Um médico. Uma paciente à beira da morte. Um hospital cercado de segredos. Vicente acreditava que salvar Liliane era apenas questão de ética e medicina. Mas, ao desobedecer ordens e enfrentar a cúpula hospitalar, descobre que a vida dela é apenas a ponta de um jogo maior, onde poder, silêncio e manipulação valem mais do que qualquer juramento. Mas a pergunta que fica é: até onde alguém pode ir para proteger uma vida? E qual o preço de enfrentar um sistema inteiro? Nunca fui bom com silêncios, mas o hospital me ensinou a respeitá-los. Alguns silêncios são mais barulhentos que sirenes, como o que acontece quando uma maca volta vazia, ou quando o nome de um paciente é riscado do quadro branco com uma pressa que tenta parecer natural. A gente finge que não vê, mas vê. E o som que fica no ar é o do que ninguém ousa perguntar. Começou com um cheiro agridoce que eu já conhecia bem. Cloro vencido misturado com suor, sangue seco e café requentado. Toda vez que atravesso a porta cinza do pronto-socorro do hospital regional, sinto como se estivesse reabrindo uma ferida mal costurada. Quase 3 décadas entrando por essa mesma porta. E até hoje, ela range. Rangia como se reclamasse do que estava por vir. Como se soubesse. Naquela noite, a cidade inteira parecia ter decidido adoecer ao mesmo tempo. Gente estirada em macas improvisadas no corredor, cadeiras de rodas disputadas como prêmio e uma senhora deitada num lençol no chão, abanada por uma sobrinha com um lenço. Teresa, já de jaleco, me viu entrando e fez um sinal rápido com a cabeça. Nem bom dia, nem plantão tranquilo. O olhar dela dizia tudo. O caos era o de sempre. Talvez um pouco pior. Peguei meu crachá no bolso interno do jaleco e o passei na catraca. O leitor piscou vermelho, depois verde. Atrasado 5 minutos. O suficiente para ser chamado na sala de trauma ainda com a mochila nas costas. Dr. Vicente. Tem um código vermelho entrando. Homem, 42 anos, batida de moto. Estão tentando entubar lá na frente. Avisou Marcos, o técnico de enfermagem, com o rosto suado e máscara torta. Deixei a mochila jogada em cima da mesa da recepção. Minha caneta escorregou do bolso e caiu no chão, mas não tive tempo de pegar. Corri pelo corredor como quem corre de si mesmo. Cheguei na sala de trauma e o vi. Pele acinzentada, sangue saindo pelo canto da boca, olhos semiabertos. Alguém dizia que o nome dele era Daniel. Não havia mais tempo para conversar. Cadê o laringoscópio? Perguntei. Tá quebrado, doutor. O último bom foi pro centro cirúrgico semana passada. E tubo? Só tem número 8. O 7 acabou. Olhei para Teresa, que já vestia luvas. Ela me estendeu uma, furada no polegar. É o que temos, chefe, disse ela, seca como sempre. O monitor cardíaco piscava com raiva. Não conectava ao paciente. Dei um tapa leve no visor. Nada. Peguei o tubo 8 e pedi para Marcos fazer tração da mandíbula. Fizemos a intubação quase às cegas com a luz do celular da Teresa, iluminando a garganta do homem. A ponta do tubo entrou com um estalo incômodo. Conectamos ao ambu e comecei a ventilar manualmente. O oxigênio não tá saindo, Marcos avisou. Tirei o ambu, revisei a conexão, olhei para o cilindro de oxigênio. Vazio. Vazio. Droga! Empurrei a maca para o lado, arrastei o cilindro com as 2 mãos e chutei a porta do almoxarifado que estava escorada com uma cadeira. Isso aqui é hospital ou circo, cacete? Gritei para ninguém em particular. Teresa veio atrás de mim, silenciosa, e apontou para um canto. Aquele lá tem carga. Mas o bico tá trincado. Segura com fita. Com fita. E foi assim que Daniel, 42 anos, vítima de batida de moto, sobreviveu aos primeiros 20 minutos no Hospital das Palmeiras.
entubado com tubo errado, ventilado com um ambu preso com fita isolante num cilindro rachado. Enquanto empurrávamos a maca para o box de observação, alguém esbarrou em mim. Era Henrique, cabelo penteado com gel, jaleco passado. Que cena, hein? Isso vai sair caro no relatório de evento crítico. Olhei para ele. A vontade era de socar, mas respirei fundo. Sai caro é o que não escreveram nos últimos 30 relatórios, Henrique. Ele ergueu os ombros e sorriu, cínico. Cada um com seu estilo. Eu prefiro resolver no administrativo. A diferença entre a gente era essa. Ele enxergava planilhas. Eu via pulmões falhando. Deixei Daniel no box, ainda vivo. E mais impressionante, ainda com chance. Enquanto ajeitávamos os fios, Teresa encostou o ombro na parede e sussurrou. Você viu o que a Zuleide falou mais cedo? Que o café da Copa tá vencido? Não. Que sumiu um corpo do necrotério, do leito 12. Olhei para ela. Achei que era brincadeira. Zuleide fala com espírito também. Deve ter sido isso. Não dessa vez. O corpo estava pronto para o transporte, já com documentação assinada. Sumiu. Sumiu como? A porta estava com o lacre rompido. Só isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois, soltei um riso sem humor. Faltava essa. Agora estão roubando morto. Teresa cruzou os braços. Aqui a gente já viu gente vender rim na troca de fralda geriátrica. Roubar morto é pouco. Ela não estava errada. Enquanto terminávamos de estabilizar Daniel, um paciente do corredor gritou por água. Outro tossia sangue em uma bacia plástica. Um terceiro dormia sentado, com o pescoço pendendo para o lado, como um galho seco. E o relógio marcava só 19 horas. O plantão nem tinha começado de verdade. A maca de Daniel foi empurrada para o box 4, onde ele ficou sob cuidados mínimos, o melhor que podíamos oferecer naquele turno. Quando me afastei, olhei de relance para o monitor que agora piscava algum sinal de vida, ainda que fraco. Respiração assistida, pressão irregular, mas viva. O que, por aqui, já era quase um milagre. Abaixei a cabeça, encostei na parede de azulejo frio e respirei fundo. O suor escorria entre as ombreiras do jaleco, colando o tecido ao corpo. Teresa apareceu com 2 copinhos de café daqueles de plástico fino e disse: Vamos na copa. 3 minutos. Antes que alguém morra de novo. Seguimos pelo corredor sul, desviando de uma fila de pacientes que se estendia até o refeitório. O hospital parecia um intestino entupido. Tudo parado. Pressão por todos os lados, fedendo a coisa podre. Na copa, o café era morno e ralo, mais cheiro que sabor. Nos sentamos à mesa de fórmica rachada. Dona Zuleide já estava lá, mexendo uma caneca vermelha com uma colher de metal. O olhar distante. Vocês ouviram aquilo? Ela disse, sem levantar os olhos. Aquilo o quê, Zuleide? Perguntei. Ela pousou a colher e me olhou como quem olha para um livro já lido. Aquilo. A porta do necrotério. O barulho. Teresa franziu a testa. Eu achei que era só vento, mas parecia mesmo, sei lá, tipo correria lá embaixo. Mas lá embaixo não tem ninguém agora, tem? Perguntei. Deveria ter, disse Zuleide. Mas o segurança tá de folga e botaram um menino do administrativo no lugar. Eu vi ele dormindo no banco da recepção. A gente não precisa de segurança dormindo, Zuleide. A gente precisa de segurança que assombre. Assuste o diabo, se puder. Teresa disse, soprando o café. Zuleide riu. Uma risada seca, de garganta. Depois ficou séria de novo. Tem coisa errada aqui faz tempo, mas ninguém quer ver. Tipo o quê? Ela encostou mais perto, olhando para a porta da copa como se temesse alguém entrar. Tem ficha que some, tem medicação que chega e evapora, e agora tem corpo que desaparece.
Você viu isso com seus olhos? Eu vi a maca vazia. Eu mesma preparei o morto. Leito 12. Sr. Romeu. Teve AVC extenso ontem, já era. Médico atestou, enfermeira fez o encaminhamento, lacre no saco, tudo, e agora sumiu. Como se nunca tivesse existido. Fiquei em silêncio. Zuleide falava muito, mas não mentia. Nunca a vi dizer algo que não pudesse provar. E quem era esse Romeu? Sem família, morava sozinho, vizinha que trouxe. Ninguém veio buscar o corpo, nem agora. Teresa recostou na cadeira e estalou os dedos. Você acha que alguém roubou? Eu não sei o que eu acho. Mas tem coisa se movendo nesse hospital quando todo mundo vira as costas. Tem uma sombra aqui, eu sinto. Nesse exato momento, ouvimos uma pancada metálica vinda do corredor técnico. Teresa e eu nos levantamos ao mesmo tempo. Instinto, reflexo de quem já viu de tudo. Vou lá olhar, disse. Eu vou com você. Teresa respondeu. Zuleide nem se mexeu. Apenas olhou para nós com os olhos apertados. Se ouvirem o segundo barulho, não corram. Como é? Perguntei. Ela levantou da mesa, recolheu a caneca e disse: Quando o bicho quer que você corra, é porque já sabe onde você vai parar. Saímos da copa e seguimos o som. O corredor técnico dava acesso ao subsolo, onde ficavam lavanderia, necrotério, almoxarifado e sala de Descartes. A luz ali era fraca, amarela, e o som dos nossos passos ecoava, como se estivéssemos dentro de um poço. Ao virar a última curva, ouvimos outro som. Correria. Um interno de jaleco branco apareceu do fundo do corredor, correndo, rosto em pânico. Doutor, doutora! Vocês precisam ver isso! É sério! O corpo sumiu. Eu vi com meus olhos. A maca vazia. E tinha sangue escorrendo no chão. Onde? Perguntei, já andando. No necrotério. Eu fui entregar a chave do armário do senhor. Romeu. Mas quando cheguei lá, ele parou, ofegante. Tinha só o lençol, o saco estava rasgado, o lacre cortado. E tinha um rastro, tipo um arrasto. Nos entreolhamos. Teresa apertou a mandíbula. Alguém tá brincando com coisa séria. Vamos lá agora. Falei. Não tem câmera nesse corredor? Teresa perguntou. A câmera tá quebrada. Desde o último alagamento, disse o interno com os olhos arregalados. Seguimos pelo corredor, guiados por ele. Chegamos à porta do necrotério. A tranca eletrônica piscava. Aberta. Encostei devagar. O cheiro era mais forte do que o normal. Algo entre carne velha e gás. A maca estava lá. Vazia. O lençol amarrotado no canto. E sim, havia um rastro. Fluido corporal. Sangue escurecido. Uma marca irregular indo até o armário de material. Mas não havia corpo. Não havia Romeu. Teresa se aproximou da maca. Pegou o saco plástico rasgado com 2 dedos enluvados. Isso aqui foi cortado com lâmina. Precisa de precisão para fazer isso sem rasgar o resto. O lacre tá rompido. Mas inteiro, eu disse. Ela me olhou. Isso foi feito com calma. Com intenção. Fiquei em silêncio. O interno recuava com o rosto branco. O que tá acontecendo aqui? A pergunta é... Teresa disse, ainda olhando o chão. Quem está mexendo nos mortos? Ali, no subsolo úmido e silencioso, algo me gelou por dentro. E pela primeira vez em muito tempo, eu tive a impressão de que o hospital estava nos observando. Não é fácil fazer silêncio num hospital. Mesmo no plantão da madrugada, há sempre um soro pingando, um gemido no corredor, um rádio de enfermagem mal desligado. Mas naquele momento, dentro do necrotério, não havia som algum. Nem mesmo das nossas próprias respirações. Parecia que o ambiente todo prendia o fôlego junto com a gente. Teresa foi a primeira a quebrar o encanto, estalando os dedos da mão esquerda. Um vício que ela tinha sempre que estava prestes a explodir.
Isso aqui vai dar merda. Já deu, Teresa. Falei, ainda agachado, examinando a trilha no chão. Cadê o registro de entrada do corpo? Deve estar com a enfermagem da internação, ou com a administração. Mas, você sabe, eles jogam esses papéis no cesto como se fossem cupom fiscal. Olhei para o interno, que ainda tremia encostado na parede, parecendo um coelho em frente a uma estrada. Como é seu nome, rapaz? Elder Lima. Pois bem, Elder. Não vai contar isso para mais ninguém, entendeu? Não ainda. Ele assentiu freneticamente, balançando a cabeça como se estivesse tentando esquecer o que tinha visto. Saímos dali. Eu com as mãos suadas, a cabeça quente. Fomos direto ao balcão de controle da internação. Um enfermeiro de plantão assistia à reprise de uma novela velha no celular. Levantou os olhos com preguiça. Preciso do prontuário do paciente do leito 12. Senhor Romeu. Veio ontem à noite. AVC extenso. Faleceu no turno anterior. Um instante. O rapaz digitou no sistema, bateu 3 vezes na tecla Enter como se força resolvesse lentidão de servidor. Depois franziu a testa. Não tenho... Tenho entrada registrada com esse nome. Como assim? Não tem. Não tem entrada, nem evolução, nem óbito, nem está na planilha do necrotério. Ele foi trazido ontem por uma senhora, Dona Nadir, vizinha. Ele estava no leito 12. O leito 12, segundo o sistema, está com um paciente chamado Luiz Otávio, de 19 anos, com crise epiléptica, desde anteontem. Olhei para Teresa. Ela sacou o rádio. Silvia, aqui é Teresa. Me confirma quem está no leito 12, agora. Do outro lado, a voz abafada respondeu. Luiz Otávio. Dormindo. Obrigada. Teresa desligou o rádio, me olhando como se tivesse acabado de ser atropelada por uma resposta. Estão apagando gente do sistema. Ou estão ocultando, o que é pior. Vicente, isso aqui não é só desorganização. Isso aqui é encobrimento. Eu sabia. Voltei à sala dos médicos. A luz fluorescente fazia zumbido. Peguei minha pasta de plantão, onde anotava à mão os nomes dos pacientes graves. Romeu estava ali, escrito em letra torta, hora da admissão, exame de imagem anotado, previsão de óbito marcada. 3h12 minutos. Eu vi esse homem morrer. Atendi ele. Fiz a evolução. Tava tudo certo. O sistema digital é que manda agora. Você sabe. Puxei minha folha e caminhei até a sala do administrativo. A porta estava encostada, mas ouvi vozes lá dentro. Bati na porta. Silêncio. Doutor Vicente, boa noite. Em que posso ajudar? A voz era de Roberto, assistente da gestão, um sujeito de óculos redondos e voz mole, sempre um tom abaixo do aceitável. Preciso saber o que houve com o corpo do Sr. Romeu. Sumiu do necrotério. Não tem registro. A ficha digital não existe. Sr. Romeu, senhor disse? Não. Não tenho nada com esse nome aqui não, doutor. Deve ter havido algum erro. Erro é o sistema inteiro de vocês. E erro com cadáver é crime. Ele sorriu. Um sorriso tímido. Desviou o olhar. Eu posso verificar com o setor jurídico, se o senhor quiser. Quero que verifique com a sua consciência, Roberto. Saí da sala antes que meu sangue subisse de vez. Voltei para o fundo do hospital. Dona Zuleide lavava o chão da ala psiquiátrica, jogava água com balde e esfregava com uma vassoura de cerdas gastas. Quando me viu, parou. Já estão tentando apagar o velho, né? Já conseguiram. Ela suspirou. Eu avisei. Esse hospital não quer só esconder sujeira. Quer fingir que nunca sujou. Você sabe quem fez isso? Ela olhou para os lados. Depois voltou o olhar para mim. Não respondeu de imediato. Só abaixou o corpo e começou a esfregar uma mancha com mais força do que o necessário. Tem coisa que o senhor não vai querer saber, doutor. Eu já tô nesse buraco faz tempo, Zuleide. Me diz logo.
Ela parou, largou a vassoura no chão. Aqui tem gente vendendo leito, vendendo ficha de internação, vendendo até morto. Tem nome que entra no sistema, recebe atendimento e depois, puf, vai parar em clínica particular com outro nome. Tudo pago. Tudo bonitinho. Como? Tiram o morto do hospital, enterram sem nome, sem nada. Usam a identidade para outros pacientes, para empresas, planos de saúde falsos e mais. Senti o chão se mover sob os pés. Por que ninguém fala disso? Porque quem fala, some também. E nem precisa morrer. Ela pegou a vassoura de novo. Te cuida, Dr. Vicente. Tem gente aqui que vive de silêncio. E ganha bem por isso. Fiquei ali por um momento observando a espuma escorrer pelo ralo, levando sangue e sabão embora, como se lavasse pecados. Mas os pecados daqui não saíam com água. Voltei à UTI com uma estranha dormência nos ombros, o tipo de sensação que não se resolve com alongamento ou analgésico. Era como carregar um peso invisível, um acúmulo de verdades que ninguém queria enxergar. Ou pior, que todos fingiam que não viam. Já eram quase 3 horas da manhã. A ala estava mais silenciosa do que o normal. O tipo de silêncio que não inspira calma. Silêncio de coisa errada. Foi Teresa quem veio correndo ao meu encontro. Vicente, leito 6. O respirador parou. Já era. O rapaz morreu. Sozinho. O quê? Corri pro quarto, os sapatos deslizando no piso úmido. O paciente do leito 6 era Josivaldo, 51 anos, crise respiratória por pneumonia grave, em antibiótico e suporte ventilatório. Já estava ruim, mas estabilizado. Ou estava. O corpo jazia curvado no leito, o tubo de ventilação ainda preso, olhos semicerrados, pele azulada. O monitor exibia uma linha reta e contínua. Quando isso aconteceu? Perguntei. Há 20 minutos. A técnica achou que o bip tinha parado porque ele estava melhorando. Ninguém foi verificar. O respirador tinha desligado. Sem alarme, sem aviso, parou de funcionar. E ninguém fez manutenção nesse aparelho? Teresa olhou para mim, cansada. Pedi 2 vezes. O setor de engenharia clínica só veio ontem trocar pilha de termômetro. Disse que o respirador estava dentro da tolerância. Dentro da tolerância, uma ova! Gritei, socando a bancada de alumínio. Peguei o rádio e chamei o diretor clínico. Estava dormindo no quarto de plantão, como sempre. Surgiu 10 minutos depois, descabelado, de croques e cara de sono fingido. O que houve agora, Vicente? Perguntou Henrique, coçando os olhos. Morte evitável. Josivaldo. Leito 6. Respirador desligou sozinho. Sem backup, sem alarme, sem alma nesse hospital que preste para consertar nada. A gente já conversou sobre o risco desses equipamentos. São velhos. Há anos sem verba para trocar. Então fecha essa porra desse hospital. Fecha logo. Porque deixar as pessoas morrerem fingindo que estamos tentando ajudar é pior do que assumir a falência. Henrique suspirou. Cruzou os braços. Vicente, você está exaltado. De novo. Isso vai parar no relatório de ocorrência e você vai ser citado, disse, tentando manter um tom de autoridade. Me cita, me processa, me enterra junto com o Romeu. Ah, me esqueci. Nem corpo tem mais. Ele arregalou os olhos, mas se recuperou rápido. Que história é essa? O corpo do leito 12. Sumiu. Não tem registro. Não tem óbito. Não tem Romeu. Você tá delirando? Cheguei mais perto dele, bem perto. Quem tá delirando é quem acha que pode esconder cadáver em corredor técnico e trocar identidade de paciente como quem troca etiqueta de marmita. O olhar dele tremeu por um segundo. Um segundo apenas. Mas eu vi. Era culpa? Era medo? Era envolvimento? Não sabia.
Mas alguma coisa naquele olhar me fez entender que Henrique sabia mais do que dizia. Cuidado com o que você insinua, Vicente. Eu não insinuo. Eu afirmo. Você sempre foi um bom médico. Não estrague isso cavando buracos que ninguém mandou você abrir. Se tem cadáver nesse buraco, Henrique, eu vou cavar até achar. Ele ficou em silêncio. Depois saiu. Teresa se aproximou segurando uma ficha na mão. O prontuário do Josivaldo foi retirado do sistema também, assim que ele morreu. O quê? Eu acessei no tablet. Estava lá. 10 minutos depois tentei voltar. Paciente não encontrado. Ela me entregou a folha que tinha impresso antes do sumiço. Protocolo de óbito, medicamentos usados, evolução médica. Tudo. Agora era tudo o que tínhamos. Vamos guardar isso, eu disse. E tirar cópia. Já fiz 3. Teresa não era só enfermeira. Era cúmplice, parceira, irmã de trincheira. O turno finalmente terminou. O sol não havia nascido, mas a luz do corredor já incomodava como um neon em velório. Saí da UTI e fui até o subsolo. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Desci a escada estreita, passando pelos fios pendurados do forro, pelas manchas de umidade na parede e pelo cheiro ácido de produtos baratos. Ao final do corredor, a porta do necrotério estava entreaberta. Fui me aproximando devagar. Cada passo parecia doer no osso. O piso de cerâmica encardida refletia uma claridade levemente azulada que vinha de dentro. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. Vazia. Não só a maca de Romeu, mas as outras 3 também. Nenhum corpo. Nenhum documento. Nada. No fundo da sala, uma porta de ferro estava destrancada. Era o acesso secundário à antiga lavanderia. Um lugar desativado há anos. Ninguém passava por ali. Ninguém, em tese. Me aproximei, hesitando por um momento. Coloquei a mão na maçaneta, gelada como gelo recém-formado. Girei. Ela cedeu com facilidade. Do outro lado, escuridão total. E então, ouvi um som vindo lá de dentro. Não era voz. Não era máquina. Era algo entre um sussurro e um grito abafado. E o som de algo arrastando. Devagar. Como se estivesse sendo puxado. Soltei a maçaneta. Fechei a porta. E subi. Ainda não era a hora de entrar ali. Mas eu voltaria. Nem que fosse o último lugar para onde eu voltasse. A menina da cadeira azul. Voltei para o setor às 8 da manhã, com as costas pedindo arrego e os olhos queimando. Um novo plantão, colado ao anterior, como se a noite nunca tivesse acabado. Estava revisando as evoluções dos pacientes da UTI quando vi a cadeira azul. Era uma das antigas, encostada há anos numa salinha do almoxarifado. Mas ali estava ela, empurrada lentamente por uma mulher com rosto cansado, pele queimada de sol, olhos fundos de quem carrega o mundo. Sentada na cadeira, uma menina, ou quase mulher, frágil, pequena demais para seus 23 anos. Ela não usava soro, nem máscara de oxigênio, nem tala ou pontos, mas parecia mais doente do que todos que estavam nas macas. A mãe falou com a recepcionista. Ela tá com febre há dias, muita dor nas juntas, a pele queimando. Não come nada, dorme pouco. Já passamos em 3 postos. Deram dipirona. Ela não melhora. Hoje ela disse que estava sentindo o coração lento. A recepcionista digitava, com um dedo só, sem levantar os olhos. Eu me aproximei. Doutor Vicente. Quem é a paciente? Liliane. Ela tem 23. Tá assim faz uns 3 meses, mas piorou faz uma semana. Me agachei para ficar na altura dela. Oi, Liliane. Você tá sentindo o quê agora? Ela me olhou. Um olhar direto, calmo, incomum, sem drama, como quem aceita tudo, mas ainda não desistiu de nada. É como se eu tivesse sendo fritada por dentro. Mas sem fogo. A mãe interveio. A gente achou que era alergia.
Depois disseram que podia ser infecção. Só que agora ela não consegue mais levantar da cama. Hoje de manhã ela não conseguia segurar o copo. Peguei o estetoscópio. A ausculta do pulmão estava limpa, mas o batimento cardíaco, lento, arrastado. E havia manchas roxas sob a pele dos braços. Hematomas pequenos, espontâneos, o rosto inchado, os olhos fundos, a pele pálida. Teresa, chamei pelo rádio. Prepara leito de isolamento. Vou internar a paciente Liliane, 23 anos, sinais sistêmicos graves. E marca prioridade para exames de sangue, função renal, ANI, PCR, VHS, painel autoimune completo. A recepcionista pigarreou. Doutor, desculpe, mas a prioridade está suspensa para o painel autoimune. Só liberam com autorização da auditoria. Então você me dá o número da auditoria. Eles só atendem até às 17 horas. Depois, só urgência, com autorização do chefe do plantão. Suspirei fundo. E quem é o chefe do plantão? Dr. Henrique. Claro que era. Levei Liliane para o leito 37, quarto sem janela, cheiro de desinfetante misturado com mofo. O lençol estava limpo, mas havia uma mancha escura no colchão que tentei esconder com o travesseiro. Ela foi transferida da cadeira para a maca com a ajuda da mãe. O corpo parecia de vidro, leve, mas sensível demais. O peso de um corpo que não se alimenta direito há semanas. Teresa chegou com o prontuário na mão e olhou para mim, depois para Liliane. Essa menina tá descompensando, Vicente. Eu sei. Ela precisa de corticoide e imunossupressor. Provavelmente lúpus, ou alguma coisa tão rara que nem nome tem. E o laboratório? Vai empurrar com a barriga. Henrique já disse que não é prioridade. Disse que a paciente não justifica o investimento. Ele disse isso? Disse com essas palavras. Fui até a enfermaria e, com o próprio punho, escrevi: paciente em estado sistêmico grave, suspeita de doença autoimune multissistêmica, risco de falência orgânica, início de protocolo de emergência. Medicação será iniciada independente de protocolo por risco iminente de morte. Assinei. Não era o suficiente. Ela precisava dos medicamentos. E eu sabia onde eles estavam, no andar superior, trancados, guardados como joias raras, reservados a pacientes regulados, aqueles com plano ou liminar judicial. Liliane não tinha nenhum dos dois. Só tinha a mim. Voltei ao quarto dela 1 hora depois. Ela estava com os olhos fechados, mas acordada. Você já atendeu alguém que morreu? Ela perguntou do nada. Já? Quantos? Perdi a conta. E doeu, quer dizer. Quando eles morreram? Depende. Alguns já estavam cansados, outros só foram, mas alguns doem até hoje. Eu não quero morrer, ela disse simples, sem choro. Eu também não quero que você morra. Ela sorriu. O rosto se iluminou por um instante. Então estamos combinados. Foi naquele momento, naquele sorriso leve de canto de boca, que percebi. Liliane não era só um caso. Era uma âncora. Um lembrete de que, apesar de tudo, ainda havia gente que merecia o impossível. E, se necessário, eu faria o impossível por ela. Nem que para isso eu tivesse que roubar. O nome dela já estava escrito no quadro branco da enfermaria, letra torta, marcador quase seco. Liliane R. Leito 37. Febre mais lesões mais fraqueza. Ao lado, em vermelho, uma interrogação. Lúpus? Era o máximo de ciência que o hospital autorizava naquela manhã. Teresa veio com uma bandeja de coleta improvisada, 4 tubos de sangue, uma seringa e o mesmo garrote manchado que circulava há 2 anos na ala clínica. Consegui a coleta para função renal e PCR. O resto, só com autorização. A autoimune? Negada. Disseram que não é prioritária para hoje. Isso é prioridade. A menina tá inflamada até o cabelo. Tem algo devorando o corpo dela, de dentro para fora.
Falei isso. Responderam que ela não tem histórico clínico suficiente para justificar gasto. Desde quando febre, edema, hematoma e taquicardia não são histórico? Desde que custa caro. Suspirei. Encostei na parede do posto. Estava cansado demais para discutir. Mas era exatamente isso que eu faria. Vou falar com o laboratório. Boa sorte. Eles estão com 3 protocolos acumulados. Só pegam urgência com senha do Henrique. Vou atrás do Henrique, então. Já? Já. Desci pelo corredor B, passei por 2 pacientes deitados em colchões no chão, virei à direita e entrei na sala da coordenação médica. Henrique estava com os pés sobre a mesa, lendo algo no tablet. Vicente, bom dia. Algum problema? Vários. Mas vamos focar no mais urgente. Liliane, leito 37. Precisamos do painel autoimune completo. Ele tirou os pés da mesa com calma. Já pediram esse exame. Foi negado. Eu sei, por isso estou aqui. Você pode liberar. Posso, mas por quê? Porque a paciente tem todos os sinais de uma doença autoimune grave. Provavelmente lúpus sistêmico, com um possível comprometimento renal, hematológico e neurológico. Isso é uma hipótese. Sim, mas é uma hipótese com sinais clínicos evidentes. E o tempo está correndo. Henrique me olhou por cima dos óculos. Vicente, você sabe como funciona. A gente tem orçamento limitado. O painel autoimune custa caro. Não é para qualquer um. Então, para quem é? Para quem tem encaminhamento, para quem tem diagnóstico prévio, para quem tem plano ou uma liminar. Essa menina não tem nada disso. Ela tem a mim. Ele riu. Um riso leve, quase educado. E você não pode bancar exame com carisma, nem com indignação. Você tem ideia do que pode acontecer se a gente não começar o tratamento hoje? E você tem ideia do que acontece quando o laboratório estoura o orçamento? A direção corta insumo. Manda a conta para cima. E aí, a gente tem que escolher entre fazer um PCR ou comprar fita de glicemia. Então, que escolha você quer fazer hoje, Henrique? Uma fita de glicemia ou a vida dela? Ele ficou em silêncio. Eu não posso autorizar, não sem cobertura. Você já autorizou coisa pior sem papel nenhum. Eu sigo ordens. E eu sigo minha consciência. Virei as costas e saí. Teresa estava esperando no corredor, como se já soubesse a resposta. E então? Ele negou. Ela mordeu o lábio. A gente pode fazer alguns desses exames por fora. Conheço uma biomédica no laboratório que deve estar de plantão. Mas vai demorar. E não vamos conseguir o painel todo. Tudo bem? Vai preparando. Eu vou resolver a parte mais urgente. Qual? A medicação. Ela me olhou. Vicente, você vai mesmo? Acha que eu vim aqui hoje para ver essa menina morrer? Não. Mas tem gente que adoraria te ver pagando por isso. Eles vão ter esse prazer depois. Hoje não. Ela sorriu. Não de alegria, mas de cumplicidade. Na volta ao quarto, Liliane estava acordada. Tinha os olhos fixos no teto, como quem lê algo invisível. Fizeram seus exames, falei. Vamos precisar de mais. Mas isso leva tempo. Quanto? Demais. O senhor parece preocupado. E você parece tranquila. Tô com febre desde ontem. Não consigo mexer as mãos. Minhas pernas estão formigando. Mas eu tô viva. Por enquanto. Isso não te assusta? Me assusta. Mas já fui assustada por coisa pior. Como o quê? Ela pensou por um segundo. Quando a gente cresce na periferia, aprende que a vida é um jogo que vem sem manual e sem reset. Eu já tive que fingir que estava dormindo para não ouvir meu pai bater na minha mãe. Já fiquei trancada 2 dias sem luz em casa. Já comi macarrão com ketchup por uma semana. Então, febre. Eu aguento. O que eu não aguento é ninguém lutando por mim.
Fiquei em silêncio. Senti o estômago embrulhar. Aquele tipo de vergonha que não vem do erro, mas da impotência. Ela me olhou de lado. O senhor tá lutando? Tô. Tentando. Então não para. Aquilo foi um pedido. Um comando. Um voto. Ela não disse, salve-me. Ela disse, não desista. E eu não iria. Não eram nem 9 da noite, mas o hospital já dormia com os olhos abertos. A ala administrativa estava às escuras. A recepção tinha um único vigia bocejando e, no corredor da farmácia, só se ouvia o zumbido do fluorescente lutando para permanecer aceso. Teresa apareceu com uma pasta velha de protocolo na mão. Dentro, um mapa xerocado das áreas técnicas. Datado de 2011. Amarelado e com uma marca de café na borda. Aqui. Porta de acesso lateral, código padrão antigo. 5482, número. Se ainda for o mesmo. E se não for? A gente arromba. Você já fez isso antes? Nunca em nome da medicina. Só por birra. Saímos sem jaleco, como funcionários administrativos. Farda simples, crachá virado ao contrário. Evitávamos as câmeras do corredor principal, caminhando rente às paredes. A chave estava em sabermos onde não pisar. A farmácia do andar superior era reservada a insumos especiais. Antibióticos de alto custo, imunossupressores, medicamentos oncológicos, tudo sob controle rígido, bloqueado por senhas, carimbos e, principalmente, silêncio. Chegamos à porta lateral. Teresa digitou os 4 números. Nada. Tentou de novo. E outra vez. Mudaram o código. Ela sussurrou. Olhei para cima. A câmera do teto tinha um pedaço de esparadrapo preso, já velho, escurecido. Essa aí tá desligada, disse Teresa. Tirei uma chave de fenda do bolso. Não era minha. Era de Dona Zuleide, que me entregou com um bilhete escrito em papel de pão. Se for fazer, faz direito, e rápido. Pronto para virar ladrão de verdade, doutor? Ela disse, irônica. Sempre fui. Só não usava o nome certo. Inseri a chave na fresta da tampa do quadro de força da tranca eletrônica, um estalo seco, outro, mais força, até que a luz do visor se apagou. A porta cedeu com um rangido. Estávamos dentro. O ar era gelado. Não por ar-condicionado. Aquilo era medo antigo, acumulado. Teresa ligou a lanterna do celular. As prateleiras iam até o teto. Caixas plásticas com etiquetas plastificadas em ordem alfabética. Caminhamos por entre os corredores apertados como 2 invasores de um templo farmacêutico profano. Aqui, sussurrei. Achei a gaveta. Imunossupressores. Micofenolato mofetil. 3 caixas. Lote recente. Vencimento em 2 anos. Ao lado. Metilprednisolona. Ampolas numeradas. Dezembro. Enfiei tudo na mochila que trouxera escondida sob a farda. Tá leve demais para um crime, disse Teresa. É que o crime mesmo é o que fazem quando negam isso aqui para quem precisa. Estávamos saindo quando um feixe de luz atravessou o chão. Alguém acendera a luz do corredor principal. Congelamos. Uma sombra se movia atrás do vidro fosco da porta externa. A maçaneta girou. Droga, murmurei. Teresa puxou meu braço e apontou para uma porta auxiliar. Armazenamento de nutrição parenteral. Entramos e fechamos a porta com cuidado. O som do interruptor. Alguém caminhava lá fora. Tem alguém aí? Era uma voz feminina. Jovem. A sombra se moveu pelo corredor. O barulho de um chaveiro balançando. Depois, passos se afastando. Esperamos mais 2 minutos. 3. Então saímos. Correndo. De volta à UTI, entreguei os medicamentos a Teresa como quem entrega munição. Ela começou a preparar o esquema terapêutico ainda na madrugada. Ninguém viu a gente? Perguntei. Até onde sei, não. Mas eu sabia que, até onde se sabe, não é garantia. O hospital tem olhos que a gente nunca vê. Pela manhã, fui chamado à sala
da direção clínica. Henrique esperava com o tablet sobre a mesa, a tela pausada, num vídeo de segurança. Play. Ali estava eu, ao lado de Teresa, entrando pela lateral, saindo com a mochila, sem som, sem contexto, mas suficiente. Quer explicar? Explico. Então, pegamos o medicamento que a paciente precisava, que você negou, que o sistema esconde, e que, se não fosse isso, ela estaria morta em 2 dias. Você entende que isso é crime? O crime é deixar ela morrer. Você podia ter protocolado, esperado, discutido. Ela não tinha esse tempo. Henrique respirou fundo. Depois me encarou com calma. Vicente, eu gosto de você. Você tem história aqui, mas está se colocando em risco. Há um limite. O limite é quando o paciente morre? Ele me olhou com raiva contida. Você quer guerra? Não. Eu quero vida. Me levantei para sair. Ah, ele disse, como quem solta uma armadilha de leve. O diretor Josimar também viu isso. Pediu para conversar com você amanhã cedo, sobre condutas que ferem a estabilidade institucional. Tradução. Eu estava na mira. Na hora do almoço, voltei ao quarto de Liliane. Ela estava com soro e medicação correndo. Os olhos mais vivos. O rosto ainda pálido, mas menos caído. O senhor conseguiu? Consegui. Mesmo sem poder? Digamos que eu ignorei umas regras. Ela sorriu. Então, o senhor também faz loucuras para salvar gente, doutor? De vez em quando. Que bom. Eu agradeço por não desistir. Ela fechou os olhos. Dormiu em paz. E eu? Eu saí do quarto como quem acaba de cometer o melhor crime da vida. O bilhete estava sobre minha mesa quando voltei do segundo plantão da semana. Papel timbrado, carimbo com tinta fraca e um recado curto. Favor comparecer à sala da diretoria administrativa, 9 horas. Assunto, conduta. Assinado, Josimar Brandão. Era o tipo de recado que vinha sem saudação, mas com veneno. Na porta da sala, a secretária me recebeu com uma expressão tão falsa quanto o diploma de medicina do sobrinho do Josimar. Aquele que arrumaram vaga no setor de ortopedia sem nunca ter visto uma fratura real. Pode entrar, Dr. Vicente. Estão esperando o senhor. Estão. Henrique e Josimar. Os dois. Josimar estava de terno, como sempre. Terno bege, camisa vinho, sapato com brilho de óleo e sorriso que não tocava os olhos. Henrique, ao lado, mantinha a mesma expressão de sempre. Civilizado, profissional e cúmplice. Dr. Vicente, que prazer. Sente-se, disse Josimar como se fôssemos tomar um café. Sentei. Henrique deslizou o tablet pela mesa. A imagem congelada mostrava exatamente o momento em que Teresa e eu saímos da farmácia com a mochila. O senhor reconhece essa imagem? Reconheço. O senhor confirma que acessou área restrita, sem autorização, para retirar medicamentos? Confirmo. Silêncio. Henrique esperava que eu me defendesse, que desse uma desculpa. Josimar esperava o contrário, que eu confessasse com orgulho. O jogo já estava armado. A próxima jogada seria deles. E por que fez isso? Perguntou Josimar com voz mansa. Porque se não fizesse, uma paciente morreria. Negaram exame, negaram diagnóstico, negaram medicamento. Mas eu não neguei a vida dela. O senhor sabe que isso se enquadra como desvio de conduta, invasão de área técnica e violação de protocolo de segurança? Eu sei. E mesmo assim, faria de novo? Faria hoje. Farei amanhã. E se a farmácia estiver trancada de novo, vou entrar por onde for. Henrique coçou a barba, visivelmente desconfortável. Josimar, por outro lado, parecia quase satisfeito. Sabe o que mais me impressiona no senhor, Vicente? Não, mas imagino que vá me contar. Essa arrogância ética, essa moral de mártir, como se o senhor fosse o único aqui dentro com consciência,
O sistema é maior do que o Senhor. Ele tem regras. E tem vítimas também, que não aparecem nos relatórios, que não tem sobrenome com doutor na frente. Eu poderia demiti-lo por justa causa, Josimar disse, inclinando-se para a frente. Pode tentar. Mas aí vai ter que explicar para o Ministério Público por que há 3 meses desaparecem remédios de alto custo do inventário, ou por que um corpo sumiu do necrotério sem registro oficial. O sorriso dele endureceu. Henrique levantou as sobrancelhas, como se tivesse tomado um tapa invisível. Você está fazendo acusações graves, Vicente. E estou anotando todas. Está se colocando numa posição delicada. Já estou nela há 28 anos. Me acostumei com a cadeira desconfortável. Josimar se recostou na poltrona. Tá bem. Vamos esfriar isso então. A gestão decidiu que o senhor será transferido temporariamente para a Unidade Avançada de Santa Fé. Interior. 2 semanas, avaliação de conduta, rotina leve. Fica de fora do plantão aqui até segunda ordem. Tradução. Punição disfarçada de recesso, isolamento político. Se me afasta de Liliane, assina a sentença dela. A paciente será atendida normalmente, respondeu Henrique, olhando para o tablet como se aquilo fosse um escudo. Por quem? Por vocês? Josimar já não sorria mais. Está dispensado, Dr. Vicente. Pode deixar o crachá com a recepção. A partir de amanhã, seu plantão será lá em Santa Fé. Levantei. Peguei meu bloco de anotações. Antes de sair, olhei para Josimar. Vai chegar a hora que esse hospital vai tossir vocês, porque vocês são o câncer dele. E saí. Teresa me esperava no posto de enfermagem. E aí? Me transferiram. Santa Fé. Amanhã. Filho da... Não fala, senão colocam você junto. E a Liliane? Vai precisar de você mais do que nunca. Ela assentiu. Eu não deixo ela. Eu sei, fui até o leito 37. Liliane estava acordada, mas corada, fraca, mas viva. Com 4 correndo lento e monitor com ritmo mais firme. A febre havia baixado um pouco. Havia menos sombra nos olhos. Sentei ao lado dela. Tenho que me afastar por um tempo. Por causa de mim? Por sua causa? Não, por causa deles. Eles? Aqueles que têm medo de quem faz o que é certo. Ela me olhou com calma. Vai voltar? Vou. Vai roubar de novo? Sorri. Se for preciso. Ela estendeu a mão com esforço. Eu segurei. Obrigada. Por quê? Porque tem gente que ainda escolhe lutar por quem não pode pagar por isso. A gente se vê logo. Ela fechou os olhos, dormiu, e enquanto me afastava do leito, percebi que eu não estava indo embora. Eu estava recuando, para saltar mais longe. Santa Fé era o tipo de cidade que só aparece no rodapé do mapa. Uma estrada de terra com casas de telhado baixo, 2 mercados, uma farmácia fechada desde março e um posto de saúde que resistia por teimosia, não por verba. Cheguei por volta das 8h40 com a estrada ainda úmida da chuva da madrugada. A recepção do posto me recebeu com um sorriso sincero, mas triste. Um tipo de saudação que diz: estamos felizes por você estar aqui, mas sabemos que não vai ficar. Me apresentei, assinei o caderno de ponto com uma caneta amarrada por barbante e fui até a pequena sala de atendimento. Havia uma maca coberta por um lençol de florzinhas, uma pia de louça trincada e um armário com remédios genéricos organizados por tamanho da caixa, não por princípio ativo. Era outro mundo, mas ainda era medicina. Desfiz minha mochila no armário da sala. E foi ali que encontrei o jaleco. Teresa tinha mandado com o motorista da ambulância que fez a última transferência. Estava dobrado, limpo, mas com algo no bolso esquerdo. Um envelope marrom, preso com fita adesiva, com meu nome escrito à caneta azul. Abri. Lá dentro, havia 4 documentos impressos. Resultados de exames.
todos com marcações em vermelho, datas e códigos de identificação destacados. Havia 2 de Liliane, PCR e VHS, e 2 de outros pacientes, cujos nomes eu não reconhecia. Presos por um clipe, estavam também os mesmos exames repetidos, mas com resultados diferentes. Resultados que indicavam piora drástica, alterações típicas de processos inflamatórios sistêmicos, dados incompatíveis com os primeiros. Um bilhete curto estava dobrado ao meio. Comparei os exames no sistema e depois repeti com o laboratório externo. Os erros não são falha, são sabotagem. Você estava certo. T. Sentei-me na cadeira com a carta nas mãos. Aquilo não era mais sobre remédios. Era sobre verdade. Eles estavam manipulando resultados de exames. Sabotar dados de sangue é como trocar os sinais vitais de alguém. É matar sem deixar marca. Peguei meu celular. Não havia sinal. Santa Fé era um buraco cego. Mas o Wi-Fi do posto funcionava aos trancos. Me conectei e escrevi. Para. Teresa, recebi. Entendi. Preciso de mais provas. Principalmente quem libera, quem autoriza e quem lucra. Cuidado, cuidado mesmo. Vamos pegar eles. V. Enviei. Minutos depois recebi a resposta. De Teresa. Tem mais coisa. Muito mais. Os exames não somem. Eles mudam. Em horários que ninguém do plantão assume. Quero investigar mais. Mas Henrique está de olho em mim. Você conhece alguém de informática que consiga puxar log de acesso interno? Conhecia. E eu sabia exatamente o que fazer com isso. Mas antes, precisava continuar fingindo normalidade. O posto de saúde de Santa Fé era pequeno demais para qualquer escândalo, mas grande o suficiente para me manter vivo enquanto cavava mais fundo. Naquele dia, atendi 12 pacientes, escutei 3 sopros cardíacos, vi uma criança com catapora e uma senhora com úlcera que tratava com chá de boldo. Mas minha cabeça estava em outro lugar, nas seringas de Liliane, no sangue manipulado, e nos olhos de Henrique enquanto dizia não compensa. Agora eu sabia o que não compensava. A verdade. E era exatamente ela que eu ia buscar. A claridade azulada do amanhecer no hospital regional costuma ser um breve intervalo de beleza entre 2 violências, a da noite que terminou e a do dia que já tinha começado. Teresa caminhava pelo corredor clínico como quem anda entre cacos. O silêncio era uma mentira encenada por lâmpadas fluorescentes e portas entreabertas. Lá dentro, gemidos abafados, o som de monitores e, ocasionalmente, a voz rouca de alguém pedindo ajuda. Mas por fora, tudo calmo. Calmaria falsa. Ela carregava a maleta de coleta de sangue com a mesma reverência de um mensageiro carregando uma carta real, a promessa de diagnóstico, a esperança de um nome para o sofrimento. No quarto 37, Liliane dormia, ou fingia dormir. O rosto ainda inchado, os lábios mais secos do que no dia anterior. A febre tinha oscilado, mas não recuado. Seus dedos estavam finos demais, como se a doença fosse afinando os ossos aos poucos. Teresa se aproximou, silenciosa. Liliane... Bom dia... Flor... A jovem abriu os olhos devagar. Hoje... Tem picada? Tem. Mas é por uma boa causa, prometo. Então capricha no garrote, enfermeira. Gosto de profissionalismo. Teresa riu. Tá ficando atrevida. Isso é um bom sinal. Ou só estou cansada de ser educada com quem não liga para mim? Eu ligo. Eu sei. Enquanto preparava a coleta, Teresa falava com calma, mas os olhos escaneavam cada detalhe. A coloração da pele, a reação pupilar, os reflexos. Nada parecia normal. Mas também nada se encaixava. Aplicou o garrote. Escolheu a veia com cuidado. Inseriu a agulha com a destreza de quem fazia isso há mais de 20 anos. 4 tubos. Vou fazer 2 desses aqui pelo hospital. E os outros 2 por fora. Por fora? Um lugar confiável. Não se preocupe. Isso é... ilegal? Não. É sobrevivência.
Liliane sorriu de leve. Posso confiar na senhora? Teresa olhou para ela por cima dos óculos. Pode. Mas saiba que confiar em mim também vai te colocar em perigo. Tudo aqui é perigoso. Até dizer a verdade. Então, melhor confiar mesmo. Na enfermaria central, Teresa protocolou os 2 primeiros tubos. A técnica do laboratório olhou de relance e fez uma careta discreta. Mais uma do 37? Sim. Esse caso já está rendendo muito. Porque ela está viva. Incomoda mais que os mortos. A técnica não respondeu. Apenas selou os tubos, preencheu o formulário eletrônico com lentidão ensaiada e colocou os nomes numa bandeja metálica. Teresa sabia que aquilo era só o começo. O verdadeiro exame era o que faria dali a 1 hora, com os 2 tubos restantes, fora dali. Vicente, em Santa Fé, estava sentado com um notebook antigo emprestado da farmácia local. Os e-mails entre ele e Teresa eram codificados, sem nomes completos, datas ou termos médicos óbvios. Eles sabiam que estavam sendo vigiados. A mensagem chegou às 11h04. 2 exames feitos. Resultados devem sair até às 14h. Os outros já estão em rota. Teste externo via Hermelino, aquele de BH antiga. Resultados reais em até 2 horas. Hermelino era um ex-patologista aposentado, que mantinha um pequeno laboratório no bairro Concórdia. Fora do sistema. Fora dos olhos de Josimar. Um velho de língua afiada e mãos firmes, que devia a Vicente uma cirurgia bem-sucedida do irmão. Gratidão médica é eterna. Ou, pelo menos, útil. Vicente respondeu. Perfeito. Assim que tiver a comparação, mando o código para abrir o dossiê. Enquanto isso, entre consultas de pacientes com dor nas costas e uma adolescente com possível gravidez precoce, ele fingia estar longe. Mas não estava. Estava no meio. Às 13h53, Teresa recebeu o resultado oficial do laboratório interno. Leu linha por linha. PCR. 4,1 mg por litro. VHS. 18 ml por hora. Creatinina. Normal ANA. Negativo. Tudo normal. Absolutamente incompatível com o quadro clínico. Liliane estava em processo inflamatório sistêmico, as juntas inflamadas, a pele com lesões, os rins começando a falhar. Aquilo ali não era erro. Era sabotagem. Às 14h17, recebeu uma mensagem de Hermelino. PCR. 36 mg por litro. VHS. 84 ml por hora. Creatinina. 1,NOA. ANA. Reagente ++. Imunofluorescência em padrão pontilhado. Lupus SLE em provável atividade alta. Segura essa menina. E segura vocês. Teresa sentiu o estômago virar. Tirou o jaleco, trancou-se na sala da esterilização e ligou para Vicente com um telefone antigo, que não estava registrado no sistema do hospital. Fala. Confirmado. Manipularam. E feio. Os exames? Mudaram tudo. Disseram que ela tá normal. Hermelino quase teve um ataque quando viu os números verdadeiros. Estão apagando o diagnóstico dela. Estão apagando ela. Vicente ficou em silêncio por um tempo. Agora é oficial. Temos uma fraude sistêmica. E agora? Agora a gente quebra o sigilo. Como? Preciso de alguém de dentro que consiga acesso aos logs do sistema. Saber quem alterou, quando, em qual terminal. E o que foi deletado. E alguém que tenha estômago para ver tudo isso. Tenho alguém em mente. O Fábio, da TI. Ele é primo da Zuleide. E já fez uns favores antes. Consegue falar com ele? Hoje mesmo. Então comece. E Teresa, diga. Se ver o Henrique? Sorria. Já estava treinando. A tarde caiu em BH com um céu de chumbo. Teresa deixou o hospital pelas portas de serviço com uma pasta de exames escondida dentro do saco de lixo hospitalar devidamente selado.
Era o único transporte seguro. Ela entregou o pacote a Fábio às 17h30, no estacionamento da padaria do bairro Serrano. Ele abriu, leu os exames, franziu a testa. Você tem certeza? Absoluta. Isso aqui vai dar cadeia. Pra quem? Pra mim, se alguém descobrir que fui eu. Você tem irmã internada aqui, Fábio. Eu sei. Então faz o certo. E rápido. Ele assentiu. No outro dia, Vicente recebeu os primeiros logs. Acesso ao prontuário de Liliane. Terminal Lab 02 INT. 11h14. Usuário H. Delgado. Ação: substituir resultados de exames. Protocolo especial PR01. Regulação priorizada. Status: finalizado. Henrique. Com o código dele, com o terminal dele. Teresa escreveu em um bilhete. Agora não é só corrupção. É tentativa de homicídio. E ela estava certa. Liliane estava sendo apagada em silêncio, exame por exame, até que restasse apenas uma ficha médica limpa e um corpo morto. Mas agora havia sangue, e sangue fala. A medicina ensina a reconhecer os sintomas, mas é a vida quem ensina a identificar o cheiro da mentira. O silêncio de Santa Fé, durante as primeiras horas da noite, tem um som próprio. Um ruído de ventilador velho, cigarra tardia e água escorrendo em calhas amassadas. Um lugar onde o mundo parece estagnado, enquanto a centenas de quilômetros, o Hospital Geral das Palmeiras sangrava em silêncio. Eu estava deitado no beliche do alojamento médico improvisado. O colchão tinha a densidade de uma folha de papel e o lençol a cor de uma promessa não cumprida. Mas meus olhos não conseguiam fechar. A ficha de Liliane estava aberta no notebook. O nome dela aparecia limpo, sem nada fora do lugar. Exames com resultados normais. Pulso regular. Sangue invisivelmente sabotado. Sabia que havia mais. E precisava de alguém que pudesse cavar fundo sem levantar poeira. Foi quando me lembrei de Juan de Castro. Juan era um ex-aluno de medicina que largou o curso no 5º período para trabalhar com sistemas hospitalares. Dizem que foi por vocação tardia. Eu sei que foi porque viu um professor manipular a nota de um colega cujo pai doava equipamentos ao hospital universitário. Nunca mais voltou. Montou uma empresa de sistemas próprios, um Frankenstein de código e café, e passou a vender soluções independentes para clínicas pequenas. Eu havia o ajudado certa vez quando ele teve apendicite e caiu justo no Hospital das Palmeiras. Lembro que ele me disse, ainda dopado de morfina: se um dia você precisar mexer nos fantasmas digitais desse hospital, me chama, eu conheço os buracos. Chamei. O e-mail enviado às 0014 foi direto. Assunto: preciso de olhos no sistema Juan. Lembra do que você me disse em 2017? Pois bem, chegou o dia. Preciso de acesso ao espelho dos logs do sistema de exames do HGP. Preciso saber quem mexe, quando e onde vão parar os exames desviados. Está em jogo a vida de uma paciente e a alma de um hospital. Confio em você, Vicente. A resposta veio às 0h29. Assunto: você não pede, você invoca. Vicente, eu conheço esse sistema como conheço a planta da minha casa. Está cheio de atalhos que a equipe de TI criou para economizar tempo e esconder rastros. Se alguém está manipulando exames, vai ter vestígio. Me dá 24 horas. Preciso de um terminal com acesso técnico e o nome de quem você desconfia. R. Respondi com os dados de Henrique, o código do terminal Lab 2INT e o IP do servidor que Fábio, primo da Zuleide, tinha conseguido copiar em um pendrive de 4 GB com estampa do Flamengo. O plano estava em marcha. Enquanto Juan fazia seu trabalho, Teresa, em BH, seguia como meus olhos e mãos. Ela era mais do que enfermeira agora. Era parceira de guerra. Era espiã. Ela me ligou às 10h07 com a voz baixa
falando do vestiário feminino, onde o sinal de celular era péssimo. E por isso, seguro. Vicente, os exames do setor oncológico também estão com marcação de regulação PR01, idêntico ao da Liliane. Isso aparece no sistema? Não na tela comum. Mas Fábio mostrou como ativar a visualização completa. É tipo um filtro. E sabe o que mais? Diga. Há dezenas de pacientes com esse código. Só que eles não existem. Os nomes estão em duplicata. Um prontuário é normal. O outro vai para uma clínica privada. Que clínicas? Provida, Clinção, Vital Diagnósticos. Todas têm convênio com o hospital, mas não têm estrutura para certos exames. Então eles pegam os nossos e cobram como se fossem deles. Roubo de exame. Roubo de identidade médica. E Henrique está com a senha mestra. Ele é o validador dos PR01. Toda a autorização final passa pelo login dele. Alguém mais? Josimar. Mas de outro jeito. Ele assina os contratos com as clínicas, autoriza as parcerias, dá cobertura jurídica. Preciso ver isso com meus próprios olhos e registrar. Já pedi para o Fábio copiar os acessos, mas o sistema só guarda logs por 72 horas. Eles estão deletando tudo mais velho que isso. Acelere. E Vicente... Sim? Liliane teve queda de pressão hoje. Está instável. Mas está lutando. Ela perguntou de você. Diga que estou lutando também. Por ela. Às 19h23, recebi um link criptografado de Juan. Vicente, entre nesse endereço. Baixe os logs. Veja os relatórios. Há mais coisa aí do que você imagina. Dê atenção especial aos exames com prefixo SCL-7. Conectei. O que vi foi a assinatura de um esquema perfeito. SCL-7 era o código usado para desvio técnico assistido. Em tese, era uma forma de enviar exames para laboratórios parceiros quando o hospital estivesse sobrecarregado. Na prática, era um funil seletivo. Centenas de exames com resultados inconvenientes eram marcados como SCL-7, enviados digitalmente para clínicas particulares, que então faturavam os exames como se fossem próprios. Os pacientes do SUS não sabiam. O hospital perdia insumos, as clínicas lucravam, e Henrique autorizava tudo. Copiei os relatórios, imprimi os PDFs, cataloguei por data e preparei um dossiê. Dei a ele o nome que ele merecia. Sangue de ninguém. Parte I. No rodapé, uma frase. Quando o sangue de um paciente é usado para enriquecer o sistema, ele já não é paciente. É vítima. No topo da lista, Liliane R. No fim da noite, enquanto a chuva batia fraca na janela do posto de Santa Fé, sentei, reli o material e pensei em quantos mais foram apagados. Quantos nomes deixaram de existir porque seus exames foram vendidos? Quantas Lilianes morreram, sorrindo para um médico que achava que ainda podia salvá-las? Mas agora não era mais esperança, era evidência, e isso era o começo do fim para eles. O peso da verdade. Algumas pesam tanto que ninguém ousa carregar sozinho, mas são justamente essas que salvam vidas. O hotel ficava entre duas serras cobertas por neblina e o silêncio de uma estrada estadual que parecia ter esquecido a própria função. A placa estava enferrujada. Hotel Eldorado. R$ 45,00 a diária com café, quando tem. A recepção era uma mulher de meia-idade, com um terço enrolado no pulso e um rádio velho tocando Roberto Carlos em volume baixo. Pedi 2 quartos com cama de solteiro, sem documento. Paguei em dinheiro. Quando ela perguntou o nome, respondi. Os 2 estão no nome da Santa Casa. Ela riu. Tomara que ela pague melhor que os outros hóspedes. O quarto cheirava a cigarro vencido e desinfetante barato. As cortinas tinham manchas, mas as paredes eram espessas, o que importava ali. Às 19h43, Teresa chegou de mochila, moletom e um boné que a deixava parecendo uma turista cansada.
Subiu direto, sem falar com a recepção. Entrou e trancou a porta atrás de si. Trouxe tudo, ela disse, jogando a mochila sobre a cama. De dentro, retirou 4 pastas de papelão, um pendrive envolto em papel alumínio e 2 potes plásticos que diziam farinha de mandioca. Mas cheiravam a papel térmico queimado. Os exames estão todos aqui. Cópias originais, imagens dos logs, vídeo do sistema. Fábio teve que desativar 2 firewalls para pegar isso. E ele tá seguro? Por enquanto. E Liliane? Continua, mas cansada. Ela sabe que tem algo errado. Ela não pergunta com palavras. Ela pergunta com os olhos. Ela sempre pergunta com os olhos. Nos sentamos na cama, espalhando os papéis como um altar de verdades. As evidências se alinhavam. Exames desviados para clínicas particulares. Resultados adulterados. Pacientes duplicados no sistema. Autorização com senha de Henrique. Parcerias assinadas por Josimar. Registros apagados com intervalo inferior a 72 horas. Era um quebra-cabeça de horror. Mas agora as peças estavam ali. Faltava a imagem completa. Precisamos de alguém dentro, para nos manter atualizados em tempo real, disse Teresa. Zuleide. Pensei nela também, mas tem outra pessoa. Quem? Liliane. Olhei para ela, confuso. Ela mal está conseguindo manter a pressão estável. Mas ela vê, ela ouve. As outras pacientes contam coisas para ela. Os internos falam coisas perto dela, achando que ela não entende. E ela anota. Escreve num caderninho que guarda debaixo da fronha. Eu vi. Você acha que... Eu acho que ela quer lutar. E talvez agora seja a única que não tem nada a perder. Ela tem tudo a perder, Teresa. Exatamente por isso. O quarto ficou em silêncio por um tempo. A TV sem som passava um jogo de futebol antigo. Um gol perdido. Um narrador invisível gritando por dentro. Peguei o pendrive e conectei ao notebook. A tela piscou. Arquivos carregaram. Juan havia preparado um índice. Datas, locais, nomes, vínculos, valores faturados, códigos de exames. Isso aqui, apontei, é o suficiente para parar esse hospital por semanas. Mas não é o suficiente para provar que eles estão matando gente. Então precisamos de mais? Precisamos de um nome, um paciente que fale, que mostre, que tenha sofrido a fraude e esteja vivo para contar. Liliane. Liliane. Na manhã seguinte voltamos juntos. Teresa seguiu para o hospital pelas portas dos fundos. Eu fiquei num café perto da rodoviária, observando o movimento como quem observa as vísceras de uma cidade doente. Às 10h11, recebi uma foto pelo celular. Liliane, segurando uma folha de papel. Um bilhete escrito à mão. Se o hospital quer me apagar, então eu vou ser o grito que eles não conseguem silenciar. Aquilo não era só coragem. Era um grito de guerra. E quando os pacientes viram, os outros seguiram. Teresa relatou. Uma paciente da enfermaria B disse que seu exame de HIV tinha voltado negativo, mas ela fez por fora e deu positivo. Está com medo de dizer, mas quer falar com você. Eu volto. Vicente. Eu volto hoje. Eles vão te pegar. Não se pega quem anda pelos fundos. O plano agora era claro. Liliane seria a testemunha. Juan, o responsável técnico pelos registros. Teresa, o elo. Zuleide, o caminho pelos porões. E eu, o escudo. Na rodoviária vi um homem com crachá do hospital. Estava olhando para mim há tempo demais. Levantei. Fui até ele. Doutor Vicente? Perguntou. Quem quer saber? Ele me entregou um envelope pardo. O diretor Josimar pede que o senhor leia isso. Com urgência. Peguei. Abri ali mesmo. Uma carta datilografada. Considerando o acúmulo de infrações disciplinares,
A direção informa que seu contrato será revisado em caráter emergencial. Assinatura Josimar Brandão. Assinei no verso, escrevi, nos vemos no tribunal, entreguei de volta. E peguei o próximo ônibus para BH. Algumas verdades não apodrecem, elas são guardadas no frio, esperando a hora de serem encontradas. Voltar ao hospital depois da ordem de afastamento era como atravessar um campo minado de memórias, sussurros e olhares invisíveis. O hospital já me conhecia. Sabia meus passos, o cheiro da minha raiva, o peso da minha resistência. E eu também conhecia ele, por dentro, como se conhece um vício. A entrada pelos fundos era a mesma de sempre. Uma porta de ferro ao lado da sala dos geradores, com uma tranca que só Zuleide sabia como destrancar sem parecer que destrancou. Cuidado com o primeiro degrau. Quebra o tornozelo de quem pisa com arrogância. Ela disse, me guiando por entre caixas de papelão empilhadas e latas de tinta seca. Zuleide estava com o uniforme azul desbotado, um lenço amarrado na cabeça e chinelos de borracha. Poderia passar por invisível, e era assim que ela gostava. Você tem certeza disso? Perguntei. Tenho. Aquele corpo não foi embora. Ele foi escondido. E não foi por erro. Foi por ordem. Caminhamos pelos corredores técnicos, cruzando salas abandonadas e tubulações que gemiam ao toque do vento. O hospital ali parecia um organismo doente, tentando esconder seus próprios órgãos apodrecidos. Você lembra do vestiário antigo da ala masculina? Aquele que fechou depois do incêndio do transformador? Esse mesmo. Ninguém entra lá há anos. Mas, semana passada, um segurança comentou comigo que sentiu o cheiro forte vindo dali. Como se algo tivesse sido esquecido. Esquecido? Ou escondido? Chegamos à porta de metal. Havia um aviso amarelado colado com fita. Interditado, área técnica. Perigo de curto. Zuleide olhou para mim com ironia. Curto não é o problema. É o frio. Ela tirou uma chave pequena do bolso. Abriu. A primeira lufada de ar era de mofo, cloro e coisa morta. O cheiro não mentia. Era o cheiro de corpo. Entramos. As luzes não funcionavam. Usei a lanterna do celular. O chão era de azulejo rachado. Vestiários abertos, bancos virados, toalhas esquecidas. E ao fundo, algo coberto com um lençol verde de centro cirúrgico. Zuleide parou. É ali. Me aproximei devagar. O lençol ondulava com a brisa do ar-condicionado. Ligado, por algum motivo, estava gelado ali dentro, como uma câmara fria improvisada. Ajoelhei, puxei o pano, corpo masculino, pardo, olhos entreabertos, rigidez instalada. Tinha a pele enrijecida, mas ainda úmida. E no pulso, preso com fita hospitalar, o nome: Romeu Lopes Leito 12. HGP. Estava ali, o desaparecido, o homem que o sistema jurava não existir. Mas seu corpo dizia outra coisa. Puxei o lençol até os ombros, sem sinais de violência, nenhuma marca visível, mas também nenhum registro médico. Ele foi mantido aqui para quê? Zuleide respondeu sem hesitar. Para ninguém achá-lo antes da nova identidade ser usada. Como assim? Romeu morreu. Oficialmente nunca existiu. Então a ficha dele foi liberada. Hoje, um outro paciente, em uma clínica privada, deve estar usando esse nome, esse CPF, essa data de nascimento, para justificar exames caros. E, talvez, até um transplante. Senti o estômago virar. Levantei, encostei na parede fria do vestiário. Isso é mais do que corrupção, isso é engenharia de morte. E você ainda acha que vai mudar isso sozinho? Não, mas vou começar. Zuleide me levou até uma sala trancada no mesmo andar, antiga área de esterilização. Lá dentro, armários enferrujados, sacos pretos, caixas de papelão. Ela puxou uma das caixas. Aqui estão prontuários físicos que desapareceram do sistema.
Tentei guardar o que pude. São nomes que entraram, mas nunca saíram. Abri a tampa. Ali dentro, fichas com anotações manuais, exames pré-internação e sempre, sempre, a mesma sequência final. Evolução clínica estável, depois, nada. Sumiam antes do desfecho. Nunca eram oficialmente mortos, mas os corpos nunca saíam pela porta da frente. Zuleide me entregou uma pasta mais fina, com elástico vermelho. Essa veio de um funcionário da TI. Ele me deu antes de sumir. Era calado. Vivia no porão do hospital. Disse que, quando a verdade morresse, eu saberia o que fazer. O que tem aqui? Ela tirou um pendrive pequeno, preto, com a etiqueta gasta. Coisas que ele copiou, e-mails, nomes, números de série, datas e um mapa. Mapa de quê? Da Câmara Fria. Essa aqui? Não. Uma outra. Mais abaixo. Fiquei em silêncio. Tem mais corpos? Tem mais fantasmas? Guardamos tudo. Zuleide olhou para mim segurando o lençol dobrado. Se você for pego, vão dizer que você está plantando provas. Não vão me pegar. E se pegarem? Então pelo menos vão saber que eu apontei o dedo. Ela sorriu, mas não havia alegria. O senhor não é um herói, Dr. Vicente. Eu sei. É só um teimoso. Às vezes é isso que falta. Enquanto eu deixava o hospital pela mesma porta dos fundos, o céu de BH parecia mais escuro do que antes. Não pelas nuvens, mas pelo que eu agora carregava no bolso. O corpo de Romeu estava lá. O sistema dizia que ele nunca esteve. Mas os mortos não mentem. E agora, eles tinham voz. O hospital tinha muitos lugares onde ninguém mais entrava. Salas que não aparecem nos mapas. Portas que não rangem porque já se conformaram com o esquecimento. Foi em uma dessas que Zuleide nos levou naquela manhã, com uma chave velha e uma garrafa térmica de café morno como senha de entrada. O nome disso aqui era Almoxarifado 6, mas ninguém chama mais assim, disse ela, segurando a maçaneta. E como chamam agora? O quarto do silêncio. Abriu. A luz fraca da lâmpada, pendurada, mal alcançava o chão. Estava tudo coberto por poeira, papéis amarelados, armários trancados com arames e cadeados com cadeias de ferrugem. O ar tinha cheiro de mofo e perda. Teresa entrou primeiro, tossindo. Quando foi a última vez que alguém esteve aqui? Uns 4 anos atrás, quando tentaram digitalizar parte dos arquivos, mas só digitalizaram o que interessava. E o resto? Jogaram pra cá, ou fingiram que nunca existiu. Começamos a mexer nas caixas, prontuários físicos, envelopes carimbados com datas que não batiam com os registros eletrônicos. Algumas fichas tinham carimbos de óbito sem laudo, outras nem isso. Pacientes com nomes comuns. Gente que passou pelo hospital, fez exames, depois sumiu. E então, o mesmo nome reaparecia 2 meses depois numa clínica particular, com novos exames, novos laudos, como se fossem outra pessoa. Teresa segurou uma ficha com as mãos tremendo. Aqui, olha isso. Nome: Claudemir Dias Souza. Internado: 4 de outubro de 2023. Leito 29. Evolução: quadro estável. Alta prevista: 8 de outubro de 2023. Status atual: campo em branco. Observação: paciente encaminhado para acompanhamento externo. Carimbo médico: indecifrável. Esse paciente nunca teve alta, ela disse. Eu lembro dele. Estava com embolia pulmonar, teve parada 2 dias depois, eu mesma fiz a massagem cardíaca. Então ele morreu? Sim, mas está registrado como encaminhado. Folheei o envelope com cuidado. No fundo, um recibo de transferência, mas sem destino, sem assinatura. E com o carimbo de PR01. É o mesmo código das fraudes. Eles estavam coletando as fichas antes de sumirem com os corpos. Zuleide olhou para trás, como se o próprio hospital escutasse. Esses nomes foram apagados daqui,
para nascerem de novo em outro lugar. Passamos as horas seguintes vasculhando caixas. Em cada uma, novas lacunas. Pessoas que viveram e morreram ali, mas foram engolidas por um sistema que só reconhece quem pode pagar por existir. Criamos uma lista. Nomes, datas, códigos de internação. Todos com padrão semelhante. Entrada regular, estabilização clínica, súbita piora. Nenhum exame conclusivo. Desaparecimento da ficha digital. Ficha física arquivada sem laudo. E, em alguns casos, um reaparecimento misterioso. Os mesmos dados, usados como beneficiário em contratos de prestação de serviço terceirizado. Apontei. Aqui, olha esse. Nome: Eustáquio Almeida. Internado em janeiro com pancreatite. Morreu em fevereiro. Mas 2 meses depois, Eustáquio faz uma ressonância em nome da Clínica Vital, paga por convênio privado. Como isso é possível? Roubo de identidade clínica. Eles pegam o CPF do morto, usam para justificar exames de pacientes VIP e recebem por isso. Como se o morto ainda estivesse vivo, murmurou Teresa. Como se o morto fosse mais útil morto do que vivo. No fundo da sala, encontraram um armário metálico trancado com 2 cadeados. Zuleide retirou um molho de chaves do sutiã, uma tradição de quem guarda mais do que segredos, e abriu. Ali dentro, pastas catalogadas por letras. A, B, C. Vicente puxou a pasta M. Abriu. Moraes, Romeu Lopes, leito 12. Admissão, 12 de maio de 2025. E de paciente, 064815. Não localizado, observação final. Paciente liberado por critério econômico funcional. Ele leu em voz alta, estarrecido. Critério econômico funcional? É um código interno, disse Zuleide. Quando a direção avalia que o custo de manter um paciente é maior que a chance de recuperação. Então, eles liberam. Para morrer. Discretamente. Sem alarde. Às vezes no sono. Às vezes com erro de dosagem. Assassinato. Eles chamam de gestão de recursos. Teresa recuou, com a mão na boca. Com a ficha nas mãos, sentei sobre uma pilha de papéis, respirando pesado. Vamos copiar tudo. Cada nome, cada ficha, cada código. Eles precisam ser vistos. Saímos dali 3 horas depois, com 3 mochilas cheias de escândalo. Mas mais que isso, com o peso de 57 vidas que estavam sendo apagadas não por falha, mas por decisão. Eram pacientes pobres, sem família, sem plano, sem voz. Mas agora tinham alguém escrevendo a história por eles. Saímos dali 3 horas depois, com 3 mochilas cheias de escândalo. Mas mais que isso, com o peso de 57 vidas que estavam sendo apagadas não por falha, mas por decisão. Eram pacientes pobres, sem família, sem plano, sem voz. Mas agora tinham alguém escrevendo a história por eles. Retornando à Santa Fé, me dirigi à minha sala e fechei a porta, trancando-a por dentro. O calor abafado contrastava com a sensação gelada que me subia pela coluna. Tirei o jaleco, sentei diante do velho notebook que eu mantinha ali e conectei o pendrive. 3 pastas. Nenhuma senha. Como se o conteúdo não fosse perigoso o suficiente para merecer criptografia. Pasta 1. Originais. Pasta 2. Circulares. Pasta 3. Assinaturas. Comecei pela primeira. Ali estavam capturas de tela de e-mails internos, com remetentes do setor de direção, regulação e auditoria. Vários assinados por Josimar Brandão e por uma tal de doutora, Maíra Costa, então chefe da auditoria. A maioria tratava de projetos piloto de eficiência, termo genérico. Mas, em anexo, sempre havia planilhas com nomes de pacientes classificados em 3 colunas. Custo previsto de tratamento completo, expectativa funcional pós-alta, ganho institucional com liberação precoce. A terceira coluna era o mais chocante. Ficha resumo,
Paciente. MLS. 76 anos. AVC isquêmico. Custo estimado: R$ 24.350. Expectativa funcional: baixa ganho com liberação precoce. Liberação leito mais redirecionamento. Verba judicial para clínica vital é R$ 13.000 mais 2 exames em paciente CDG. Plano privado. Igual a R$ 7.000. Total: R$ 20.000, 00, com lucro estimado de 82%. Era um mercado de morte. Um sistema frio e calculado. Cada paciente era um número. Cada diagnóstico, um custo. Cada morte, uma planilha. Abri a pasta 2. Circulares. Ali, documentos em PDF com orientações internas, assinados e carimbados. Algumas frases em negrito. Evitar o prolongamento de leito crítico em casos sem retorno funcional. Dar preferência a exames laboratoriais com margem de erro para filtragem técnica posterior. Interromper protocolos em pacientes sem vínculo familiar ativo ou plano de saúde vinculado. A linguagem era sutil, cínica, mas clara para quem entendia o funcionamento por dentro. Eles não diziam mate, diziam filtre, redirecione, otimize. Na pasta 3, assinaturas, estavam os contratos. Contratos com as clínicas privadas já citadas, Vital Diagnósticos, Provida, São Rafael, todos com cláusulas de compensação cruzada, jargão para disfarçar o uso de recursos públicos em procedimentos terceirizados. E todos assinados por Josimar. Mas havia um contrato específico. Data: 5 de fevereiro de 2019. Objeto: gestão compartilhada de prontuários críticos para redução de perdas assistenciais. Assinaturas: Josimar Brandão, doutora Maíra Costa e Henrique Delgado, então médico responsável técnico. Henrique, ali, não era apenas cúmplice, era peça-chave. Fechei o notebook. Fiquei em silêncio por longos minutos. Teresa me ligou naquele fim de tarde. Sua voz soava como papel rasgado, exausta. Vicente, isso aqui é maior do que imaginávamos. Mas eu também não consigo mais fingir. Eu tenho tudo agora. Os papéis, os contratos, os nomes, os e-mails, tudo. Só falta o mundo saber. A gente vai entregar para a imprensa? Ainda não. Primeiro, para quem respira aí dentro, para os pacientes, para os funcionários que também são reféns disso tudo. A revolta precisa nascer de dentro. Ela respirou fundo. Tem mais um problema. Claro que tem. Josimar vai anunciar a reformulação da auditoria interna amanhã. Estão apagando rastros. E nós vamos deixar rastros maiores ainda. Às 23h50, enviei a primeira parte do dossiê, com os contratos e planilhas, para um endereço de e-mail criado meses antes. vicentedr@protonmail.com. Era minha apólice. Um botão de emergência. Depois, enviei uma cópia do conteúdo para Teresa e outra para Juan. E por fim, reescrevi o título do documento principal. Dossiê Câmara Fria. Parte 1. Os vivos, que foram mortos. E abaixo, um trecho da ficha de Romeu, escaneado. Paciente liberado por critério econômico funcional. Fechei tudo, mas o frio não passou. Na manhã seguinte, retomei o contato com Teresa, só que desta vez em videochamada. Ela aparecia com a máscara abaixada, voz abafada pelo corredor que eu consideraria até no escuro. Ela tá acordada, Vicente. E perguntou por você, de novo. O eco de passos rápidos está atrás dela. Alguém falou: traz o oxigênio portátil, e a voz sumiu por um segundo. Depois, ela ajeitou o aparelho, girando a câmera. Liliane estava deitada, com o cabelo preso de qualquer jeito, a pele marcada nas últimas semanas. Mas espere. Um sorriso frágil, mas inteiro. Oi, doutor. Disse como se estivéssemos apenas continuando uma conversa interrompida. Você não sabe a falta que faz aqui.
Tentei sorrir também, mas minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela riu de leve, tossiu e passou a mão pelo tubo que descia até o nariz. Eu disse que você estava fazendo bagunça aí. Falou, com aquele jeito que misturava curiosidade e repreensão. Eu disse que você estava fazendo bagunça aí. Falou com aquele jeito que misturava curiosidade e repreensão. E você acredita em tudo o que dizem? Em um tom mais leve. Só no que me convém. Respondeu piscando. Por um instante, esqueci o que estava acontecendo no hospital, o que eu tinha visto nos arquivos, o peso do que guardava no caderno. Ela tinha esse poder, mas não era hora de suavizar. Liliane, as coisas aí dentro não vão melhorar sozinhas. Eu preciso que você... Respirei fundo. Que você me ajude. Ela franziu o senho. Oh é? Presa aqui? Mal consigo ir até o banheiro. Você tem uma coisa que ninguém pode contestar. A sua palavra. O que você viu, o que passou. Se vier pressão, seu depoimento é o que mantém tudo de pé. Teresa apareceu no canto da tela, como quem não queria interromper, mas a urgência estava no olhar. Eles estão fechando a ala de observação. E... Ela olhou para os lados. Henrique sumiu do plantão. Ninguém viu para onde foi. Liliane abriu o lençol, como se quisesse segurar firme a si mesma. Então corre, doutor. Antes que apaguem o resto. Uma conexão oscilou. O rosto dela congelou por alguns segundos. Depois, voltou. Borrado. Eu queria dizer algo. Qualquer coisa que fosse essa esperança, mas a tela escureceu. Ficou só meu reflexo, com o telefone mudo na mão. Fechei os olhos, tentando fixar a imagem dela antes que o silêncio engolisse tudo. O e-mail chegou às 4h23. Título: Protocolo PRD6. Leia com calma. Juan não usava esse tom. Nunca. Abra o anexo. E ali estava, um documento timbrado, aprovado internamente pelo Consórcio de Gestão Clínica Integrada. Era o manual que traduzia em burocracia ou que eu já tinha visto no pendrive. Mas dessa vez, sem meias palavras. E com força jurídica. Chamavam de Protocolo de Terminalidade Racional. Critérios frios: idade, custo, reincidência de internação, falta de vínculo familiar. Medidas diretas: suspensão de terapias, redirecionamento de exames, cuidados paliativos simplificados, internação em enfermarias de terminalidade. E a linha final, a mais letal. Decisões baseadas neste protocolo não excluem consulta familiar ou parecer clínico individualizado. A autonomia institucional prevalece. Eles tinham um nome para a morte por economia. Uma versão moderna da pena de morte para quem era pobre, velho ou improvável. Abri o chat com Juan. Escrevi. É o mesmo esquema que vi no pendrive. Esse PRD6, ele ainda está em uso? Ainda não consegui comprovar. Mas tem log desde 2020. Só nessa aplicação foram 217 pacientes. Quantos sobreviveram? Poucos. E todos saíram com sequelas graves. Alguma sinalização? Somente uma. Da técnica administrativa. Sônia Nascimento. Foi exonerada no dia seguinte. E os nomes? Envio em seguida. O arquivo seguinte não veio como planilha. Veio como lista. Cada linha, um nome, data de ativação do protocolo, motivo administrativo, tempo entre ativação e morte. Alguns morreram no mesmo dia, outros em 2, 3. Ninguém passou mais de uma semana. Mostrei o documento a Teresa já de manhã. Ela leu as primeiras 3 páginas em silêncio. Depois soltou um suspiro que não terminava nunca. Vicente. Eu sei. Isso aqui é uma sentença. Eles escrevem protocolo, mas é uma sentença. Com assinatura. E selo. Ela apontou um nome na página 5. Henrique Delgado. Validador técnico administrador desde 2022. Ele sabe. Ele aplica.
E Josimar criou. Teresa pegou as folhas e saiu da sala. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos. Liguei para minha irmã. Disse que, se eu sumir, é para procurar você. Você acha que vão... Não sei. Mas isso aqui é perigoso demais para ficar vivo. Ela puxou uma pasta da bolsa. Peguei as fichas de 2 pacientes que morreram na semana passada, ambos com código PRD6. Mesma sequência, piora súbita, leito transferido, cuidados paliativos, morte sem laudo. E as famílias? Uma nem sabia. A outra só foi chamada para assinar papelada no IML. Peguei um dos documentos e comecei a marcar. Padrão, padrão, padrão. Tudo ali repetia o mesmo esquema. E o mais grotesco, era eficiente. Enviei uma versão editada do documento para Hermelino, o patologista aposentado. Pedi que ele lesse e me desse uma avaliação ética. A resposta veio à tarde. Isso não é medicina. Se você não denunciar isso, eu denuncio. H. Não respondi, mas já sabia o que faria. Teresa entrou às 19 horas, com o rosto pálido e a respiração cortada. Temos um problema. O quê? Ela largou um papel na mesa. Era uma ficha impressa. Liliane foi incluída no protocolo PRD6. Quando? Hoje, às 17 horas e 20 minutos. Henrique assinou. Josimar validou. O sangue gelou. Por um instante, não escutei nem o som do hospital. Isso significa: eles vão suspender os medicamentos, transferi-la para o setor de terminalidade e negar exames. Ela morre em 72 horas, ou menos. Me levantei. Onde ela está agora? Leito 37. Ainda. Eles vão transferi-la quando? Amanhã cedo, às 6 horas. Então temos até lá. Teresa me encarou. Vai fazer o quê? Rasgar o protocolo. E se te pegarem? Já me pegaram. Agora é pessoal. Na tela do notebook, o arquivo PRD6 ainda estava aberto. Li novamente a primeira linha. Objetivo: racionalizar a utilização de recursos em pacientes com baixo prognóstico. Racionalizar. Chamam de racionalidade aquilo que matam com cálculo. Mas não importa o nome que deram. Agora, era guerra. Na madrugada daquela sexta-feira, o sistema eletrônico do hospital mostrava sem pudor uma notificação sobre o prontuário de Liliane. Status clínico. Regulação PR. D. 6. Fase 2. Comentário do setor técnico. Encaminhamento interno autorizado. Preparar paciente para contenção assistida em leito terminal. Ala F. Leito 4. Responsável: Dr. Henrique Delgado. Validação administrativa: Josimar Brandão. Horário: 17 horas e 21 minutos do dia anterior. Sem consulta à equipe médica, sem aviso à família, sem consentimento informado, só os nomes, os carimbos e a sentença. Fui direto para o hospital, sem jaleco, sem crachá, sem aviso. Às 5h42, passei pela entrada de serviço com a autorização vencida de um médico plantonista que eu conhecia da época da residência. O porteiro sequer levantou os olhos. Quando cheguei ao posto da ala C, onde Liliane ainda estava, a primeira coisa que vi foi a maca parada do lado de fora, com um lençol branco, suporte de soro vazio e um envelope sobre o colchão. A enfermeira de plantão me reconheceu. Doutor Vicente, achei que... Me escuta. Cadê a paciente do leito 37? Estão preparando para remoção. Para onde? Ala F. Contenção assistida. Você sabe o que é isso? Eu só sigo a ordem. Entrei no quarto. Liliane estava acordada. Olhos abertos. Mas não sorria. Havia um vazio ali que não era tristeza. Era desistência. Ei. Ela me olhou. Tentou sorrir. Não conseguiu. A senhora Teresa disse que o senhor ia voltar. Voltei. Eles... disseram
que vão me levar para um lugar mais tranquilo. Lugar nenhum. Como assim? Você não vai para ala F. Mas você vai viver. Isso é o que importa. Ela fechou os olhos por um momento. Fui atrás de Henrique. Encontrei-o no posto da UTI, revisando a escala de técnicos, de jaleco limpo, barba feita, olhos tranquilos como se fosse um dia qualquer. Bom dia, Vicente. Você assinou. Ele suspirou. Colocou a prancheta de lado. Ah, então é por isso que está aqui. Você assinou o PRD 6 de Liliane. Sem consulta. Sem discussão. Sem aviso à mãe. Ela preenche os critérios. É uma decisão institucional. É uma decisão de assassinato. É uma decisão de gestão. Você ouviu o que disse? Ouvi. E repito. A gestão do hospital exige escolhas. E eu escolho salvar quem tem chance. E quem decide isso? O protocolo. E quem escreve o protocolo? Henrique deu 2 passos à frente. Estava calmo demais. Vicente, você precisa entender. Nós não podemos mais tratar todos. O sistema não comporta. A dor é infinita. O orçamento não. Então você mata. Eu deixo morrer. Qual a diferença? Ele se aproximou. O rosto a centímetros do meu. A diferença é que eu durmo à noite. Você dorme porque não ouve os gemidos. Porque terceiriza a culpa. Porque carimba sentenças como se fossem relatórios. Henrique baixou os olhos. Por um segundo, hesitou. Ela não vai sentir dor. Já está sendo ajustada com opioides. É só uma questão de tempo. E se ela viver? Não vai. E se eu provar que vai? Então você destrói o protocolo e comigo o hospital inteiro. Talvez seja a única forma de salvar alguma coisa. Voltei ao quarto. Teresa já estava lá, sentada ao lado de Liliane, com a mão dela entre as suas. O soro estava desligado. A febre tinha voltado. A respiração era irregular. Vai começar a hipoxia, disse Teresa. Ela precisa ser entubada em menos de 24 horas. Eles não vão autorizar. Eu sei. Então vamos fazer isso sem autorização. Onde? Na UTI técnica em reforma. Aquela que está interditada? Aquela que ninguém olha. Teresa me olhou por um segundo. Depois assentiu. Vou preparar. E eu vou falar com o Fábio. Ele vai reativar o prontuário dela. Nem que seja por 12 horas. O suficiente para a gente fazer o que precisa. E depois? Depois, a gente conta com a respiração dela. Liliane abriu os olhos. O que vocês estão tramando? Um pequeno crime, respondi. Em nome da vida. Ela sorriu. Então eu topo. Na tela do sistema, no fim do relatório do PRD6, o último nome estava ali. Liliane R. Status. Ativa. Motivo. Expectativa funcional inferior a 20%. Custo elevado. Ausência de plano de saúde. Data de descontinuação prevista. 11 de agosto de 2025. Mas a vida não segue previsão. E amanhã, Liliane ainda estaria respirando, nem que fosse por um fio. A sala da ouvidoria do hospital era pequena, abafada e decorada com frases motivacionais em molduras baratas. Escutamos para transformar, dizia uma delas. Eu sabia que aquilo era mentira, mas mesmo assim entrei. Estava com os documentos impressos do protocolo PRD6, os logs do sistema assinados por Henrique, as fichas dos pacientes transferidos para a ala F e o nome de Liliane no topo da lista mais recente. Entreguei tudo à atendente da ouvidoria, uma mulher de meia idade, com olhos secos, de quem já desistiu de se importar. Quero abrir uma denúncia formal. Assunto? Ela perguntou, sem olhar para mim. Conduta criminosa institucional. Encaminhamento ilegal de pacientes para morte assistida. Ela parou de digitar. Desculpe, o quê? Tenho provas.
Aqui. Nomes, datas, assinaturas. O protocolo PR-D6. Ela finalmente olhou nos meus olhos. O senhor é... Dr. Vicente Moreira. CRM 102439. Internista. Ela pegou os papéis com a ponta dos dedos como quem pega uma cobra ainda viva. Isso é muito grave. Preciso conversar com a coordenação da ouvidoria. Ótimo. Converse. Mas saiba que a partir deste momento a senhora também será testemunha. Isso é uma denúncia formal. Se sumir, está protocolado comigo. Saí antes que ela pudesse chamar segurança. Menos de 2 horas depois, fui chamado à sala da diretoria. Josimar me esperava com um sorriso que parecia pintado à mão. Ao seu lado, uma pasta de couro. Sobre a mesa, 2 xícaras de café. E uma terceira cadeira. Para mim. Vicente. Sente-se. Prefiro ficar de pé. Como quiser. Imagino que já saiba por que está aqui. Suponho que tenha a ver com a denúncia que acabei de protocolar. Ah, sim. A denúncia. Vejo que está levando sua teimosia a um novo patamar. Estou levando minha decência onde ela deve estar, na frente dos olhos de quem finge não ver. Josimar abriu a pasta. Retirou um papel. Aqui está o seu histórico funcional. 28 anos de serviço. Sem faltas. Alguns atritos, mas nada formal. Uma carreira sólida. E agora manchada? Não, ainda não. É justamente por isso que estou aqui. Ele se recostou na cadeira, cruzou as mãos. Vicente, você é respeitado. Um nome forte. Já contribuiu muito. Eu entendo a indignação, mas há formas mais construtivas de resolver isso. Construir o quê? Um hospital de mortos? Uma gestão eficiente, uma máquina que funcione, mesmo que precise de óleo, sujo. Você chamou para oferecer o quê? Um acordo. Diga. Você se afasta, solicita aposentadoria antecipada. Publicamente, alega esgotamento físico. Em troca, garantimos um processo de transição tranquilo. Nenhuma mancha, nenhuma investigação e um bônus. Claro. Um bônus? Uma indenização por serviços prestados. Digamos, R$ 100.000. Fiquei em silêncio. Olhei para o copo de café. Vapor ainda subia. Quente, como a raiva que crescia no peito. E Liliane? Ela terá cuidados, sem sofrimento. E morrerá? A vida dela está nas mãos de Deus. Não, está nas suas, e você está vendendo ela. Josimar suspirou, irritado. Vicente, não seja tolo. Algumas vidas custam demais para serem defendidas por um homem só. Então que custe a minha. Ele se inclinou para a frente. Última chance. Última negativa. Fiz menção de sair. Ah, ele disse, calmo. E caso esteja pensando em entregar isso à imprensa, lembre-se. O hospital é uma instituição pública. Podemos alegar vazamento indevido de dados sigilosos. Você pode acabar respondendo por crime digital. Então processe. Você sabe como essas coisas terminam. Sei. Com uma menina entubada que deveria estar viva. O alerta veio às 3h42. Teresa me mandou uma mensagem curta, sem vírgulas, como uma frase dita correndo. Saturando 82, não responde, a voz acelera. Era o que eu temia. Liliane estava entrando em insuficiência respiratória. E a qualquer momento poderia cruzar a linha invisível entre viver e apenas resistir. Peguei minha mochila. Me dirigi ao hospital. Chegando, entrei pelas escadas de emergência do bloco técnico e segui direto para a ala C, onde Liliane ainda estava. Teresa me esperava na porta. Saturando 78. Começou a ficar confusa. Dispneia profunda. Já tentaram chamar a UTI? Tentei. Negaram. Paciente fora do perfil prioritário. Eles já ativaram o protocolo? Sim. Estão esperando declínio natural. Vai ser artificial. Fábio tá no sistema.
Juan também. Disseram que podem ressuscitar o prontuário dela por algumas horas, o suficiente para justificar o procedimento. E depois a gente some com ela. Para onde? Ala técnica, talvez. Sala 8. Está vazia desde que interditaram por vazamento. Tem oxigênio? Só o de parede. Mas eu desvio de outra linha. Já fiz isso antes. Tem certeza? Nunca tive mais. Liliane estava deitada. Olhos semiabertos. Lábios azulados. A pele fria como a última frase do prontuário. Quando me aproximei, ela mexeu os dedos. Tentou falar. Não saiu som. Sou eu, Liliane. A gente vai dar um jeito, tá? Eu prometi. E ainda estou aqui. Ela piscou. 2 vezes. A remoção foi feita sem registro. Teresa criou um protocolo falso. Transporte técnico para avaliação radiológica. Fábio apagou o histórico rastreamento. Juan desbloqueou o usuário V. Moreira por 45 minutos. Empurramos a maca por um corredor lateral. Entramos pela porta de acesso dos fundos da ala interditada. Sala 8. Cheiro de tinta velha e gesso molhado. Paredes com marcas de reforma abandonada. No centro, uma cama hospitalar enferrujada. Do lado, um suporte de soro amassado. Um cilindro de oxigênio emprestado do centro de esterilização. Era o suficiente. Vai sedar com o quê? Perguntou Teresa. Midazolam, dose baixa, só para entubar sem trauma. E a analgesia? Morfina 0,4. Devagar. Tubo 7.0? 7.5. Ela é pequena, mas vai precisar de fluxo alto. Laringo? Curvo. E luz sobressalente. A outra já falhou uma vez. Teresa preparou tudo. Pronta? Sempre. Entubar alguém é um ato de invasão. É colocar ar à força em um corpo que está desistindo. É dizer, você ainda não vai. Segurei o laringoscópio com a mão direita. Abri a boca de Liliane. Desviei a língua. Encontrei a epiglote. Vai. Sussurrei. Inseri o tubo. Conectei o ambu. Insuflei. Expansão bilateral. Saturando. 86. Subindo. Ritmo. Regular. Ela estava voltando. Encostei na parede e me deixei deslizar até o chão. Senti algo quente no rosto. Chorei. Não era tristeza. Era cansaço. Era um tipo de dor que vem quando você salva alguém que não deveria ter que ser salva. Assim. Teresa se sentou ao meu lado. Acha que ela sente? Não agora. Mas vai saber. E depois? Depois, ela respira. Às 5h15, Juan enviou uma última mensagem. Prontuário ativo por mais 2 horas. Depois, o sistema apaga sozinho. Façam valer. Liliane respirava com auxílio, mas estava viva. E naquele hospital, isso já era uma forma de vitória. Liliane estava estável, pelo menos por enquanto. Mas ninguém naquele quarto confiava no por enquanto. O ventilador de pé soprava ar morno, misturando cheiro de soro e de fita adesiva. As paredes descascadas refletiam uma luz amarela e cansada, que parecia vir de um tempo mais lento. Teresa, de jaleco aberto e mangas arregaçadas, mexia nos cabos improvisados que mantinham o oxigênio fluindo. Vicente observava o visor do monitor, calculando cada variação nos números como quem escuta um coração bater em outro cômodo. A porta rangeu e Zuleide entrou sem bater. Carregava uma bolsa grande dessas de feira que escondia um volume rígido. Ela pousou a bolsa no canto e fechou a porta devagar, como quem teme que o próprio ar denuncie sua presença. Temos um problema, disse, a voz baixa, e não é pequeno. Virei com os olhos cansados, mas atentos. Fala. Zuleide olhou para Liliane e depois para Teresa, como se medisse o impacto da notícia antes de soltá-la. Vi Josimar e Henrique na sala da ouvidoria, sozinhos, porta trancada.
E Teresa incentivou, já prevendo o pior. Quando saíram, Henrique estava com um envelope na mão. E Josimar, sorrindo. Completou Zuleide. Não sei se apagaram, alteraram ou se enterraram em algum servidor morto, mas mexeram. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo sopro mecânico do oxigênio. A mãe de Liliane, Dona Lourdes, apareceu na porta. O lenço florido cobria metade do cabelo e o rosto denunciava noites mal dormidas. Ela entrou sem pedir licença, mas o olhar já trazia perguntas. Por que mudaram minha filha de quarto outra vez? Perguntou, a voz trêmula, mas carregada de indignação. E por que ela está nesse lugar, sem nem parecer quarto de hospital? Tentei responder, mas Dona Lourdes continuou, olhando ao redor. Isso aqui parece depósito. E minha filha está aqui, assim, como se fosse menos importante que os outros. Eu puxou uma cadeira para ela. Dona Lourdes, por favor, sente-se. Vou explicar. Ela sentou, mas manteve o olhar firme. Era uma mãe que queria respostas antes de aceitar qualquer justificativa. O que está acontecendo, Dona Lourdes, é que sua filha corre risco. Não só pelo quadro clínico, mas porque há gente aqui dentro que prefere liberar um leito do que salvar uma vida. Está dizendo que querem... Ela engoliu seco. Que minha filha morra. Estou dizendo que, para algumas pessoas daqui, ela é mais um número, completou Teresa, com franqueza dolorida. Me recostei na parede, cruzando os braços. Por enquanto, temos que focar no que está ao nosso alcance. Liliane. E o que vocês vão fazer? Dona Lourdes apertou mais forte a mão da filha. Vamos mantê-la viva, custe o que custar. Depois a gente resolve o resto. As horas seguintes foram medidas em respirações. Dona Lourdes, mesmo sem compreender todos os detalhes técnicos, ajudava onde podia, ajustando travesseiros, molhando os lábios da filha, passando a mão pelo rosto dela como quem tenta puxar de volta quem se afasta. Vicente mantinha o olhar na porta de tempos em tempos, esperando, ou temendo, a entrada de alguém que não fosse aliado. Teresa, silenciosa, parecia pensar em 10 soluções simultâneas, descartando 9,5 a cada minuto. Foi Zuleide quem quebrou o silêncio. Vocês não acham que Josimar e Henrique vão parar por aqui, acham? Balancei a cabeça. Não. Eles ainda não entenderam que não têm controle sobre tudo. Ou talvez já saibam, e por isso estejam agindo. O clima era de preparação para uma tempestade que ainda não se via pela janela. O celular vibrou sobre a mesa. Peguei e vi a mensagem de Juan. Como estão as coisas aí? Não quero pressionar vocês, mas temos exatamente 1h17 para o prontuário sumir do sistema. Teresa, sem tirar os olhos do monitor de Liliane, murmurou. Depois disso, a equipe pode aparecer a qualquer momento para fazer a transição, e a gente sabe o que significa. Respirei fundo. Podem até demorar um pouco, mas vão nos achar. Tenho certeza que Henrique está de olho na gente. Nunca duvide disso. Olhei para Zuleide. Você conhece cada canto desse hospital melhor que qualquer um. Se não conseguirmos mantê-la aqui, preciso da sua ajuda para encontrar uma saída segura. E rápida. Zuleide cruzou os braços, calculando mentalmente. Não vai ser fácil, mas, se for para salvar essa menina, eu encontro um jeito. Então, nos preparamos para os 2 cenários. Ou estabilizamos e mantemos Liliane aqui. Ou tiramos ela antes que cheguem. Mas no fundo, eu sabia que a primeira opção estava remota demais para nós. O ar no quarto estava denso, e não apenas pelo cheiro de medicamentos. Olhei para o relógio. 1h08 até o prontuário sumir. Cada minuto agora custava caro. Zuleide apareceu, encostando-se à parede. Vicente, acabei de ouvir no corredor. Tem uma
Inspeção emergencial na ala C. É só uma desculpa. Vão varrer sala por sala. Teresa levantou os olhos do monitor. E se chegarem aqui? Não vão encontrar a gente, respondeu Zuleide já com um plano. Mas para isso precisamos sair agora. Tem um ponto na ala técnica de manutenção onde podemos ver tudo pelo sistema interno sem sermos vistos. Olhei para Liliane, depois para a mãe dela. Dona Lourdes, a senhora vai ficar aqui com ela. Teresa abriu a gaveta e tirou um rádio portátil pequeno, colocando-o nas mãos da mulher. Segura firme. Se alguém entrar e não for a gente, aperta o botão e fala. E se desligarem isso? Perguntou desconfiada. Não vão ter tempo, disse Teresa. Mas, se for preciso, grite. Aproximei do leito, ajustando o lençol de Liliane. Voltamos rápido. Fique de olho em tudo. Zuleide já estava na porta, observando o corredor. Vamos. Saímos em fila silenciosa, cortando por um corredor estreito que levava à área de manutenção. Eu sentia o estômago embrulhar. Cada passo que dava para longe do quarto parecia aumentar o risco. Quando chegamos à pequena sala técnica, Zuleide trancou a porta e ligou um monitor velho conectado às câmeras internas. Pronto, agora é esperar para ver quem aparece primeiro, a inspeção ou eles. O rádio de Teresa chiou. A voz de Dona Lourdes veio trêmula, mas firme. Tem alguém rondando a porta. Teresa pressionou o botão e respondeu num tom calmo. Não se preocupe, Dona Lourdes. Estamos vendo tudo daqui. Não faça nada até eu dizer. Caminhei até a mesa no centro, com as mãos no tampo metálico. Fiquei ali por alguns segundos. Respirei fundo. Bom, limpei a garganta. Bom, já que estamos aqui, longe de Dona Lourdes, acho que posso ser mais franco com vocês. Teresa inclinou-se, mas não disse nada. Eu não sei se Liliane aguenta. Tá dizendo a respeito de tirar ela daqui? Eu tô dizendo que se as coisas piorarem, se aquela equipe chegar antes da gente ter certeza de que ela tá estável, eu não vou ficar esperando eles levarem. Eu tiro. Mas agora me veio à cabeça, e se ela não aguentar? Teresa respirou fundo. Vicente, você sabe o risco que é. Eu sei. O tom foi mais firme, mas não havia arrogância ali. Havia medo. Sei que ela pode não resistir ao transporte. Sei que cada movimento errado pode ser o último. Mas se eu deixar ela aqui, a incerteza é maior. Zuleide apoiou a mão no meu ombro. Então vamos fazer isso direito. O corredor da ala improvisada estava silencioso, exceto pelo som mecânico e compassado do respirador portátil. Vicente, Teresa e Zuleide, ainda na sala técnica, acompanhavam pelas câmeras quem se aproximava. Mas uma falha de sinal fez a imagem congelar por alguns minutos, o suficiente para que a figura de Josimar escapasse do radar. No quarto, Dona Lourdes estava sentada na beira da cama, alisando o braço da filha como quem tenta passar força pelo toque. Liliane, de olhos semicerrados, parecia se manter consciente apenas pela teimosia de continuar respirando. A porta se abriu devagar, sem pressa. Josimar entrou, o jaleco perfeitamente alinhado, o crachá reluzindo sob a luz amarelada. Fechou a porta atrás de si com um gesto lento e quase silencioso. Dona Lourdes, disse com a voz baixa, quase paternal. Eu vim conversar com a senhora como amigo. Ela olhou desconfiada, mas não respondeu. Sei que a senhora deve estar confusa com tudo isso. Ele se aproximou, mantendo o tom calmo. Mudaram sua filha de quarto, colocaram ela aqui, longe de qualquer supervisão oficial, sem a autorização da direção. Disseram que era para o bem dela, respondeu Lourdes com a voz hesitante. Que aqui ela estaria segura. Josimar suspirou, como quem lamenta ter que dizer algo difícil. Eu entendo. Mas nem tudo que parece cuidado é. Ele se inclinou um pouco mais,
olhando-a nos olhos. A senhora sabe quem é Vicente? Sei, é o médico que está cuidando dela. É o médico, repetiu ele pausando, que foi afastado do hospital por problemas sérios. Procedimentos não autorizados, manipulação de documentos, até envolvimento em denúncias falsas contra colegas. Lourdes franziu a testa. Não é isso que ele me mostrou, porque ele não vai mostrar o que prejudica ele. Josimar abriu a pasta que carregava. Dentro, um maço de papéis com selos e timbres do hospital. Esses são registros oficiais. Aqui diz que ele foi removido da função por conduta imprópria e que qualquer ato médico que ele realizar sem autorização da equipe responsável pode colocar a vida do paciente em risco. Lourdes olhou para a filha, respirando com esforço, e depois para Josimar. Mas ele parece querer ajudar. Josimar se endireitou, apoiando uma das mãos no encosto da cadeira. E eu não estou dizendo que ele não quer, mas querer não é suficiente quando se lida com vidas. Ele abriu outro documento, desta vez com letras maiores e linguagem simplificada. Esse aqui é um termo de transferência. Se a senhora assinar, sua filha vai para um leito adequado, com monitoramento 24 horas, medicação correta e todos os recursos de que precisa. Mas disseram que não havia leito. Não havia. Ele fez uma pausa breve. Até agora. Uma vaga acabou de abrir na UTI do setor principal. É a chance de dar a ela o que realmente precisa. Lourdes respirou fundo, claramente dividida. E por que não falaram disso antes? Por que alguns aqui? Ele fez um gesto vago, mas sugestivo. Preferem manter certas situações longe dos protocolos. É mais fácil agir sem prestar contas. Ele colocou o termo sobre a mesa ao lado da cama, girando-o para que ela pudesse ler. Em seguida, retirou do bolso uma caneta prateada. Eu sei que a senhora quer o melhor para ela. A voz dele estava agora mais baixa, mas carregada de intenção. Pense, e se ela piorar de repente? Aqui, sem estrutura, quem garante que vai ter o que fazer? O silêncio, na sala, era denso. Liliane respirava com esforço, e o som do ar, entrando e saindo pelo equipamento, parecia marcar o tempo que Lourdes tinha para decidir. Ela passou a mão pelos cabelos, desviou o olhar para a filha e depois para o papel. Eu não sei. Às vezes, amar também é deixar os profissionais fazerem o que é preciso, mesmo que doa no momento. Ele segurou a caneta, oferecendo-a, e deu um passo para mais perto. É só um nome no papel, Dona Lourdes. Um nome que pode mudar o destino dela agora. Lourdes estendeu a mão, tocou a caneta, hesitou. Seus dedos tremiam. Josimar manteve o olhar fixo nela, firme, paciente, mas com a urgência escondida sob a calma aparente. Ela olhou mais uma vez para Liliane e depois para o documento. Seus olhos piscavam rápido, como se tentassem decidir sozinhos. A caneta tocou o papel. Então tá decidido, disse na sala técnica, fechando o esboço do plano sobre a mesa. Teresa assentiu, olhando para o mapa improvisado que Zuleide desenhou com marcações vermelhas. Seguimos por esse corredor até a saída lateral. E rezamos para que ninguém esteja esperando. Completou Zuleide, sem levantar a cabeça. Vicente cruzou os braços e olhou para ambas. Esse é o tipo de decisão que não tem volta. Nem sempre tem tempo para voltar, respondeu Teresa. Já eram 6h04. Meu relógio de pulso piscava discretamente a cada minuto, um lembrete incômodo de que o tempo não estava do lado deles. Menos de 1 hora. O retorno ao quarto parecia mais longo do que a ida à sala técnica. O corredor estreito, iluminado por luzes frias, fazia o som dos passos ecoar como se eles não estivessem sozinhos. Segui à frente, Teresa logo atrás, e Zuleide fechando a formação.
Quando empurrou a porta, a primeira coisa que vi foi Dona Lourdes, sentada ao lado da cama, segurando a mão de Liliane com um aperto quase doloroso. O rosto dela misturava confusão e algo que eu não consegui identificar de imediato. Medo, talvez. O que aconteceu? Perguntei, sem rodeios. Dona Lourdes piscou algumas vezes como se voltasse de um transe. Eu não sei direito. As palavras saíram hesitantes, cortadas por pausas longas. Entraram aqui, falaram umas coisas, mas foi tudo muito rápido. Aproximei. Quem entrou? Não sei. Ela desviou o olhar, como se quisesse evitar a pergunta. Mas eu acho que é melhor a gente ir embora daqui, se o senhor diz que é o certo. Vicente trocou um olhar rápido com Teresa e Zuleide. Não havia tempo para investigar naquele momento. Então vamos seguir com o plano. Zuleide já sabe o que fazer. Quero você me guiando pelo rádio e avisando sobre qualquer obstáculo. Pode deixar. Puxei o carrinho com os equipamentos improvisados, enquanto Teresa ajustava rapidamente a ventilação manual de Liliane. O chiado ritmado do ambu preenchia o quarto, se misturando ao som distante de passos em outros corredores. A saída pelo corredor sul ainda é viável? Perguntou Teresa. É a mais curta, mas também é a mais exposta. Vou verificar as câmeras e te confirmo. Respondeu Zuleide com passos firmes, fechando a porta atrás de si. Respirei fundo. A partir daqui, ninguém solta a maca. Ninguém para por nada. Se virmos alguém vindo na direção contrária, viramos para o corredor auxiliar. É mais longo, mas mantém a gente fora da rota principal. Teresa assentiu, já conferindo se todos os tubos e cabos estavam posicionados para não enroscar. O rádio chiou na cintura. Vicente, me escuta? Era Zuleide. Fala. Corredor sul limpo por enquanto. Só um funcionário de limpeza perto do final, mas ele parece distraído. Ótimo. Vamos usar ele. Abaixei para falar próximo ao ouvido de Liliane, mesmo sabendo que ela talvez não o escutasse. Aguenta firme. Já estamos indo. Empurramos a maca em silêncio, os rodízios rangendo de leve. Dona Lourdes seguia do lado, a mão ainda entrelaçada com a da filha, o olhar fixo na respiração dela. Gente, atenção! A voz de Zuleide voltou pelo rádio mais tensa. Movimento no corredor principal, 2 seguranças conversando perto da recepção. Se acelerarem agora, passam antes deles notarem. Olhei para Teresa. Vamos. Aumentei o ritmo. O som das rodas sobre o piso se tornou mais rápido, mais presente. Ao longe, um estalo metálico ecoou. Provavelmente uma porta batendo. E Dona Lourdes apertou o passo. Mais 10 metros e vocês viram à direita, instruiu Zuleide. Depois é só seguir reto até a saída. Viramos, mas o que vimos à frente fez meu coração acelerar. Uma maca abandonada bloqueava parcialmente o corredor. Zuleide, tem uma maca atravessada aqui. Eu sei. Apareceu agora na câmera. Não tem tempo para tirar. Vão ter que passar por com cuidado. Teresa mordeu o lábio, avaliando os riscos. Se a gente levantar a frente primeiro, depois a traseira, dá para passar sem soltar os cabos. Assenti. Vamos nessa. Com um esforço coordenado, levantamos a frente da maca e a passamos por cima do obstáculo improvisado. Liliane permaneceu estável, mas o chiado do ambu parecia mais rápido, como se cada compressão fosse feita com um pouco mais de urgência. Corredor livre agora, disse Zuleide pelo rádio. Continuem. Seguimos até a porta de saída lateral. Encostei a maca na parede enquanto Teresa girava a maçaneta. O vento frio da madrugada entrou de repente, cortando a tensão por alguns segundos. Zuleide, estamos fora. Ótimo. Boa sorte aí. Soprei forte. Pela primeira vez desde que aquele dia havia começado, senti que as chances estavam um pouco mais equilibradas. Então, para onde vamos levar minha filha?
Perguntou Dona Lourdes, com a voz carregada de medo, mas também de algo próximo à esperança. Antes que respondesse, o celular vibrou no meu bolso. Atendi sem hesitar. 5 minutos. Tô chegando, disse a voz do outro lado. Olhei para os lados atentamente. Por favor. Rápido. E sem dizer mais nada, comecei a empurrar a maca para o mais longe dali. O tempo avançou e nós, junto a ele. A tela piscava em tons frios de verde e azul. Saté, 96%. FC, 84 batimentos por minuto. FR, 18 RPM. O cursor do monitor deslizava no ritmo da vida que se mantinha. Frágil, mas firme. O bip ritmado cortava o silêncio, ecoando como um lembrete de que cada segundo estava sendo conquistado. Vicente inclinou-se para mais perto, os olhos fixos nos números. Ela está melhor. Mas não é o bastante. A voz saiu grave, carregada do cansaço de horas que pareciam dias. Teresa, ao lado, apoiava os cotovelos na mesa improvisada. Não vou mentir. Ainda existe o risco de instabilidade. A pressão está no limite inferior aceitável. Ela digitou algo no tablet registrando valores. Mas, pelo menos, não piorou. Havia um cheiro de álcool e metal no ar. Não era o aroma estéril e artificial de um hospital. Havia algo mais caseiro, íntimo, como se cada objeto ali tivesse sido colocado com cuidado e improviso ao mesmo tempo. Vicente passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. O que me preocupa é o tempo. Aqui, fora do hospital, qualquer complicação depende só de nós. Teresa respirou fundo. Você confia nele? Perguntou em tom baixo, quase um sussurro, como se as paredes também pudessem ouvir. Antes que Vicente respondesse, uma voz grave surgiu atrás deles. Confiar não é questão de escolha agora, Teresa. É questão de sobrevivência. Hermelino cruzou o espaço em poucos passos, carregando uma caixa metálica e um rolo de cabos. Colocou tudo sobre a bancada com firmeza e continuou. Vicente já me contou o que está acontecendo naquele hospital. Henrique, Josimar, as transferências, cada detalhe. E eu sei exatamente o tipo de mão invisível que mexe os fios lá dentro. Ele olhou para os dois e, por um instante, o silêncio ficou pesado. Não vou fingir que tenho todas as respostas, mas o que eu tenho é isso aqui. Bateu de leve na caixa. Equipamento, espaço e disposição para fazer o que for preciso para ajudar essa menina. E, claro, colocar aqueles malditos vermes na cadeia. Teresa cruzou os braços, estudando a cena. Quantas vezes você já usou isso? Mais do que eu gostaria de lembrar. Hermelino suspirou e apontou para o canto. E antes que perguntem... Está tudo calibrado. Foi só então que Vicente percebeu melhor o espaço ao redor. A parede atrás de Hermelino era, na verdade, uma estante repleta de caixas de medicamentos, frascos etiquetados à mão e pilhas de papéis. Ao lado, um armário metálico com portas semiabertas revelava seringas estéreis, sondas, kits de acesso venoso. No canto oposto, um leito improvisado, estrutura de ferro reforçado, colchão hospitalar, monitores e um respirador antigo, mas funcionando. Liliane estava deitada ali, com o rosto iluminado pela luz suave de uma luminária articulada. Não havia janelas. Apenas uma pequena abertura alta com uma grade enferrujada. O som do vento do lado de fora soava distante. Hermelino se aproximou do leito e checou os cabos conectados à paciente. Ela vai precisar de observação contínua. Aqui não temos equipe de plantão, nem suporte imediato, se algo der errado. Vicente assentiu. É por isso que eu vou ficar aqui. Nós vamos ficar, corrigiu Teresa. Não adianta você se desgastar sozinho. Eu sei que você quer ficar, e eu queria que ficasse. Mas alguém precisa voltar para lá. Eu posso cuidar daqui com você.
Ela insistiu. Posso ajudar nos procedimentos? Posso... Teresa interrompeu com um olhar firme, mas carregado de gratidão. Você já fez mais do que qualquer um teria coragem. Agora preciso que mantenha as aparências. Eu vou revezar com Dona Lourdes e o Hermelino. Vamos cuidar dela. E provavelmente sabem da sua ausência. Isso pode te colocar em risco. Teresa respirou fundo. Olhou para o monitor que exibia os sinais vitais de Liliane e, por fim, assentiu. Tá bom, mas me mantenham informada a cada passo. Se alguma coisa mudar, eu volto correndo. Prometo, respondeu Vicente, tocando levemente o ombro dela. Hermelino observava os dois em silêncio até que interveio. Vamos agilizar, Vicente. Eu tenho um gerador portátil que não uso faz muito tempo e... Recentemente adquiri algumas placas solares. Podemos usar como backup caso falte energia. Teresa olhou mais uma vez para Liliane, como quem tenta memorizar cada detalhe do rosto da jovem. Depois, voltou-se para Vicente. Se cuida. Você também e... Obrigado por tudo, disse. Sem mais palavras, ela pegou o casaco e saiu pela porta dos fundos. Após um bom tempo fora, Teresa retorna, entra pelo acesso de serviço, fecha a porta atrás de si e caminha até a sala de manutenção onde Zuleide a espera, braços cruzados, expressão atenta. Sem cerimônia. E aí? Como foi? Me conta tudo. Teresa solta o ar que estava prendendo. Bom... Chegamos na casa desse conhecido do Vicente. É simples, mas organizado. Ele já tinha separado um espaço só para Liliane. Completou. E está estável. A respiração ainda exige atenção, mas ela já não está naquela tensão constante, pelo menos por enquanto. O semblante de Zuleide suavizou um pouco. Isso é bom. Muito bom. Zuleide assentiu lentamente. Aqui, tudo calmo demais. Teresa deu um sorriso breve, sem humor. Calmo, é? 3 notas curtas. Uma pausa, 3 notas curtas. Hermelino verificou mais uma vez as conexões com a paciência de quem desmonta e remonta a mesma peça há anos. Fixou o vaso de soro com uma tira de gás improvisada, conferiu a pressão do cilindro de oxigênio, ajustou a altura do suporte. Eu chequei o cuff do tubo, toquei de leve a fita que o prendia, firme. Nada de folga, nada de riscos gratuitos. A pele de Liliane estava menos fria. Último ajuste no alarme de apneia, só por desencargo. Murmurou Hermelino, rodando o botão com 2 toques. Se a FR cair abaixo de 10, ele grita por nós. Cheiro de álcool, leve ferrugem de metal antigo, uma sombra de café velho vindo de algum canto. Dona Lourdes cochilava na poltrona mais ao fundo, o corpo encolhido, mãos entrelaçadas. Acordava de tempos em tempos, olhava para a filha, fazia o sinal da cruz e adormecia de novo, como se o gesto mantivesse o teto no lugar. Pronto, disse Hermelino. Por ora, o que dava para fazer, foi feito. Por ora, repeti, olhando outra vez o traçado cardíaco. Ele me encarou com um sorriso cansado e então apontou com a cabeça para a porta. Vem, vamos deixá-las descansar. Você está com cheiro de hospital até no pensamento. Hesitei. As mãos ainda pairavam sobre a grade, como se soltar fosse traição. 2 minutos, insistiu ele. O bip continua tocando com ou sem você olhando para ele. Saímos. O corredor tinha luz amarela, dessas lâmpadas que alguém compra em promoção. A parede deixava ver a massa corrida mal lixada por baixo de uma demão recente de tinta. Viramos à direita e entramos na cozinha. Uma mesa de fórmica riscada, 2 cadeiras de bar, uma prateleira com copos desiguais. Na geladeira, um ímã com calendário velho de 2021, propaganda de farmácia na borda. Hermelino abriu a porta, o motor reclamou um instante e depois aquietou.
Cerveja, café, refrigerante. Contou nos dedos. Hoje eu tenho trinca. Qual é a sua? Café. Respondi sem pensar. Claro. Ele riu. Você não sabe desligar. Enquanto o filtro pingava, ficamos em pé, os dois, olhando a água escura descer em fio fino. A cozinha tinha janela pequena, que dava para um quintal com piso quebrado. O céu começava a clarear, um cinza que prometia um dia abafado. Eu podia jurar que sentia, mais do que ouvia, o bip do monitor no cômodo ao lado. O corpo aprende a ouvir essas coisas mesmo longe, como quem sente cheiro de chuva antes da água. Sabe? Falou Hermelino, quebrando o silêncio. Faz uns bons anos que eu não preparo café a essa hora por um motivo assim. Na última vez, foi por causa de um menino da UPA, crise asmática severa, o oxigênio acabou. Você lembra quando o fornecimento de oxigênio virou bingo? Lembro, respondi, puxando a cadeira e sentando. Lembro de 2016, a madrugada em que um técnico da manutenção trouxe, de moto, 2 cilindros emprestados de uma clínica veterinária. E a gente, no PS, fingindo que era tudo normal. A cidade inteira vivia assim. Ele disse. Encheu minha caneca e depois a dele. Queria te dizer, Vicente. Eu sei que não sou santo nem herói. Fiz vista grossa para muita coisa, porque às vezes olhar de frente é pior. Mas hoje... Ele suspirou, soprando a borda do café. Hoje eu não podia dizer não. Eu te liguei porque sabia. Falei, mexendo o café sem açúcar. Tem gente que quando se afasta da linha de frente esquece o cheiro da linha. E você não. Ele encostou na pia, cruzando os braços. Não sei se dá orgulho, não. Às vezes, vergonha. Lembra daquele caso da porta que caiu no centro cirúrgico? Nossa! Sorri torto. O teto começou a pingar em cima do campo estéril. A luz apagou. Eu continuei o procedimento com a lanterna no dente. A gente salvou a paciente, mas... Fiquei olhando o vapor do café, e a frase deixou de ter fim. Mas o hospital não salvou a gente. Completou. Ou melhor, não salvou ninguém. Só salvou o relatório. Eu ri sem humor. Resultados satisfatórios em condições adversas, dizia o documento. Sabe o que eu mais odeio, Hermelino? Frase feita. Gente que escreve humanização em cartaz e esconde o remédio no armário de cima. Ele balançou a cabeça. Eu tinha um plantão, lembra? Na noite em que 3 ambulâncias ficaram presas na rampa porque o elevador travou entre andares. As macas ficaram alinhadas como carros num pedágio, os pacientes gemendo, e a gente improvisando triagem ali mesmo, ao som daquele motor velho tentando pegar. O engenheiro apareceu com uma prancheta e um sorriso. Transtorno operacional pontual, anotou. E um paciente morreu de edema agudo no corredor. Minha voz veio baixa, sem pressa. A família me perguntou se não tinha um lugar mais humano para ele ficar. Eu menti e disse que o lugar não muda o cuidado. Mentira. Muda sim, muda tudo. Ele me entregou um pão seco, 2 passos de humanidade. Come, você não come há horas. Dei uma mordida mínima, só para satisfazer o gesto dele. O gosto era de farinha e tédio. Ainda assim, me trouxe a lembrança de uma madrugada qualquer, muitos anos atrás, em que Teresa dividiu comigo uma bolacha quebrada enquanto esperávamos sangue chegar da hemoterapia. Quase ouvi a voz dela me xingando por ter saído do quarto sem avisar. Doutor, você morre e nem percebe. Sorri. Sabe o que me segura, às vezes? Perguntei. Esses retalhos de bondade simples. Uma bolacha, um café e a frase certa na hora certa. Se não fosse por isso, eu tinha me aposentado faz tempo, ou surtado. Eu me afastei porque eu surtei de um jeito silencioso, disse Hermelino, mexendo a caneca vazia, como quem mexe o próprio pensamento. Tinha uma menina. Ele hesitou. Tinha a idade da Liliane. Teve um choque séptico,
Precisava de vasopressor e de um acesso central. O cateter veio errado, a agulha com a ponta torta. Sabe quando você olha e já sabe que não dá? E o supervisor, com aquela calma de manual, disse: registra como recebido. Depois eu troco a nota. Registra como recebido. Ele repetiu, com uma risada curta, amarga. Eu improvisei. Coloquei o que tinha, suando frio, mão tremendo, como se eu fosse um estudante. Ela sobreviveu. 3 semanas depois, voltou com uma pneumonia e morreu numa enfermaria que não tinha monitor. Eu perdi a menina 2 vezes. A primeira, para a burocracia. A segunda, para a estatística. Aqueci a caneca, segurando com as 2 mãos, como se aquecê-las pudesse aquecer alguma coisa por dentro. Eu sempre achei que o que mais me irritava era a incompetência. Mas não. O que me corrói é quando a competência se ajoelha para o cinismo. Quando gente muito boa aceita escrever protocolo em cima de morrer devagar. Ele me olhou de um jeito que eu não consigo traduzir. Tinha a ver com cansaço, sim, mas também com alguma espécie de luto que não tem corpo. E hoje a gente atravessou a linha, disse, sem dramatizar. A gente tirou uma paciente do hospital. Tecnicamente sequestrou, se você quiser usar a palavra que eles vão usar. Eles vão usar, claro, respondi. E vão dizer que foi para prejudicar a instituição. Vão imprimir a palavra irresponsável em negrito. Vão me dar um número de processo e um prazo para a defesa. Vão me chamar de louco. E eu... Parei, senti a boca secar. Eu só não ia dormir se deixasse ela lá. Hermelino apoiou a caneca na mesa devagar, como quem devolve algo que não é seu. Não existe termo no código para isso, Vicente. Não existe linha no manual de boas práticas. Existe a coisa crua. Tinha uma menina prestes a ser engolida por uma política desumana. E você puxou ela para cima pela traqueia com as 2 mãos. Isso não é crime. Por mais que escrevam assim. Ficamos em silêncio. O barulho do ventilador da sala ao lado se misturava ao leve zumbido da geladeira. Lembrei de uma preceptora da residência, a doutora Silvia, que dizia: a medicina é mais feita de mãos que de remédios. Na época eu achei bonito. Hoje eu acho um verdadeiro tapa na cara. E por isso, assustador. Provavelmente vão juntar as câmeras, os acessos no sistema, o rastro da maca. Eles sabem neutralizar o ruído e ampliar o que interessa. É o método deles. Fato vira interpretação, interpretação vira norma. Eu sei, ele respondeu. Por isso eu trouxe o que eu te falei. O gerador. E tem mais 2 placas solares no quintal já ligadas no controlador de carga. Se cortar a luz, a gente tem adubo para umas horas. O resto é... Ele levantou os ombros como quem aceita uma aposta de cartas ruins. O resto é rezar pro acaso não escolher nosso lado. Completei seco. Ele me encarou como quem mede um poço. Depois deu uma risada sem som. A gente fala acaso, porque não quer dizer sistema. O acaso, pelo menos, não tem crachá. Não tem! Bebi o último gole de café, que já tinha ficado morno. Você lembra de Otacílio? O senhor que chegava toda semana com a pressão nas alturas, porque o remédio do posto nunca vinha? Ele chamava o comprimido de a continha. Doutor, minha continha acabou. A conta que nunca fecha. É essa que a gente vive. Alguém sempre paga com os dias. Lembro, disse Hermelino, e um sorriso verdadeiro atravessou o cansaço dele, como uma corda de varal esticada no sol. Ele me deu uma goiaba caseira uma vez. Tava tão doce que parecia sacanagem. E eu, ali, preenchendo formulário triplo para justificar a troca do anti-hipertensivo. Ele balançou a cabeça. A vida sempre insistindo e a gente com uma prancheta na frente. E quando a vida não insiste, a gente insiste por ela. Eu afrontei muitas. Ele confessou, e a voz ficou baixa. Às vezes por coragem,
às vezes por preguiça de discutir com gente que não sabe do que fala. Uma vez, a regulação mandou uma senhora para casa com saturação de oxigênio em 88%, porque o critério de internação não batia. Eu botei ela num leito fantasma e só dei entrada no sistema 2 dias depois, quando ela já tinha melhorado. Até hoje, se eu volto naquela planilha, não encontro o nome dela. Mas eu lembro do rosto. É o que ficou. É o que sempre fica, disse. Os nomes somem, as iniciais viram estatística, os rostos grudam atrás da pálpebra. Ouvi, de leve, a poltrona ranger na sala. Dona Lourdes se mexeu, falou algo que a gente não entendeu e tornou a quietar. Hermelino lançou um olhar para a porta aberta, atento, instinto sempre acordado. Eu também. Não era só o medo, era a responsabilidade de quem sabota a morte por algumas horas e precisa sustentar esse ato com a coluna reta. Vicente, chamou ele, sem rodeios. Me diz uma coisa, e depois? Digamos que a gente ganhe hoje. Amanhã, depois de amanhã, você sabe que não dá para manter assim por muito tempo. Nem física, nem legalmente. Passei os dedos no tampo da mesa seguindo as linhas da fórmica como quem mapeia uma saída. Eu sei, mas, sinceramente, até o momento, a única coisa que pensei era que tinha, ou melhor, tenho, que tentar garantir que ela não seja arriscada como os outros. E graças à ajuda sua, de Teresa e Zuleide no hospital, Juan no sistema e... Olhei para ele. Hermelino bateu com a ponta do dedo no tampo. 1, 2, 3 toques. Sabe o que eu acho, no fundo? Disse, e o tom não tinha aplicação prática nenhuma. Era apenas humano. Acho que a gente só faz sentido quando encontra uma coisa ou alguém por quem vale perder o resto. Uma causa, um rosto, um nome. No meu caso, foi a tal menina que eu perdi 2 vezes. No seu, é ela. Apontou sem apontar. E talvez toda a fila de gente que ninguém vê. E no meu, é também o meu próprio sono. Respondi. Minha última vaidade. Dormir. Eu queria, no mínimo, poder fechar o olho sem ver a assinatura no pé de um e-mail, decidindo quem respira. Hoje, se eu deitar, talvez eu durma, porque ela está respirando. Ele sorriu de lado. O tipo de sorriso que não vai a lugar nenhum, mas faz a curva. Quando isso passar, ele começou, e eu ergui um dedo. Quando isso andar, corrigi. Passar é um verbo que dá um fim. Não vai ter fim. Tá. Quando isso andar, você devia escrever. Ele disse. Não para virar herói. Para que alguém leia e pelo menos uma vez entenda que otimização não é sinônimo de vida. Eu estou escrevendo. Respondi, bebendo o restinho do café frio. A geladeira fez um estalo oco. O que eu mais lembro nessas horas não é de discursos brilhantes. São dos sons. O estalo, o zumbido, o bip, o ranger da poltrona. São esses ruídos que ancoram as decisões. Eles dizem: você está aqui. Agora. Decide. Vamos voltar. Falei, levantando. 2 minutos se fizeram 10. 12. Ele sorriu, apontando o relógio de parede que atrasava 2 minutos desde sempre. Voltamos pelo corredor curto. Antes de entrar no quarto, paramos junto à porta. Olhei para ele e, por um segundo, deixei o mundo sem ironia. Obrigado. Não me agradece ainda, não. Respondeu. Ainda tem muito para dar errado. Eu sei. Mesmo assim, insisti. Obrigado por não ter desligado o telefone quando eu te liguei. Eu desliguei. Ele disse, sério. Mas liguei de volta. Entrei. Dona Lourdes abriu os olhos devagar, como quem volta de um lugar onde o tempo não corre. Doutor... sussurrou. Ela tá... Está, respondi. Está.
Hermelino conferiu o fio de alimentação do monitor, ajeitou o clipe do oxímetro no dedo dela, pôs um pedaço de esparadrapo novo por cima. Eu abri o prontuário impresso que tínhamos trazido numa pasta. Não para escrever. Não havia nada a escrever que servisse. Mas por reflexo. O papel me dava uma sensação idiota de controle. Daqui a uns 15 minutos, disse Hermelino. Eu vou trocar o filtro HME. Prefiro adiantar um pouco porque, se a energia oscilar, menos coisa pendurada, melhor. Certo. Dona Lourdes olhou de mim para ele ainda baixinho. Ela vai sentir dor? Não agora, respondi. Ela assentiu apertando as próprias mãos como se fossem outra coisa. Eu rezei, disse. Rezei tanto que minha garganta doeu. Então, foi oração com diafragma. Hermelino tentou brincar, leve, e ela deu um sorriso torto que me deu vontade de abraçar o ar. A luz do monitor deu uma piscada que poderia ser só a lâmpada. Eu e Hermelino nos entreolhamos, automáticos. Ele apontou com o queixo para a extensão ligada no estabilizador. Eu fiz que sim. 2 passos, toque no cabo, firme. O bip não alterou o compasso. Vou buscar os filtros, disse ele e saiu, deixando a porta entreaberta. 1 minuto. Fiquei com Dona Lourdes e com o som daquela máquina dizendo aqui em Morse. Minha mão ainda estava perto do rosto de Liliane quando o celular vibrou no bolso. Uma vibração curta. Tirei. Olhei a tela. Mensagem recebida. Teresa. Não abri. Por segundos inteiros, fiquei observando o retângulo de luz na minha mão, vendo o meu reflexo pálido no vidro, ouvindo o bip insistir atrás de mim. Levantei o olhar e voltei a prender a fita do tubo, sem precisar, apenas para ter o que fazer enquanto o mundo lá fora mudava a página sem me avisar. O corredor devolveu o som dos passos de Hermelino voltando. Passo firme, sem pressa, afetada. Um roçar de sacola plástica contra o pano da calça. Ele parou na porta, ergueu o saco transparente com 2 filtros dentro e abriu a boca para dizer algo. Foi quando, por um segundo, a luz do monitor oscilou de novo. 1 segundo só. O suficiente para que nós dois, sem trocar palavra, nos movêssemos ao mesmo tempo em direção às tomadas. O relógio marcava pouco depois das 8 da manhã, quando encontrei Hermelino já de pé, sentado à mesa com um bloco de anotações e uma caneca. O semblante dele estava menos leve. O silêncio da casa só era quebrado pelo barulho intermitente do gerador no quintal. Dormiu alguma coisa? Perguntei, puxando uma cadeira. O bastante para acordar preocupado, respondeu, batendo o lápis contra o papel. Estive revisando as contas, Vicente. O gerador aguenta bem, mas não podemos depender dele por muito tempo. É máquina antiga, sabe? Se precisar rodar sem pausa, vai começar a falhar. Quanto tempo temos, de fato? Hermelino suspirou, olhando para os rabiscos no caderno. As placas solares seguram parte da carga, mas não são estáveis. Dependem do sol. E você sabe, ultimamente o tempo não tem ajudado. O gerador portátil está como backup, mas ele não foi feito para aguentar rodando sem pausa. Se depender só dele 3 semanas, seria forçar demais. Massageie a testa. Então estamos comprando tempo. Exatamente. Ele apoiou as mãos no caderno. Mas não é só energia, Vicente. O concentrador de oxigênio que eu adaptei pode superaquecer. E se o umidificador falhar, os pulmões dela sofrem ainda mais. Levantei os olhos em silêncio, sem falar nos monitores. Hermelino continuou. São equipamentos antigos, emprestados de clínicas que fecharam. Se algum circuito queimar, talvez eu consiga consertar. Talvez não. O peso daquelas palavras parecia empurrar o ar da sala para baixo. É como você disse. Não se trata só de manter Liliane viva aqui dentro, mas de pensar no que vem depois. Peguei o celular
Abri a lista de contatos antigos, médicos de outras regiões, conhecidos de congressos. Tenho algumas pessoas que podem nos ouvir, talvez abrir portas em hospitais menores. Mas isso significa transporte, risco, e não podemos repetir o que aconteceu. Concordo, disse Hermelino. Mais cedo ou tarde, vamos ter que tentar. Na tarde daquele mesmo dia, voltei para Santa Fé. Fazia 2 dias que não aparecia, e a ausência poderia levantar mais acusações. O hospital parecia o mesmo de sempre. Corredores lotados, enfermeiros correndo de um lado a outro. Mas havia algo no ar, uma calma artificial, como se tudo estivesse sob controle demais. Doutor Vicente, chamou uma recepcionista, sorridente. Estávamos sentindo sua falta. Eu retribuí com um aceno rápido e segui para a sala. As gavetas estavam arrumadas, papéis no mesmo lugar. Nenhum sinal de invasão, mas a sensação de que alguém havia mexido pairava no fundo. Decidi agir como se nada houvesse. Vesti o jaleco e chamei o primeiro paciente. As consultas seguiram em ritmo acelerado. Tosses, dores lombares, pressão alta, receitas renovadas, pedidos de exames. A monotonia aparente contrastava na minha mente, sempre dividida entre o hospital e Liliane. Foi então que entrou um homem magro, suado, segurando o abdômen. Bom dia, doutor. Eu não tô aguentando mais essa dor. Pedi que ele se deitasse. Exame rápido. Abdômen rígido, dor intensa ao toque, sinais claros de complicação. Ele fechou os olhos por um segundo. Sabia o que era. O senhor precisa de exames de imagem com urgência. Tirei o estetoscópio. É provável que precise de cirurgia. O homem arregalou os olhos. Mas, doutor, quanto tempo isso demora? Eu trabalho de pedreiro, não posso ficar parado. Segurei a prancheta, hesitante. Não adiantava dourar a pílula. O problema não é o senhor ficar parado. O problema é o sistema. Vai levar semanas, talvez meses, até o senhor conseguir um exame. E a cirurgia, se for necessária, há ainda mais tempo. O silêncio caiu sobre a sala. O paciente balançava a perna nervosamente. Então quer dizer que eu posso... Vicente respirou fundo, os olhos fixos no prontuário. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. O homem levou as mãos à cabeça. E o que eu faço, doutor? Eu vou encaminhar, colocar como prioridade. Mas, sinceramente, é rezar e insistir todo dia no setor de marcação. Se tiver família, peça ajuda para correr atrás. É o que posso fazer aqui. O paciente assentiu, os olhos marejados. Apertou minha mão com força antes de sair. Eu permaneci ali, sentado alguns segundos, encarando a porta fechada. Cada consulta assim era um golpe. E eram dezenas, centenas, sempre a mesma história. Terminado o plantão já com aquela sensação de cansaço grudada no corpo. Fui até o pátio lateral, precisava de um ar. Encostei-me na mureta, peguei o celular e liguei para Hermelino. Como estão? Perguntei. Tudo dentro do esperado, ele respondeu. Os equipamentos seguem firmes, nada de grave. Aquilo me deu certo alívio. Eu sabia que não podia me prender muito a isso, mas era inevitável. Ótimo, falei. E por aí? Perguntou. Sorri sozinho, olhando para o chão rachado do pátio. Aqui? Está normal, aparentemente, até que resolvam me desligar de vez. E os contatos? Houve um silêncio curto, como se ele organizasse as palavras antes de soltá-las. Bom, sobre isso, fiz 3 tentativas. O primeiro hospital respondeu de forma protocolar. Sem documentação oficial, não há possibilidade. O segundo, um diretor antigo conhecido meu, foi mais direto. Disse que, se aceitasse, poderia responder por improbidade. O terceiro, esse nem quis entrar no mérito. Usou aquela desculpa de sempre. Não comprometer a reputação da instituição. Segurei o celular firme contra o ouvido. Não sei porquê, mas já esperava por isso. Pois é. Hermelino não precisava enfeitar as palavras. Mas eu sigo tentando,
Talvez alguém aceite em sigilo. Continue. Pedi. Alguma brecha vai aparecer. No exato momento em que ia me despedir, o celular vibrou com uma chamada em espera. Era Zuleide. Hermelino, preciso desligar. Depois falamos. Atendi. Zuleide? Vicente, preciso te contar o que vi hoje cedo. A senhora da ouvidoria estava recolhendo as coisas da sala. Saiu sem olhar para ninguém. Segurei o silêncio por um instante. Então, aconteceu. Você já esperava, não é? A voz dela saiu meio embargada. Esperar é diferente de aceitar. Mas não me engano, Zuleide. Desde aquele dia, já sabia que não deixariam barato. Vicente, e se formos os próximos? Apertei o telefone contra o ouvido. Eu já me acostumei com essa ideia. Silêncio. Depois de alguns segundos, completei. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua. Bom, acho que vou deixar você descansar agora, qualquer coisa. Estou aqui. Boa noite. Fechei os olhos por um instante. O mundo parecia girar mais devagar quando o encarava, de frente àquilo que, no fundo, já sabia. Mas não havia espaço para me demorar. O celular vibrou novamente. Olhei a tela. Uma mensagem curta. Dr. Vicente, precisamos do senhor aqui. Volume alto de pacientes. Soltei o ar devagar, quase rindo sozinho. O tempo tinha voado. Entre uma ligação e outra, entre a tensão e as confirmações silenciosas, as horas tinham sumido diante dos meus olhos. Droga! Eu tinha esquecido de comer algo antes de retornar. E por mais absurdo que fosse, era ali, no meio daquela rotina caótica, que eu ainda encontrava algum sentido. E os dias seguintes, você já sabe. Mais pessoas chegando, mais leitos ocupados, mais olhares cansados esperando uma resposta que eu sabia que não viria dali. Era como se cada plantão fosse a repetição do anterior. Só mudavam os rostos, os nomes, as histórias interrompidas no meio. Eu me vi obrigado a ser franco com muitos deles. Não havia espaço para ilusão. Dizia o que precisava ser dito, mesmo que doesse. Mais exames que não seriam feitos, cirurgias que ficariam em fila, tratamentos que esbarravam na falta de material, de pessoal, de tudo. Isso soa como frio e cruel, mas era o mínimo de respeito que eu podia oferecer. Não vender esperança falsa. Alguns me olhavam com revolta, como se eu fosse o responsável pelo sistema que os desampara. Outros apenas baixavam a cabeça, resignados, como se já tivessem aprendido a conviver com a omissão. E, no meio disso, eu seguia, tentando segurar os pedaços de uma engrenagem que já havia se despedaçado fazia tempo. Nesse período, Hermelino não parava. A cada ligação que ele fazia, me mandava um resumo. As respostas, quase sempre, vinham no mesmo tom. Eu lia aquilo e sentia o sangue esquentar. Mas ele, mesmo cansado, não desistia. A gente continua tentando, ele dizia, sempre no plural, como se me lembrasse de que ainda estávamos juntos nessa. E foi assim, nesse equilíbrio frágil entre a rotina e o abismo, que os dias se arrastaram, até que uma nova notificação no e-mail institucional chegou para mim. O título, em letras maiúsculas, Convocação para reunião extraordinária, caráter urgente, suspensão imediata de atividades. Abri. Prezado Dr. Vicente, informamos que, em virtude de recentes ocorrências incompatíveis com os protocolos desta instituição, sua atuação profissional encontra-se interrompida, por tempo indeterminado, a partir desta data. Além disso, convocamos Vossa Senhoria para a reunião extraordinária do Corpo Clínico e Administrativo de comparecimento obrigatório, às 15 horas, na sala de conferências. Assunto: apuração e deliberação sobre condutas consideradas graves. Atenciosamente, Dr. Henrique Ferraz Almeida, Diretor Técnico, Dr. Josimar Brandão Cunha Duarte, Diretor-Geral.
Li o e-mail até o fim, fechei a tela e recostei a cadeira. O silêncio da sala pesava mais do que as palavras formais de Josimar. Passei a mão no rosto, respirei fundo e deixei o celular de lado. Levantei, fui até o bebedouro, enchi um copo d'água e voltei devagar, como se nada tivesse mudado. Sentei de novo, apoiei os cotovelos na mesa e fiquei olhando para os papéis que ainda precisavam ser assinados. O trabalho não parava. Nunca parava. Peguei a caneta, corrigi um formulário, dei baixa em alguns pedidos atrasados. O mundo girava, como se aquela mensagem fosse apenas mais um aviso. Segunda-feira. Esse era o prazo que tinham estabelecido para me sentar diante deles, ouvir acusações e, talvez, assistir ao desfecho que já vinham planejando. Anotei mentalmente a data, como quem marca uma consulta de rotina. Nada mais. Na manhã seguinte, voltei ao hospital cedo. Entrei pela mesma porta de sempre, cumprimentei 2 pacientes no corredor e segui direto até minha sala. A chave girou com a mesma facilidade de sempre. Abri o armário, coloquei meus poucos pertences em uma caixa de papelão. Jaleco reserva, alguns livros, canetas, um estetoscópio antigo que eu mantinha por apego. Na recepção, a moça levantou os olhos da tela assim que me viu com a caixa nos braços. Dr. Vicente, o senhor tá indo, embora? Perguntou surpresa. Parece que sim. Ela consultou rapidamente a tela do computador. Mas, o senhor tem atendimento marcado para hoje. Sorri, de leve. Não mais. Ela franziu a testa, sem esconder a confusão. Não entendi. Nem precisa. Respondi, sem alterar o tom. Por alguns segundos ficou em silêncio, até arriscar um sorriso tímido. Bom, tomara que volte logo. Talvez, mas pelo menos agora eu vou poder comer. Falei, meio rindo, enquanto ajeitava a caixa nos braços. Saí caminhando pelo corredor como quem cumpre mais uma rotina. O hospital seguia no mesmo ritmo. Fui até casa, organizei os pertences que trouxe, respondi a uma ou outra mensagem de pacientes antigos que não sabiam da notícia. À noite, sentei na varanda com uma xícara de café. O ar estava fresco e, por um breve momento, quase me permiti descansar. Foi então que o celular vibrou. Era Hermelino. Atendi sem demora. Vicente? Ouvi sua voz firme. Tudo certo por aí? Sim, tudo normal. Respondi, tentando manter a leveza. Ele respirou fundo do outro lado. Ótimo. Olha, a dona Lourdes está aqui comigo. Ela pediu para falar com você. Quer te contar uma coisa. Vou passar o telefone. A voz dela veio em seguida, trêmula, mas cheia de ternura. Doutor Vicente? Me desculpe incomodar. É que eu precisava contar. Diga, dona Lourdes. Estou ouvindo. A Liliane... Ela dormiu quase a noite inteira sem tanta falta de ar. E hoje cedo... conseguiu dizer umas palavrinhas, com menos esforço. Parece até que a dor deu uma trégua. Para muita gente pode parecer pouco, mas para mim, uma bênção. Fechei os olhos por um instante, deixando aquele alívio se instalar. Isso é ótimo, dona Lourdes. Muito bom mesmo. Ela fez uma pausa curta e percebi que estava segurando as lágrimas. Eu tenho rezado dia e noite por ela, doutor. Cada oração é um pedido de força. E eu sinto que ela está reagindo. Continue, dona Lourdes. Ela precisa disso. Houve um silêncio suave até a voz de Hermelino retornar. Ouvi daqui, disse ele. É bom ver a esperança dela se renovar. É, concordei. Parece que o universo, Deus, está nos ajudando. Ele riu baixinho. É, mas quando vem assim, mesmo pequeno, já parece um presente. Melhor assim. Respondi, no mesmo tom. Entre tantas coisas, um alívio desses precisa ser falado. Houve uma pausa breve, e eu acrescentei compassadamente. Falando em novidades, recebi uma ontem à noite. Ah, é?
Hermelino pareceu se ajeitar do outro lado da linha. Que tipo de novidade? Josimar mandou um e-mail. Convocação para reunião na segunda-feira. E, não só isso, comunicaram também a interrupção sem prazo dos meus serviços. Do outro lado, silêncio. Só depois ouvi o suspiro baixo de Hermelino. Entendi. Nada além do que já esperávamos. Acrescentei com naturalidade. Eles só deram forma ao que já estava desenhado. E o que você vai fazer? Ele perguntou sem alterar o tom. Bom, o que eu posso fazer é comparecer, ouvir. Ele olhou para o lado, como se ele estivesse pensando em algo mais. Quando falou, a voz saiu mais baixa, mas carregada de cuidado. Tá, mas não me refiro só a isso, Vicente, quero dizer. E quanto ao seu trabalho, sua rotina, a sua vida? Sorri sozinho, mesmo que ele não pudesse ver. Sei lá. Talvez eu vire jardineiro. Eu gosto de mexer na terra, plantar umas coisas. Pelo menos as plantas não reclamam e nem fazem fila. Do outro lado da linha, ouvi a risada curta, quase cúmplice. Bom, nesse caso eu posso te arrumar um trampo aqui facilmente. Minha vizinha ia adorar ter gente cuidando das roseiras dela. Deixei escapar um riso breve, mas logo o tom se apagou. Mas, de verdade mesmo, eu não sei. Não sei quanto tempo ainda terei espaço na profissão, e às vezes nem sei se quero seguir do jeito que ela está. Suspirei. Mas tem algo que eu sei. Enquanto não resolver o caso de Liliane, enquanto não garantir uma chance mínima para ela, o resto fica em suspenso. Faz sentido, respondeu. Uma coisa de cada vez. Então, para aliviar o peso que se formara na linha, completei com um tom quase leve. Melhor eu desligar antes que eu comece a falar de adubar a vida e plantar esperança, senão você vai dizer que virei poeta de jardim. Do outro lado, ouvi a risada curta de Hermelino, sincera. Já seria um bom começo, Vicente. Quem sabe o mundo não precise mais disso do que de médico. Sorri sozinho. Talvez precise mesmo. Até mais. Até... E fiquei ali, olhando a tela apagada do celular por alguns segundos, como quem tenta segurar um fio de presença que já se foi. A partir de então, os dias foram estranhos, como se o tempo tivesse mudado de textura. Eu já não acordava com a urgência de vestir o jaleco correndo, atravessar corredores abarrotados e encarar rostos desesperados pedindo respostas que eu não tinha. Havia silêncio. Um silêncio quase artificial, incômodo, como se a vida estivesse me pregando uma peça. Pela primeira vez em muito tempo, pude tomar café sem olhar para o relógio a cada gole. O pão ainda quente, a manteiga derretendo devagar. Pequenos detalhes que antes eu ignorava no corre-corre do plantão. Senti o gosto, de fato senti. Quase me soou como deboche. Precisava perder o chão no trabalho para redescobrir o sabor de um café coado. Arrumei a casa. Tirei o pó dos móveis, lavei a roupa acumulada, organizei os papéis espalhados. Cada gaveta que eu fechava parecia ecoar uma ordem que não existia mais no resto da minha vida. Talvez fosse isso. Uma tentativa de criar no meu espaço aquilo que estava me sendo tirado lá fora. No terceiro dia, saí para correr. O asfalto estava molhado da chuva da noite anterior e o ar ainda tinha cheiro de terra úmida. Coloquei os fones, mas desliguei logo na primeira música. Preferi ouvir a própria respiração, o som dos tênis batendo no chão. O corpo foi ganhando ritmo sozinho, 8 quilômetros que passaram como se fossem 20. Quando parei, ofegante, percebi que não estava tentando treinar. Eu estava tentando escapar. Como se cada passada fosse um jeito de deixar para trás a palavra interrupção que Josimar havia cravado no meu nome. À noite, cozinhei. Coisas simples. Arroz soltinho, carne bem temperada, legumes refogados. Sentei à mesa sozinho, mas com a calma de quem não precisa se levantar no meio da refeição porque alguém entrou em colapso na sala ao lado.
Era quase uma vida normal. Quase. Entre essas pequenas tarefas, a lembrança da reunião de segunda-feira vinha como um sino distante. Era só a certeza de que, a cada prato lavado, a cada livro que eu abria para ler antes de dormir, os ponteiros me empurravam na direção daquele encontro inevitável. E mesmo assim, havia algo de irônico nisso tudo. Eu, que tantas vezes lamentei não ter tempo, agora o tinha de sobra. Tempo para pensar. Tempo para olhar a rua pela janela. Tempo até para sentir fome e saciá-la com calma. Mas a pergunta persistia. O que se faz com tanto tempo quando se sabe que ele é emprestado? Foi nesse compasso que os dias se dissolveram. De fora, parecia uma rotina tranquila. Por dentro, era apenas espera. Teresa me aguardava perto da porta, segurando uma prancheta contra o peito. O olhar dela era direto, como se estivesse tentando decifrar em mim algo que nem eu mesmo sabia. E então? Como foram esses dias de aposentadoria forçada? Ela perguntou, arqueando as sobrancelhas. Deixei escapar um sorriso breve. Comi como nunca, arrumei a casa e até consegui correr 8 quilômetros. Dá para acreditar? Quase virei atleta. Ela riu, mas logo retomou a seriedade. Quase invejo. Mas sei que não foi só isso. Assenti. Não foi. Mas serviu para entender que, quando tiram a rotina de alguém, o que sobra é o que a pessoa realmente carrega dentro de si. Ela me observou, em silêncio, por alguns segundos, antes de continuar. E é isso que você vai levar lá para dentro agora? Só isso. Respondi. Nada mais, nada menos. Houve uma pausa curta. Teresa respirou fundo, baixou a prancheta e completou em tom baixo, quase confidência. Então que seja rápido. E que você saia dessa sala do mesmo jeito que está entrando. Não se preocupe, eu já entrei em lugares piores. Ela me encarou firme, e pela primeira vez, naquele dia, deixou escapar um sorriso breve. Isso é o que me preocupa. Troquei um aceno com ela, e então virei a maçaneta. O som metálico ecoou mais alto do que deveria. A sala me esperava. A disposição das cadeiras, afastadas em um semicírculo irregular, deixando um espaço vazio no centro. Um vazio que, de alguma forma, parecia reservado a mim. O ar-condicionado soprava um frio incômodo, mal disfarçando o cheiro de café requentado que vinha da mesa lateral. Sobre ela, uma jarra de vidro e algumas xícaras mal organizadas, como se alguém tivesse se lembrado de última hora de oferecer hospitalidade. Henrique estava sentado à cabeceira, como sempre. O jaleco perfeitamente passado, a caneta dourada no bolso, o semblante que tentava exibir neutralidade, mas denunciava impaciência a cada ajuste de óculos. Ao lado dele, Josimar. De paletó azul marinho, sem gravata, ajeitava compulsivamente as mangas da camisa. Seu rosto carregava uma expressão que misturava falsa serenidade e uma pontada de arrogância, como quem já sabia o resultado antes mesmo de iniciar a partida. À esquerda, reconhecia alguns membros do corpo clínico. A maioria evitava o meu olhar. Dr. Maurício, cirurgião veterano, mantinha os braços cruzados e batucava os dedos no antebraço, impaciente. Doutora Helena, da pediatria, tinha o rosto sério, mas os olhos baixavam sempre que eu buscava encontrar os dela. Havia ainda 2 assistentes administrativas, ambas com tablets em mãos, prontas para registrar cada detalhe que fosse dito, ou apenas o que fosse conveniente ser registrado. O único que me encarava diretamente era Arthur, o anestesista. O olhar dele não era hostil, mas carregava uma inquietação visível. Movia o pé sem parar, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Sentei-me na cadeira, posicionada no extremo oposto da mesa, notando como o arranjo deixava clara a divisão. Eles de um lado, eu do outro. Nenhum esforço de disfarçar o formato de julgamento.
Enquanto ajeitava os papéis que trazia em mãos, não por necessidade, mas para manter o gesto controlado, percebi o burburinho de vozes baixas cessando. Henrique pigarreou, e o silêncio foi selado como se alguém tivesse trancado a sala por dentro. Eu não esperava justiça. Talvez esperasse clareza, talvez apenas a confirmação daquilo que já estava escrito desde o dia em que encaminhei as denúncias. Henrique inclinou-se para a frente, apoiando as mãos sobre a mesa com um movimento calculado. Bom, já que todos estão presentes, disse ele em tom professoral. Podemos começar, espalhando 3 folhas diante de si e alinhando-as cuidadosamente. Declaro aberta esta reunião extraordinária do corpo clínico e administrativo, disse, com solenidade. Estamos aqui para tratar de questões que envolvem condutas incompatíveis com os princípios desta instituição e que exigem, de nossa parte, discernimento, seriedade e firmeza. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras ecoar. Olhou ao redor da mesa, buscando cumplicidade nos rostos que se mantinham impassíveis. É necessário ressaltar, continuou, que este encontro não se trata de ataque pessoal, mas de uma análise de fatos registrados, alguns deles trazidos de maneira oficial à ouvidoria, outros de conhecimento administrativo, e que impactam diretamente não só a rotina hospitalar, mas a imagem que zelamos diante da sociedade. Um dos conselheiros cruzou os braços, outro ajustou os óculos como se quisesse se esconder atrás da armação. Henrique aproveitou o silêncio e prosseguiu, num tom ainda mais grave. O hospital não é apenas um espaço de atendimento, mas uma instituição de credibilidade que precisa estar acima de qualquer suspeita. Nossas decisões aqui ressoam para além destas paredes. Elas dizem respeito à confiança que a comunidade deposita em nós, ao vínculo histórico que sustentamos e à continuidade de uma missão construída há décadas. Foi quando me inclinei para a frente, não suportando mais aquele teatro vazio. Já chega, Henrique. Minha voz saiu firme, quase cortando o ar. Podemos ir logo ao que interessa. Todos aqui têm plantão, e até onde sei, este hospital não está nadando em profissionais. Muito menos, os pacientes podem esperar a boa vontade do nosso cerimonial. Se há algo a discutir, que seja dito sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi denso. Henrique travou o maxilar, como se tivesse engolido em seco. Não respondeu a mim. Apenas recompôs a postura e retomou a fala como se nada tivesse acontecido. Pois bem, como eu dizia, estamos aqui para tratar de questões que exigem objetividade. Antes que pudesse continuar, Josimar inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços pesados sobre a mesa. Sua voz veio grave, sem o verniz formal de Henrique, como quem prefere usar o peso do corpo em vez da polidez das palavras. Muito bem, Dr. Vicente. Já que o senhor pede objetividade, vamos a ela. Os olhos dele não piscavam, fixos em mim. O ponto é simples. Suas atitudes recentes ultrapassaram os limites da convivência profissional. Houve denúncias, registros, movimentações que colocaram em xeque não apenas a administração, mas a ordem mínima necessária para que este hospital funcione. Ele pausou, como se me desafiasse a desviar o olhar. Não desviei. Estamos falando de insubordinação. Continuou, batendo o indicador contra a mesa. De exposição desnecessária de colegas, de questionamentos em instâncias que deveriam estar blindadas para preservar o bom andamento da instituição. Em outras palavras, o senhor deixou de ser parte da solução para se tornar parte do problema. Alguns dos presentes mexeram-se nas cadeiras, o desconforto se espalhou no ar. Josimar percebeu e reforçou o tom, firme, quase ríspido. E é por isso que estamos aqui, para definir as medidas cabíveis diante da sua conduta.
deixei que o silêncio trabalhasse a meu favor por alguns segundos. E falei, sem levantar a voz, mas de modo a cortar o ar tanto quanto Josimar havia tentado. Medidas cabíveis. Repeti devagar. Bonito isso. Dá até para colocar em uma placa de inauguração. Mas vamos ser francos. Não estamos discutindo a minha conduta. Estamos discutindo o incômodo que ela causou. Vi 2 dos conselheiros trocarem olhares rápidos como quem não queria se comprometer. Se fosse só questão de disciplina, continuei, bastava um memorando. Se fosse só divergência administrativa, caberia uma advertência. Mas não, trouxeram todo mundo aqui, enfeitaram o discurso, vestiram de solenidade algo que, no fundo, tem outro nome. Retaliação. Josimar ajeitou-se na cadeira, o senho carregado. Henrique manteve o ar professoral, como se esperasse o momento certo para intervir. Mas eu não lhe dei espaço. Querem falar em insubordinação? Olhei diretamente para Josimar. Muito bem. Eu assumi riscos, sim, mas não por capricho. Fiz porque lá fora tem gente que não pode esperar até a próxima reunião administrativa. Fiz porque o tempo dos pacientes não cabe na agenda de vocês. E se isso é problema, então talvez o problema seja maior do que a minha conduta. O silêncio na mesa mudou de tom. Já não era só formalidade, era desconforto real. Alguém pigarreou. Então vamos ser claros. Finalizei, apoiando a palma da mão sobre os papéis que Henrique havia alinhado com tanto zelo. Se querem me afastar, façam, mas sem o teatro, sem se esconder atrás de palavras como cabível, institucional, zelar pela imagem. Se querem punir, assumam. E se querem resolver, tenham coragem de olhar para onde está o verdadeiro problema. Henrique ajeitou os papéis. Era como se quisesse recolocar a ordem material para compensar a desordem que minhas palavras tinham instalado. Doutor Vicente. Começou, ainda no tom de manual. É justamente para evitar interpretações pessoais que seguimos ritos. O hospital precisa preservar sua imagem e sua estabilidade. Não podemos permitir que cada médico haja de acordo com suas próprias convicções, sem considerar as consequências coletivas. Convicções? Interrompi, sem alterar o tom. Eu não escrevi um manifesto, Henrique. Eu denunciei fatos. Fatos que vocês preferem tratar como interpretação. Josimar bateu com a mão aberta sobre a mesa, um estalo seco que fez 2 conselheiros sobressaltarem. Fatos? Ele repetiu, quase cuspindo a palavra. O senhor expôs colegas de trabalho, Dr. Vicente. Expôs setores internos do hospital como se fosse fiscal de contas públicas. Isso não é conduta de corpo clínico. É conduta de quem quer minar a instituição. Não confunda a exposição com transparência. Retruquei, olhando diretamente para ele. O que eu trouxe à ouvidoria não nasceu da minha imaginação. Está registrado, documentado. Se a verdade incomoda, não é culpa de quem a mostra. Henrique ergueu a mão, pedindo calma, mas a voz dele saiu com menos firmeza do que antes. Estamos fugindo do ponto, tentou. O que está em questão aqui não é se há ou não irregularidades. Não? Cortei, arqueando uma sobrancelha. Então estamos aqui apenas para encobrir melhor? A frase caiu como um peso no ar, como se respirar fosse perigoso. Josimar inclinou o corpo para frente, os olhos faiscando. O senhor está ultrapassando todos os limites, Vicente, disse, pausado, como se cada palavra fosse uma ameaça cuidadosamente medida. Não é só uma questão de afastamento, é uma questão de responsabilidade. De até onde o senhor pode ser responsabilizado por difamação, por prejudicar a instituição deliberadamente. Encostei-me de novo na cadeira. Responsabilizem, respondi seco. Façam como acharem melhor,
Mas não esperem que eu peça desculpas por ter feito o que vocês não tiveram coragem. Henrique respirou fundo, tentando recompor a máscara formal. Muito bem, disse, agora mais baixo, mais firme. Vamos prosseguir com os registros e encaminhamentos. A reunião seguiu em um silêncio tenso, como se cada vírgula dali em diante fosse medida com pinças. Josimar não demorou a encontrar o flanco onde queria bater, num tom que misturava gravidade e malícia. E a paciente que você sequestrou? A retirada dela do hospital sem comunicação clara à direção, isso é, no mínimo, uma afronta à hierarquia. Senti os olhares se voltarem para mim. Um dos conselheiros ajeitou os óculos, outro coçou o queixo, e em seguida a primeira pergunta surgiu. É verdade, Dr. Vicente? A paciente foi retirada sob sua orientação? Mantive a calma. Eu expliquei a real situação da paciente sem burburinhos. A mãe concordou que seria uma opção arriscada, mas que tínhamos mais chances do que deixá-la aqui. Josimar não deixou espaço para respiro. Mas o senhor não informou a diretoria. Reforçou batendo o indicador na mesa. Isso não é respeitar, é agir à revelia. Outro membro, uma mulher de postura rígida, acrescentou. E se algo tivesse acontecido no trajeto? Se a paciente tivesse sofrido intercorrência? O hospital estaria exposto. Olhei para ela, mantendo a voz firme. O hospital já estava exposto, doutora. Expôs-se quando deixou de oferecer o mínimo necessário. A família não tinha mais tempo para esperar atas e protocolos. O homem dos óculos pigarreou, hesitante. Ainda assim, não cabia ao senhor tomar essa iniciativa sem comunicar. Inclinei levemente a cabeça. O que não cabia era deixar uma jovem definhar em uma maca fria, esperando carimbo. A decisão deles não nasceu de mim. Eu só não fui covarde de atravessar na frente. Um silêncio se espalhou, desconfortável, pesado. Josimar sorriu de canto, como quem acreditava ter armado bem a rede. Está vendo, senhores? Disse, olhando ao redor. É disso que falo. Atitudes individuais que atropelam a ordem, que colocam o risco da instituição acima de qualquer outro critério. Henrique interrompeu, tentando recompor a formalidade. A questão é sensível, sem dúvida. Mas precisamos nos ater ao que está documentado. Voltou-se a mim. Dr. Vicente, o senhor confirma que não registrou formalmente a saída dessa paciente? Cruzei os braços e respondi sem hesitar. Confirmo. A sala se dividiu. Uns desviaram os olhos, como se preferissem não opinar. Outros se remexeram, incomodados. Josimar, no entanto, parecia saborear o instante, convencido de que tinha plantado a dúvida suficiente. Inclinei-me ligeiramente para a frente, deixando que cada palavra saísse compassada, mas sem rodeios. Então, pelo que entendi, eu deveria simplesmente ter deixado Liliane entregue às mãos de vocês. Da mesma forma que aconteceu com... Qual era o nome mesmo? Fechei os olhos por um instante, como se buscasse com calma a lembrança. Ah, sim. O Sr. Romeu, continuei, sem me importar com os olhares que se cruzavam. Estranho, não é? Paciente internado, prontuário devidamente registrado. Até que, de repente, tudo some. Arquivo clínico apagado, corpo inexistente, explicação nenhuma. Deixei a frase suspensa, olhando um a um, até que meus olhos pousaram de volta em Josimar. A menos, claro, que a tal viabilidade financeira tenha decretado que não valia o custo da própria vida. Henrique tentou manter o semblante neutro, mas a rigidez em seu maxilar o denunciava. Apontei de leve com a mão, como quem conclui um raciocínio óbvio. Se essa é a forma de gestão que querem chamar de conduta ética, então sim, eu sou o insubordinado aqui. O silêncio que se instalou era quase palpável. Até que Josimar inclinou-se. Seus lábios se curvaram num sorriso que não chegava aos olhos,
entrelaçando os dedos como quem dá uma aula. Dr. Vicente, permita-me esclarecer. Quando um paciente é transferido ou removido de unidade, os registros clínicos podem ser centralizados em outra instância administrativa. Isso não só é legal, como previsto em protocolo. O Sr. Romeu, se de fato é quem o senhor menciona, certamente teve sua documentação encaminhada ao setor competente. Henrique complementou com naturalidade, o tom burocrático sem esforço. Exato. E ainda que houvesse algum erro de tramitação, isso se resolve internamente, em auditoria. Trazer esse assunto a esta mesa como se fosse uma desaparição é, no mínimo, improcedente. Ajustou os óculos. Tecnicamente, nenhum de nós aqui tem autoridade para revisar prontuários encerrados sem abertura formal de sindicância. Josimar voltou a falar, sem pressa. E é justamente por isso, Dr. Vicente, que seus comentários soam mais como acusações infundadas do que como contribuições sérias. Esta mesa não é tribunal, nem inquérito policial. É administrativa. Se o senhor deseja transformar impressões em provas, que siga os trâmites corretos. Até lá, não passa de especulação. Ele deixou a frase pairar no ar. Curioso, não? A ouvidoria fechada às pressas, documentos recolhidos, movimentações fora de hora. Parece coincidência demais que tudo isso ocorra justamente agora. Henrique não se alterou. Procedimento padrão. Respondeu quase sem piscar. Qualquer unidade submetida à revisão interna tem seus arquivos recolhidos. Faz parte do protocolo de compliance. Josimar reforçou, o olhar fixo em mim, tom sereno demais para não ser ensaiado. E se o senhor tem alguma dúvida quanto a isso, pode solicitar formalmente a checagem. Mas convenhamos, insinuações não substituem fatos. Houve um leve murmúrio entre os demais membros da mesa e percebi que Henrique aproveitou a deixa para voltar ao tom professoral. Estamos aqui para discutir condutas, Dr. Vicente, não para alimentar teorias. Mantive os olhos fixos nos dois, sem devolver de imediato. O silêncio prolongado parecia desconfortável para alguns dos presentes, e falei num tom seco, sem elevar a voz. Protocolos, sempre eles, servindo tão bem para encobrir o que não convém mostrar. O senhor chama de procedimento padrão, Dr. Henrique, pois eu chamo de conveniência. E não preciso de arquivos para saber que, neste hospital, a verdade é sempre a primeira a ser arquivada. Desviei o olhar para a mesa, percorrendo os rostos dos outros médicos e enfermeiros. Se há fatos que precisam ser analisados, eles estão na carne de cada paciente que entrou por estas portas e saiu invisível. Ninguém aqui pode negar isso. Josimar soprou, como quem decide encerrar um capítulo. Passou a mão devagar pelo queixo e deixou a voz sair firme, em tom quase cerimonial. Já ouvimos o suficiente, declarou. Este conselho não está aqui para ouvir justificativas intermináveis, mas para avaliar responsabilidades. E, neste caso, não faltam elementos. Ele virou-se brevemente para Henrique, que assentiu de maneira contida antes de prosseguir. As denúncias que recebemos, os registros que analisamos e, sobretudo, a transferência irregular da paciente, Liliane, sem o devido respaldo legal e administrativo, constituem infrações sérias. Temos, inclusive, um documento assinado por um responsável familiar que reforça a legitimidade do procedimento, ainda que o Dr. Vicente insista em tratar como ilegal. Voltou-se novamente para a mesa. Sendo assim, proponho que avancemos para a deliberação, disse pausadamente. As medidas em questão são a suspensão imediata, por tempo indeterminado, das atividades do Dr. Vicente nesta instituição ou em qualquer outra, até que o processo administrativo seja concluído, e, paralelamente, a abertura de representação junto às instâncias competentes para a apuração criminal. O silêncio caiu como uma pedra no centro da sala. Josimar, impassível, varreu a mesa com os olhos. Que se registre nos autos a manifestação de cada membro. Vamos, um a um.
Henrique foi o primeiro a pronunciar-se, sem alterar a entonação. De acordo. As vozes se seguiram, algumas firmes, outras vacilantes, mas todas convergindo para a mesma direção. O peso da unanimidade se consolidava como martelo sobre a mesa. Josimar, satisfeito, apenas confirmou com um gesto de cabeça. Está decidido. Então seus olhos voltaram a mim, frios, calculados. Dr. Vicente, este conselho delibera pela sua suspensão imediata e autoriza a comunicação aos órgãos competentes para que apurem sua conduta criminalmente. O tom dele não trazia triunfo, apenas a segurança de quem lia um veredito, já escrito. E vão sustentar tudo isso com base em quê? Sem desviar o olhar, num documento assinado em circunstâncias questionáveis, por uma mãe que estava sozinha, vulnerável, sem compreender o que realmente acontecia? Isso é respaldo legal para vocês? Henrique ajeitou a pasta de couro diante de si antes de responder, o tom perfeitamente calculado. O documento é legítimo, reconhecido e arquivado. Se tem dúvidas, pode solicitar cópia, pedir perícia, chamar advogados. A assinatura está lá, isso basta. Meu peito ardia, mas mantive a voz controlada. A assinatura pode até estar lá, mas vocês sabem melhor do que ninguém o peso do contexto. Pressão, omissão, manipulação, tudo isso também deixa marcas, mesmo que vocês tentem escondê-las. Josimar apoiou as duas mãos espalmadas sobre a mesa e inclinou o corpo, a voz firme, cortante. O conselho já deliberou. Sua contestação será registrada em ata, mas não altera o resultado. Por um instante, o silêncio reinou. Eu senti o olhar de alguns colegas na mesa, inquietos, mas nenhum deles ousou romper a linha que Josimar e Henrique haviam traçado. Levantei-me devagar, recolhi a pasta que estava diante de mim e soltei, quase num sussurro. Então está tudo claro. Dei 2 passos até a porta. Minha mão tocou a maçaneta quando a voz de Josimar me alcançou pelas costas. Ah, Dr. Vicente, não esqueça. O senhor tem 48 horas para trazer a paciente de volta. Caso contrário, a denúncia, que já está redigida, seguirá adiante. Sequestro. Isso pode complicar muito mais do que imagina. Não respondi. Abri a porta e saí, carregando comigo o peso daquelas últimas palavras. O ar do corredor parecia mais denso que o da própria reunião. A cada passo, a sensação de que o chão oscilava sob meus pés, não por falta de firmeza, mas pelo peso do que se acumulava. 48 horas. Foi isso o que Josimar me lançou, como quem deixa um anzol bem afundado, sabendo que mais cedo ou mais tarde o peixe morde. Não era uma ordem oficial. Era pior. O tempo como arma. O tempo contra mim. E o que eu poderia fazer em 48 horas? Encontrar provas suficientes? Desmascarar um sistema que sobrevive justamente da ausência delas? Convencer alguém de que a vida de Liliane valia mais que o cálculo financeiro das planilhas? No fundo, eu sabia. Não era sobre o prazo. Encontrei Teresa já próximo da saída, encostada na parede, como se me aguardasse. O olhar dela buscava respostas antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. E aí? Perguntou, quase num sussurro. Eles já decidiram. Respondi, secando o rosto com a mão. Suspensão por tempo indeterminado e ainda uma denúncia criminal, apoiada num documento oficial da transferência da Liliane. Ela arregalou os olhos, contida, como se não pudesse acreditar no que ouvira. Eles usaram isso mesmo? Usaram. E mais. Josimar me deu um prazo de 48 horas para trazer a Liliane de volta. Senão, acionam a polícia. O silêncio dela pesou mais que qualquer palavra. Teresa baixou os olhos por um instante, respirou fundo, depois voltou a me encarar. Isso é sério, Vicente. Muito sério. Assenti,
Eu sei, mas de um jeito ou de outro, o prazo correndo me coloca contra a parede. Ela manteve o olhar fixo, e naquele instante não havia nada de técnico ou administrativo entre nós. Só preocupação. Você vai mesmo pensar em atender esse prazo, Vicente? Balancei a cabeça devagar. Não sei. Teresa se aproximou um pouco, quase num gesto instintivo, como quem quer reduzir a distância. Você não está sozinho nisso. Não. Respondi, mas minha voz saiu baixa. Dona Lourdes e Hermelino seguram o dia a dia, mas, no fim das contas, a decisão é minha. E eu sinto como se qualquer escolha fosse um erro. Ela assentiu, os olhos marejados de frustração, mas contidos. É sempre você que segura tudo, não é? Disse num tom que misturava reprovação e afeto. Esbocei um sorriso cansado. Alguém tem que segurar. Por alguns instantes ficamos em silêncio, apenas o som distante de passos e portas ecoando no corredor. Então ela pousou a mão no meu braço firme. Seja qual for a sua decisão, eu estou aqui, Vicente. Respirei fundo. Eu sei que está, e acredite, vou precisar. Respondi. Nos despedimos. Liguei para Hermelino. Vou te contar tudo quando chegar. Passaram-se algumas horas, então cheguei. Dona Lourdes estava sentada no sofá, o terço correndo entre os dedos, e ergueu os olhos assim que terminei de falar. Não disse nada, apenas fechou os lábios com força, como quem segura uma oração antes da hora. Hermelino permaneceu de pé, imóvel por alguns instantes, até virar-se devagar para mim. O olhar dele não trazia surpresa, mas um cansaço lúcido, desses que sabem medir o tamanho da queda antes mesmo de acontecer. Eu conheço esse jogo, murmurou. É sobre poder. E quando o poder se sente ameaçado, ele não hesita em esmagar. Tá bem. Falei devagar, firme. Não podemos simplesmente esperar. Se ficarmos parados, damos a eles exatamente o que querem. Hermelino assentiu, sério. Eu sei, respondeu. Vou mexer nos meus contatos de novo. Talvez consiga algo, talvez não, mas vou tentar até o fim. Aquela resposta, ainda que contida, me deu o mínimo de terreno firme para pisar. Depois, quando ele se afastou para atender uma ligação, encontrei Dona Lourdes sentada à beira do quarto. Sentei-me diante dela, o silêncio nos envolvendo por alguns segundos, até que deixei sair. Eu sei no que a senhora está pensando. Ela levantou os olhos devagar e o brilho neles oscilava entre culpa e fé. Eu achei que estava fazendo o certo. Murmurou. Ele falou em transferência, em cuidado melhor, e eu só queria ver minha filha respirando em paz. Não pensei em papelada, não pensei em armadilha. Só assinei. Eu sei. Respondi sem levantar a voz. E ninguém aqui vai te julgar por isso. Mas agora, esse papel virou arma na mão deles. Fiz uma pausa curta. Eles vão usá-lo contra mim, contra nós. Ela apertou ainda mais as mãos, os dedos quase pálidos. Eu rezo todos os dias para que Deus me dê uma saída, porque eu não sabia que estava entregando vocês nas mãos deles. Me inclinei um pouco, tentando suavizar a dureza que o assunto exigia. Não pense assim. Você fez o que qualquer mãe faria. Se enganaram você, a culpa não é sua. Mas agora, precisamos estar atentos. O que eles chamam de prova também pode ser questionado. E eu vou questionar. Ela respirou fundo, os olhos marejados, e disse com voz trêmula. Então eu vou estar lá, doutor. Quando chamarem, eu vou dizer a verdade. Que me enganaram. Que eu só queria salvar minha filha. Assenti em silêncio. Naquele instante, entre a fragilidade dela e a convicção que renascia, percebi. A luta não era só minha.
A tarde corria arrastada, mas dentro de mim parecia que cada minuto pesava como chumbo. O celular vibrou. Era Teresa. Vicente. A voz dela estava mais baixa que o normal, quase um sussurro. Eles me chamaram. Disseram que amanhã cedo. Fechei os olhos, pressionando a ponta dos dedos contra a testa. Já esperava que fosse acontecer, Teresa, mas olha... Eu não sei o que fazer. Disse num desabafo rápido. Tenho medo de falar e... Escuta. Falei devagar, escolhendo as palavras. O pior que pode acontecer é você tentar adivinhar o que eles querem ouvir. Não caia nisso. Responda só o que presenciou. Sem interpretações, sem detalhes que não pedirem. Houve silêncio. Então ela arriscou, hesitante. E se perguntarem de você? Olhei para o vazio da sala, tentando manter o tom firme. Diga apenas o que é incontestável. O que viu? O resto não é responsabilidade sua. Ela respirou fundo, mas a voz ainda carregava o peso do medo. É fácil falar daí, Vicente. Eu tô no olho deles agora. Eu sei, admiti, e o silêncio entre nós pesou. Mas lembre, o jogo deles é confundir. O seu é manter a clareza. O silêncio se prolongou. Ela respondeu em um tom baixo. Eu não prometo nada, Vicente. Depois eu te falo. Fiquei olhando para a tela escura, sentindo o peso se espalhar pelo corpo. Não era surpresa. Nada mais era. Mas mesmo assim, a confirmação doeu. Vicente? A voz dele soou carregada, como se também tivesse dormido mal. Achei que não ia ligar tão cedo. Não é cedo, é tarde demais. Respondi sem humor. Só temos hoje. Do outro lado, silêncio breve. Depois ele entendeu o recado. Tentou alguma coisa ontem à noite? Nada novo. Acho que vamos ter que mudar a estratégia e, sendo bem sincero, não vejo outro caminho. Você já tá vindo pra cá? Só vou pegar um café aqui e já chego aí. Ok. Era pouco antes das 11. O portão rangeu como sempre. Ele não perdeu tempo com rodeios. Apenas me indicou a cadeira de frente para dele. Temos duas opções, Vicente, ou melhor, para ser sincero, uma, você já sabe, tentar isso. Mas vou ser direto. Essa via morreu. Sem documento oficial, nenhum centro vai assumir a responsabilidade. Nem com dinheiro, nem com amizade. Fiquei em silêncio. Ele me encarava com aquele olhar de quem já tinha visto muita porta se fechar. A segunda é a mais arriscada. Segurar Liliane aqui mesmo o quanto pudermos e esperar o que eles vão fazer. Se vier denúncia, mandado, não importa. Isso inevitavelmente chama imprensa, chama polícia, chama gente demais. E quanto mais olhos sobre o caso, menos margem eles têm para agir debaixo da mesa. Respirei fundo, tentando absorver. Hermelino continuou, a voz firme. Não estou dizendo que a solução é sobreviver no fio da navalha. Mas pode ser o único jeito de virar a situação a nosso favor. Se ficarmos invisíveis, eles apagam ela em silêncio. Se a coisa virar pública, cada movimento deles fica registrado. Ele tomou um gole de café como se tivesse acabado de dar um diagnóstico que não dependia de ele gostar ou não. É isso. Escolher entre um fracasso anunciado e uma chance que só existe porque força o inimigo a se expor. O resto é ilusão. Engoli seco antes de responder. Você tá falando em transformar a vida dela em escudo, Hermelino. Minhas palavras saíram mais baixas do que eu esperava. Se eles entram com mandado e a mídia aparece, Liliane vira manchete. Não sei se ela aguenta essa exposição. Ele apoiou os cotovelos na mesa, cruzou as mãos e me olhou sem piscar. Eu sei, é cruel. Mas, Vicente, eles já decidiram o que vão fazer com você. A diferença é, ou aceitamos o jogo fechado, onde controlam as cartas e o silêncio, ou puxamos tudo para a luz. E luz dói neles também. Fiquei olhando para o café, esfriando na xícara.
Não era resposta simples. E se eles partem pro tudo ou nada? Se for uma jogada de risco e Liliane for a moeda de troca? Aí, meu amigo, a gente perde do mesmo jeito se ficar calado, respondeu, sem titubear. Eles já montaram esse enredo, Vicente. O documento que Lourdes assinou garante isso. A diferença é, ou você entrega a Liliane e cala a boca, e eles vencem em silêncio, ou força a jogada e obriga todos a enxergar o que está acontecendo. Por fim, apenas murmurei. Então é isso. Levantei-me devagar. Segurar até onde der. A expressão dele já dizia tudo. Estávamos quietos, eu e Hermelino, cada um preso às próprias conclusões, quando o celular vibrou na mesa. O nome na tela me fez endireitar a postura. Teresa. Atendi, a voz saindo mais grave do que eu pretendia. Do outro lado, silêncio curto, depois uma respiração trêmula. Vicente, eu acabei de sair da sala deles. A voz dela não era a mesma. Estava quebrada, como se tivesse atravessado uma parede invisível e voltado marcada. O que aconteceu? Perguntei, já sabendo que não seria pouco. Eles me chamaram. Engoliu seco. Me fizeram sentar e foi como se a porta tivesse se fechado atrás de mim para nunca mais abrir. Vicente. Eles não perguntaram nada, eles afirmaram. Disseram que sabiam de tudo, que sabiam que eu andava perto de você. Que se algum documento, alguma denúncia tivesse o meu nome ligado, eu estava acabada. A gente enterra você antes mesmo de chegar no fórum. Foi o que Josimar disse, com todas as letras. Eu fiquei em silêncio, mas a mão apertou o celular como se pudesse quebrar. E não foi só isso. Ela prosseguiu, sem me dar tempo de resposta. Falaram da minha carreira, da minha família, do futuro, que eu nunca mais ia conseguir emprego em hospital nenhum. Ela respirou fundo, a voz falhando. Vicente, eles já fizeram. Antes de eu sair, Josimar disse que a denúncia contra você foi protocolada. Tá feito. Por alguns segundos, só ouvi meu próprio coração bater no ouvido, abafado. Entendi. Falei, a voz saindo mais calma do que eu me sentia. Do outro lado, Teresa parecia se encolher em cada palavra. Eu tentei. Mas não havia como responder. Eles falavam como se eu não existisse, como se eu já tivesse sido condenada pelo processo. Teresa, sinto muito que tenha passado por isso. Falei baixo, mas firme. Eles escolheram você porque sabem da sua lealdade. Queriam quebrar a única ponte que não conseguiram controlar. Do outro lado, ouvi o choro contido, rápido, como se ela tentasse engolir as lágrimas antes que se tornassem palavras. Eu não sei até onde consigo segurar, Vicente. Não sei mesmo. Ninguém segura sozinho. Respirei fundo. Mas, escuta, não posso te dar todos os detalhes agora. Só quero que confie em mim. Hermelino nos deu uma ideia e estamos seguindo com isso. É arriscado, mas é o que temos. Ela respirou fundo, buscando firmeza na minha voz. Então me diz pelo menos se você acredita nisso. Acredito. Respondi sem hesitar. O suficiente para continuar de pé até aqui. Isso é tudo que eu peço. Completei. E se as coisas apertarem de novo, me liga. A qualquer hora. Está certo. Disse por fim. Se cuida, Vicente. Você também. Desliguei. Mas era como se ainda pudesse ouvir a respiração dela. Senti um toque firme no ombro. Vamos. A voz de Hermelino soou grave, mas serena. Você precisa descansar um pouco. As horas seguintes vão exigir mais do que a gente imagina. Virei-me e encontrei seus olhos. Não havia piedade ali, nem paternalismo. Apenas a lucidez de quem já sabia que o corpo e a mente também eram armas, e que esgotá-las cedo demais era entregar vantagem ao inimigo.
Descansar parece impossível. Ele deu meio sorriso, breve. Não precisa dormir. Basta não se destruir antes da hora. Deixei o ar escapar devagar e segui seus passos pelo corredor. Já se tinha passado mais de 24 horas desde o último contato com Teresa. E bem, você já sabe o que isso significa. O tempo, quando não traz resposta, pesa como chumbo. Não há ruído, não há aviso. Só a espera transformando cada minuto em algo corrosivo. Dormi mal, se é que se pode chamar de sono aquele amontoado de cochilos entrecortados. Hermelino também parecia andar em círculos, sempre com uma expressão indiferente, como se estivesse resolvendo cálculos invisíveis na cabeça. Dona Lourdes rezava mais do que falava, às vezes em voz alta, às vezes num murmúrio que preenchia a casa como um zumbido constante. Liliane continuava ali, suspensa entre a vida e o que vem depois. Eu olhava para ela e não sabia dizer se o tempo estava ao nosso favor ou contra. As horas seguintes se arrastaram numa rotina estranha. Medir sinais, checar aparelhos, aquietar Dona Lourdes quando ela chorava demais. O relógio parecia zombar da gente, correndo quando queríamos parar, parando quando mais precisávamos que corresse. Foi nesse compasso quebrado que notei o detalhe. Pequeno, quase imperceptível. O bip que já não era o mesmo. Aproximei-me depressa, o coração acelerando antes mesmo das mãos tocarem o painel. Apertei os botões, chequei os cabos, nada de anormal aparente. Mas o som denunciava. Alguma coisa estava cedendo. Vicente... A voz de Dona Lourdes veio quase como um sussurro. Isso não é normal, é? Engoli seco, não respondi de imediato. Estava concentrado em cada detalhe, cada luz que piscava. O ar parecia mais pesado dentro do quarto. Ainda pode ser instabilidade elétrica, arriscou Hermelino, que se aproximou por trás. Mas se for o que estou pensando, não o deixei terminar. Curvei-me sobre o equipamento, mexendo nos cabos, ajustando conexões. Uma faísca mínima estalou quando rosqueei o plugue de energia. Nada que resolvesse. Vamos, não me faz isso agora. Murmurei, quase para mim mesmo, enquanto pressionava novamente os botões. O bip voltou por alguns segundos, firme. Suspirei. Tá vendo? Falei, sem virar o rosto. Pode ser só mau contato. Graças a Deus, exclamou Dona Lourdes, já juntando as mãos em oração. Minha Nossa Senhora. Continue olhando por ela. Mas, segundos depois, o som vacilou de novo. Um bip arrastado, quase um suspiro metálico. Eu senti como se fosse o coração dela parando. Não. Falei baixo, negando com a cabeça. Minhas mãos suaram. Abri a pequena tampa lateral, puxei o fio interno, tentei reconectar. O painel piscou em vermelho por uma fração de segundo. Vicente. Hermelino estava perto agora, voz grave. Isso não é mau contato. É falha no circuito. Então, vamos trocar. Rebati, mesmo sabendo que não tínhamos outro. Tem que ter jeito, sempre tem. Não temos peça reserva. Ele respondeu seco. Ela não pode ficar sem isso, não é? Ela disse, com as mãos agarradas ao lençol da filha. Ela não pode, doutor. Dona Lourdes, respira fundo. Falei, tentando não perder o controle. Eu ainda não desisti. Então, salva ela, gritou com a voz quebrada. Pelo amor de Deus, salva minha filha. O painel voltou a piscar vermelho. Dessa vez, mais demorado. O bip quase sumiu. O ar da sala ficou mais denso, como se faltasse oxigênio. Vicente. Hermelino chamou firme, quase como quem me puxa de volta para a realidade. Olha para mim. Se parar de vez, você sabe. Eu sabia. Mas não queria ouvir isso em voz alta. Ainda não parou. Respondi, os dedos apertando cada botão, cada conexão.
Enquanto não parar, eu tento. O bip oscilava como um coração cambaleando entre viver e morrer. Lourdes caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão da filha. Rezava alto agora, como se a força da fé pudesse segurar o fio que a máquina já não segurava. Meu Deus, não tire ela de mim! Repetia, soluçando. Não leve minha menina! Fechei os olhos por um instante e reabri. Concentração. Técnica. Eu precisava ser médico, não filho, não amigo, não cúmplice de um milagre que não chegava. Olhei para o painel mais uma vez. Cada falha se tornava mais longa, cada retorno mais curto. Era questão de tempo. Vicente. Hermelino baixou a voz. Chegamos no limite. Então a gente estoura o limite. Respondi, quase rosnando. As mãos tremiam, mas continuei a manipular os cabos, apertando, soltando, girando. A cada segundo eu sentia a linha entre controle e desespero se desfazer. Lourdes se levantou de repente e agarrou meu braço. Promete que não vai deixar ela morrer aqui. Exigiu, o olhar em chamas, o rosto molhado. Promete, doutor. Eu prometo que vou lutar até o último segundo. Respondi, firme. Ela me soltou devagar, chorando de novo, mas voltou a rezar. O painel piscou em vermelho fixo. O bip se alongou num som contínuo, como uma sirene surda. Meu coração despencou no peito. Apertei os cabos, bati de leve no painel, como se um soco pudesse ressuscitar a máquina. Um bip fraco, instável. Mas voltou. Ela tá aí, falei, quase sem ar. Ainda tá. Hermelino, que até então só observava, pousou a mão no meu ombro. Não disse nada. O olhar dele já era a resposta. Não ia durar. Eu sabia o que precisava fazer. O que sempre temi. Então, soltei a frase que não queria pronunciar. Eu vou ligar, Hermelino. Me encarou por alguns segundos. Não era dúvida no olhar dele, mas o peso de alguém que sabia o que essa escolha carregava. Então liga, disse, enfim, a voz baixa, sem espaço para rodeios. Já não tinha volta desde o começo. A UTI móvel chegou com atraso. O rádio da equipe ainda chiava sobre outro atendimento concluído minutos antes. Eles descarregaram o equipamento em velocidade cronometrada e, juntos, fizemos a transferência de Liliane. Cada passo era calculado, cada conexão verificada 2 vezes. O motor roncou e a sirene abriu caminho pela cidade. Hermelino e Dona Lourdes vinham em outro carro, colados atrás, como se temessem perder o último fio que os prendia à esperança. Quando as portas se abriram no hospital, não havia tempo para burocracias. Atravessei a porta automática sem esperar por autorização. Liliane vinha na maca, os cabos e tubos, tremendo com cada movimento. A recepcionista ergueu-se da cadeira, arregalando os olhos. Doutor Vicente, mas o que o senhor está... Cala a boca. Cortei, sem desacelerar. Me arrume um leito vago. Agora. Ela ficou paralisada, mas o barulho das rodas no piso encerado já abria caminho por si só. Virei o corredor e topei com 2 enfermeiros que se entreolharam, confusos. De que se trata? Um deles arriscou perguntar, bloqueando a passagem. Ventilação em falha. Sepse em curso. Disparei, sem olhar nos olhos. Quero ventilador calibrado em volume controlado, sedação pronta e vasopressor correndo em bomba. Configurem também monitor multiparamétrico, sem discussão. Eles hesitaram por meio segundo, mas a urgência na minha voz arrastou-os junto. Segui em frente até um quarto de isolamento vazio e já fui soltando as travas da maca. Tragam adrenalina e noradrenalina. Dosagem inicial baixa, titulem conforme resposta. E não deixem a pressão cair. As ordens saíam automáticas, quase num fluxo contínuo, e as mãos se moviam com precisão adquirida pelo hábito. Só quando ouvi os alarmes do novo equipamento ligando é que percebi os olhares atravessados, não só dos enfermeiros,
mas de outros rostos que surgiam nos corredores. Rostos que reconheciam. Rostos que julgavam. As mãos ainda estavam ocupadas com ajustes no respirador quando ouvi a voz dela. Vicente! Ergui o rosto e vi Teresa. O rosto dela denunciava o nervosismo. Olhos agitados, respiração rápida, mãos que pareciam não saber onde repousar. Ela não precisou dizer nada. Só de vê-la ali, senti o peso da situação se adensar. Aproximei-me de imediato. Ela tremia. Segurei-lhe os ombros. Calma. Falei baixo, firme. Respira. Ela balançou a cabeça, tentando obedecer, mas o olhar não encontrava repouso em lugar nenhum. Eu precisava vir. Murmurou. Alguma coisa está acontecendo lá fora. Eu vi movimentação estranha no pátio, gente correndo, rádio chiando nos corredores. Ninguém me diz nada. Eu só sabia que tinha que subir. Meu estômago revirou, mas não demonstrei. Apertei-lhe os ombros e baixei o tom. Você fez certo. Agora me escuta. Fica perto da Liliane. Nada de deixar ela sozinha nem por um minuto. Ela assentiu, rápido demais, como se precisasse se agarrar a qualquer ordem. Dona Lourdes vai querer acompanhar cada detalhe. Orienta ela a manter a câmera ligada, sempre, em qualquer procedimento. Entendeu? Sim. A voz dela vacilou, mas havia determinação escondida no tremor. E vigia os acessos, se vier alguém sem identificação clara, sem ordem escrita. Intervenha. Ela parecia absorver as instruções como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Eu tenho medo de não dar conta. Confessou, e os olhos marejaram. Segurei sua mão. Você já deu conta de muito mais do que imagina. Forcei um meio sorriso. E não estamos sozinhos. O corredor, no entanto, parecia conspirar contra minhas palavras. Passos apressados ecoavam ao longe. Um rádio chiou, e então a voz metálica cortou o ar. Unidade confirmada. As viaturas já chegaram. Teresa arregalou os olhos. Vicente, é isso? Eles vieram. Não respondi. Por dentro, a confirmação queimava como ácido. Mas não havia espaço para pânico. Segurei seu rosto entre as mãos. Ouve. Não importa o que aconteça comigo. Liliane é prioridade. Ela só fica segura se a luz estiver em cima dela. Entendeu? Ela piscou, como se tentasse gravar cada palavra. Entendi. Soltei devagar e respirei fundo. Agora vai. Fica com elas. Ela hesitou, mas obedeceu. Vi suas costas sumirem pela porta da ala. O silêncio que restou me pareceu um prenúncio. Caminhei pelo corredor, como quem avança num campo minado. O ar estava pesado, quase metálico. A cada passo, a sensação de ser observado se intensificava. Enfermeiros passavam rápido, alguns desviando o olhar. Na saída lateral, o estilhaço da verdade se impôs. Assim que empurrei a porta, a cena me engoliu. Viaturas alinhadas, policiais espalhados em formação, e à frente deles, Josimar. Postura ereta, expressão fria, como quem finalmente via a caça encurralada. Antes que eu pudesse reagir, uma rajada de flashes me cegou por instantes. A imprensa. Repórteres avançavam, microfones erguidos, câmeras apontadas. Doutor Vicente, o senhor confirma que estava mantendo uma paciente fora da instituição de forma ilegal? É verdade que existe uma denúncia criminal contra o senhor? O que tem a dizer sobre o caso? O mundo girava entre vozes, luzes e o frio do metal da realidade se fechando em torno de mim. Josimar não precisou levantar a voz. Bastou um gesto mínimo para que os policiais se aproximassem. A pessoa que procuram está aqui. Podem levar. As algemas brilharam sob a luz dos flashes. Por dentro, o sangue latejava nos ouvidos. Mas um pensamento, apenas um, me mantinha ereto. A presença da imprensa não era apenas minha humilhação pública. Era também a garantia silenciosa de que Liliane, lá dentro,
Não poderia mais ser tocada às sombras. As luzes das câmeras ainda me cegavam quando a porta da viatura se abriu. Não respondi. Apenas abaixei a cabeça e segui o passo firme dos policiais até o prédio da delegacia. Cada clarão de flash parecia carimbar na minha pele uma sentença que ainda nem tinha sido escrita. Lá dentro, o barulho era outro. Telefones tocando, máquinas de escrever digitais cuspindo relatórios, passos apressados. Me mandaram esperar numa sala fria, paredes descascadas, cheiro de papel e café velho. Um escrivão abriu a pasta diante de mim. Nome completo. Respondi. Profissão. Respondi. Cada pergunta era uma agulha enfiada no mesmo ponto. Não importava se eu era médico, professor, colega de todos aqueles que hoje me acusavam. Naquele papel, eu era apenas investigado. Horas depois, fui conduzido ao gabinete improvisado do delegado de plantão. Ele folheava os autos, sem pressa, mastigando cada linha como quem decide o preço de uma vida. Doutor Vicente. A voz saiu seca. O Ministério Público já se manifestou. A acusação é grave. Não há como simplesmente arquivar. Mantive o silêncio, olhando para o canto da mesa até ele prosseguir. No entanto, bateu com a ponta da caneta contra o processo. Prisão preventiva neste momento seria desproporcional. O senhor se apresentou, não tentou fugir, colaborou, mas há indícios suficientes de que pode interferir no andamento da investigação. Levantei os olhos e ele concluiu. A decisão é esta: liberdade provisória, mas com medidas cautelares. Está proibido de exercer qualquer atividade médica ou de se aproximar das dependências do hospital até julgamento. Terá de usar monitoramento eletrônico, tornozeleira, e deve se recolher em domicílio após as 8 da noite. As palavras ecoaram dentro de mim como uma sentença camuflada. Livre, mas vigiado. Médico, mas impedido de cuidar. Um profissional reduzido a réu. Assinei o termo. A caneta parecia pesar mais que a própria mão. Quando devolvi o papel, ouvi ao fundo o burburinho de repórteres que já sabiam antes mesmo de mim. O delegado ajeitou os papéis à frente, passando pelas anotações com um olhar neutro. Então, Dr. Vicente, por enquanto é isso. O senhor será mantido sob as medidas cautelares já explicadas. Até a audiência deve cumprir rigorosamente as restrições impostas. Aquelas palavras não era surpresa. Ainda assim, esperei alguns segundos antes de responder. Entendi, disse com calma. E depois de respirar fundo, completei. Mas gostaria de formalizar também uma denúncia, se me permite. O delegado ergueu os olhos, surpreso pela serenidade do pedido. Denúncia? Contra quem? Cruzei os braços, firme. Contra integrantes da própria administração hospitalar. Tenho documentos, registros e testemunhos que sustentam as acusações. Não trouxe comigo, mas posso apresentá-los de forma organizada assim que solicitado. Ele me observou longamente, como quem mede cada palavra. Muito bem. Farei constar no termo. E o senhor será intimado a apresentar o material. O Ministério Público avaliará o teor. Antes que pudesse se levantar, incline-me um pouco sobre a mesa, a voz saindo firme. Preciso registrar mais uma coisa. Não é formalidade, é necessidade. Ele me encarou em silêncio, esperando. Quero um policial de guarda, 24 horas por dia, na porta do quarto onde Liliane está. Falei sem rodeios. E que fique do conhecimento do senhor todo e qualquer procedimento feito nela. Nenhum acesso sem registro. Nenhuma intervenção sem supervisão. O delegado recostou-se na cadeira, como se o pedido fosse grande demais para caber naquela sala. O senhor sabe que isso não é comum. Eu sei. Interrompi, mas ríspido do que pretendia. Sei que parece loucura. Mas entenda, aquela menina é a chave disso tudo. Para mim, pro meu processo, pro trabalho de vocês. Se ela for deixada desamparada,
Não vai sobrar nada além da palavra de um homem acusado contra a engrenagem de um hospital inteiro. Eu continuei, sem dar espaço. Então não hesite em pedir, solicitar, exigir o que for preciso. Mas não a deixem sozinha. O delegado respirou fundo, anotou algo no papel e respondeu num tom sereno, ainda que com uma sombra de desconcerto. Anotarei como o senhor pede. Quem vai avaliar é o promotor responsável. Assenti, ciente de que talvez fosse só um registro jogado no meio de tantos papéis, mas naquele momento não importava. Importava ter dito. Importava que ficasse gravado em algum lugar, ainda que fosse apenas tinta em folha. Um silêncio breve se instalou, até que ele encerrou com voz burocrática. Quanto ao mais, está dispensado. Aguarde a intimação. Levantei-me devagar, sentindo os músculos pesados, mas mantendo a postura ereta. Ao sair da sala, a sensação era clara. O jogo não estava encerrado. Os primeiros dias foram os mais longos. Não pela tornozeleira apertada, mas pela espera que latejava em cada hora. O silêncio da casa parecia medir o tempo mais que qualquer relógio. Eu acordava no sobressalto de cada notificação no celular, temendo notícias piores. Liliane, aos poucos, mostrava sinais de melhora. Nada espetacular. Um piscar mais firme, a respiração que se estabilizava. Eu via naquelas pequenas vitórias um alívio que só durava segundos antes da próxima preocupação. Havia sempre a dúvida. Até quando? Emiliano foi um dos primeiros a ser chamado a depor. Contou-me depois, em poucas palavras, que falou o que sabia. Não quis entrar em detalhes, e eu respeitei. Zuleide e Teresa demoraram mais. Depois de alguns meses foram afastadas quando o processo avançou, cada uma com o semblante carregado pela mesma mistura que me dominava, frustração e impotência. Lembro bem de Teresa ao telefone, a voz falhando quando recebeu a notificação oficial. Eu quis consolá-la, mas não havia palavra capaz de suavizar a sentença de quem perde o trabalho e a confiança no mesmo dia. As semanas se tornaram meses. O tempo começou a se embaralhar. 58 dias, 100. Eu já não contava como quem espera, mas como quem sobrevive. Josimar e Henrique também foram chamados. Eu soube pelos jornais, pelas notas curtas que pipocavam entre a burocracia e a política do hospital. Ver seus nomes impressos, ainda que em linhas discretas, foi um estranho consolo. A prova de que a sombra que eles lançaram sobre nós começava a ser notada por outros olhos. Então, o calendário correu de repente. Um salto e já estávamos no fórum. O prédio imponente, de fachada austera, cercado por grades improvisadas para conter o burburinho de repórteres e curiosos que estavam ao redor. As vozes vinham de todos os lados, afiadas. Mas eu não respondi. Mantive o olhar fixo no portão de ferro. A cada passo, um zunido metálico ecoava dentro de mim, como se os corredores frios do prédio já me chamassem para dentro. Os agentes abriram caminho, indiferentes ao caos. A imprensa insistia, gritos tentando romper a blindagem da minha concentração. Não havia como ignorar o peso simbólico daquilo. A verdade agora não se discutia mais em salas escondidas ou corredores abafados do hospital. Ela estava exposta, ao vivo, diante de câmeras que transmitiam tudo sem filtro. Era ali que tudo confluía. Os depoimentos, as acusações, os silêncios e as verdades que ainda faltavam ser ditas. O salão era amplo, mas a frieza das paredes tornava o espaço quase sufocante. As cadeiras enfileiradas estavam tomadas. Advogados, curiosos, alguns jornalistas autorizados, funcionários do fórum. O silêncio ali dentro contrastava brutalmente com o tumulto da rua. O juiz entrou sem pressa, trazendo consigo aquele peso institucional que se impõe sem precisar de palavra. Sentou-se, ajeitou os papéis à frente e apenas o gesto fez todos se calarem de vez. A madeira do martelo tocou firme a base, seco, definitivo. Declaro aberta a presente audiência.
A voz saiu clara, cadenciada, de quem já repetira aquelas palavras centenas de vezes, mas ainda assim, cada uma parecia ter um peso único. Trata-se do processo em que figura como acusado o Dr. Vicente, médico, por suposta prática de retenção indevida de paciente e condutas que teriam colocado em risco a integridade da mesma. Pausou. Os olhos percorreram a sala como se quisesse medir cada rosto. Este é um espaço de ordem. Aqui falaremos um de cada vez, respeitando o direito à palavra e a função de cada parte. Haverá tempo para acusação, defesa e testemunhas. E todos os relatos aqui serão registrados oficialmente. Inclinou-se levemente. Fica registrado em ata que as partes estão presentes, bem como os representantes do Ministério Público, defesa e testemunhas devidamente arroladas. Havendo ausências, serão chamadas no momento oportuno. Folheou um dos autos, marcou uma página com o indicador e prosseguiu. A acusação terá a palavra em primeiro lugar. Em seguida, a defesa. Após isso, ouviremos as testemunhas. Meu corpo estava ali, na cadeira dura, mas a cabeça vagava. Era estranho ver minha vida reduzida a termos processuais, páginas encadernadas, carimbos e protocolos. Assim se seguiu. O promotor falou primeiro, repetindo o que já estava nos autos. Depois, foi a vez da defesa, tentando dar forma ao que desde o início parecia se perder no ar. Apenas o jogo das palavras, cada lado marcando presença para que o juiz registrasse, para que o rito avançasse. Aquele foi o momento mais irrelevante de toda a audiência. Eu já sabia o que ia ser dito, cada palavra repetida como um disco arranhado. Sinceramente, foi nesse instante que encontrei um refúgio mental, e até me surpreendi. No meio do turbilhão, a previsibilidade trouxe uma calma estranha. Como se, por alguns minutos, o peso do julgamento tivesse se transformado apenas em ruído de fundo. Foi quando o juiz enfim disse: "Passamos agora à oitiva das testemunhas." Firme, como quem vira a página de um livro que ainda está longe do fim. A sala ganhou outro peso. E vocês não vão acreditar, mas Josimar e Henrique pareciam ter ensaiado juntos. Um falava, o outro completava, como se fossem dois maestros regendo a mesma partitura. A calma deles era quase ofensiva. Não precisavam elevar a voz nem bater na mesa. Deixavam o veneno escorrer com naturalidade, como se a minha culpa fosse o único enredo possível. A cada frase me pintavam como um médico irresponsável, um risco para o hospital e para os pacientes. O detalhe mais perturbador não estava no que diziam, mas no modo como se apoiavam mutuamente, como dois jogadores que já sabiam de cor a jogada seguinte. Teresa foi chamada. A sala mudou de aura. A voz dela saiu trêmula, não de mentira, mas da tensão que a corroía. Havia verdade no que dizia, mas também medo. E o medo ali era quase um testemunho à parte. Zuleide falou em seguida. Ela tentou manter firmeza, tentou sustentar as palavras como se fossem tijolos sólidos, mas vi nos olhos dela a mesma sensação que me atravessava. Aquela de andar numa corda bamba, sabendo que qualquer tropeço custaria caro. Dona Lourdes, essa quase não conseguia encarar. A cada palavra dela, senti o chão ceder um pouco mais. Não era acusação, não era defesa, era dor. Dor nua, exposta, que ecoava mais alto que qualquer argumento. Chamaram até a ex-funcionária da ouvidoria, a mesma que tinham demitido quando começamos a cutucar o vespeiro. Ela parecia abatida, como se tivesse sido sugada por um moedor invisível. Falava baixo, quase sem energia, mas cada frase trazia um rastro de ressentimento que não deixava dúvida de que tinha sido usada e descartada. Alguns médicos também foram chamados. Rostos conhecidos, mas não aliados. Discursos ensaiados, alinhados demais com a versão que Josimar queria sustentar.
Era como assistir a um coro afinado, cada voz se encaixando para erguer um muro contra mim. E bom, por fim, agora só faltava eu. A voz soou clara, impessoal, como o estalar de um martelo invisível. Chamo à tribuna o acusado Dr. Vicente para prestar seu depoimento. O som do meu nome ecoou pela sala inteira. Levantei devagar. Eu mesmo me vi de fora, como se fosse personagem de uma história que alguém escreveu às pressas, cheia de arestas. Um médico que esqueceu as fronteiras, que ousou atravessar onde não havia passagem, que decidiu que uma vida não cabia em relatórios ou viabilidades financeiras. E por isso estava ali. Cada passo até a tribuna era também um mergulho nessa linha tênue entre erro e convicção. Eu não tinha todas as respostas, nunca tive. O que me restava era a lembrança de que em cada decisão havia um rosto concreto diante de mim. Não estatísticas, não cifras, rostos. O juiz aguardava. A sala inteira aguardava. E dentro de mim, a única certeza era que, gostassem ou não, eu falaria dali como sempre falei. Cru, sem verniz, sem pedir licença. Abri a boca para a primeira palavra. O peito pesado, a garganta seca. Mas antes que o som saísse, o estalo metálico dos portões cortou a sala. Um arrastar de passos ecoou pelo corredor. Esperem! Será que atrasei muito para a festa? A voz veio firme, mas marcada pela luta de cada sílaba. Meu coração disparou. O ar pareceu sumir. Era ela. Mesmo apoiada em muletas, ainda debilitada, mas inteira. Diante de todos. Travei. Meu raciocínio desmoronou. Eu já não pensava em pena, nem em sentença, nem em mim. A sala inteira se calou. O silêncio tinha corpo, tinha peso e parecia nunca acabar. O juiz foi o primeiro a romper, a voz solene, mas hesitante. Quem é você? Engoli em seco. A língua pesada dentro da boca, o som saindo quebrado. Excelência, essa é... E então nada mais coube. O resto ficou suspenso no ar. O mundo tinha mudado naquele instante. Mas ninguém sabia para onde. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer. Histórias como essa não são apenas sobre personagens, são sobre escolhas, sobre silêncios e sobre a luta para que a verdade encontre um espaço para existir. Obrigado por acompanhar cada passo, cada pausa, cada revelação. E se essa história te marcou de alguma forma, compartilhe. Deixe que mais pessoas também escutem essa narrativa. Comente o que gostou ou o que não gostou. Isso, com certeza, vai me ajudar a melhorar. E se inscreva para sempre ficar por dentro de novas histórias. E até a próxima.